do principal goleiro desse campeonato brasileiro. Foi lamentável realmente o que fez, mas o Botafogo venceu 3-1 Internacional, mas a falha do Perry foi extremamente bizarra. E para você, Tigrão? São muitas, né? São muitas. Tem falha pior do que essa daí. De bate-pronto, a gente aqui tem que ser na lata. A falha foi horrorosa. É verdade, eu me recordo de Rodolfo Rodrigues quando era o goleiro do Bahia contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Ele esquece a bola fica ali, o Ronaldo Fenômeno chega por trás e faz o gol. E para fechar, qual a melhor contratação, Tigrão? Payet ou Rames Rodrigues? O Payet, que vai jogar no futebol do Brasil, foi contratado, Tiger. Espero que seja o Rames Rodrigues. São Paulo está precisando de um up aí no seu elenco, que vem bem, mas precisa de um cara para ser ali o chefe da companhia. Valeu, Tiger, grande abraço e até amanhã para você. Até amanhã, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. O Payet foi contratado pelo Vasco. E para você, CH, Payet ou Rames Rodrigues do São Paulo? E o Diego Costa, que desembarcou no Rio, é o novo centroavante do Botafogo do Rio de Janeiro. James Rodrigues. Valeu, CH, um grande abraço para você e até amanhã. Outro abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado aos nossos comentaristas, o CH e o Tigrão. Dá tempo para mais um áudio, né? Vamos com a participação da galera antes da bola rolar no Allianz. Aqui é o Cleiton Bugrino, Jardim Carlos Lourenço. Opa. O que mais fez falta foi uns 3, 4 atletas correr e se empenhar igual o Bruno José fez. É isso que faltou. Vontade dos caras dividir, correr, carrinhar. O Bruno José foi o único que fez isso. Foi isso que faltou. Valeu, grande abraço. Dá tempo de mais uma? Não dá tempo. Valeu a todos que estiveram conosco, participando e interagindo. A nossa equipe técnica com Gabriel Ribeiro, com Lucas Pessoa, a equipe comandada pelo Gil Kleber, ao comando de esportes e Carlos Batista. Você, repito, que esteve participando, interagindo conosco. Foram muitas mensagens, evidentemente, um programa mais curto, não deu pra gente colocar a maioria. Na sequência, vem aí Ulisses Costa na narração, Mauro Betti nos comentários. Tem Palmeiras e Cruzeiro e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você quer emoção? Vem comigo, torcedor do Brasil. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, é o suporte do meio do campo de defesa. Brasileiro jogando, vem pro toque, ele vai contigo no setor intermediário, vai pra frente, prende, jogada na zaga central, o time do Cruzeiro sai jogando com o Castan. Ele prende, lance e volta com o seu goleiro. Rafael Cabral domina pelo campo de defesa, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, vem na esquerda para tocar. Toca na bola, Vanderlan, põe para fora, lateral direita, campo de ataque, o primeiro lateral do jogo pro time do Cruzeiro bater. É lateral pro time do Cruzeiro bater pelo setor de direita do campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Abra volta no campo de defesa, tenta chegar Rony na bola, bola passa por ele, volta para Rafael Cabral, que domina do campo de defesa para o time do Cruzeiro e sai jogando no seu campo de retaguarda. Bola para o time do Cruzeiro, cede para o jogo. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil, sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A abertura vem pelo setor de direito no campo de ataque, não consegue, vem Gomes.
ele escolhe a jogada, tenta o levantamento à frente, Veiga vem para ganhar, tentou ganhar o lance, não consegue, ela volta contigo no meio de campo, domina pelo setor de esquerda, Marlon, ele prende o lance, vai para frente, tenta o toque de bola em profundidade, tenta buscar a jogada, Jussá, levanta para o comando de ataque, aperta o time do Cruzeiro, tentou descer pelo setor de esquerda, na zaga central, a abertura foi feita com Arthur Gomes, ele domina, leva para o meio, tenta a finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta enfiar a jogada pelo setor de direita, abre pela direita no campo de ataque, vem com toque de bola com o William dominou para o time do Cruzeiro, está soltando a grande área, Zé Rafael vem para a marcação, linda bola foi chuta, frente, batida, gol, tranquilo, Lomba, sai Lomba do gol para fazer a defesa na chegada do William. A chegada do lateral direito, camisa número 12 da equipe do Cruzeiro, faz a tabela, bate de pé canhoto, não é o pé bom, não coloca força, Marcelo Lomba, tranquilo, faz a defesa, 15º jogo do Lomba com a camisa do Verdão. E aí tá parado o jogo, tá marcado lateral do campo de defesa pro time do Palmeiras, bater lateral pro time do Palmeiras cobrar. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Anima e domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta ser jogando no campo de defesa com o Menino prende para Lomba abre para Murilo recolhe dentro da grande área do time do Palmeiras, recolhe pelo campo de defesa, a bola foi chuta em frente aos bancos de reservas, domina novamente o time do Palmeiras, sai jogando curtinho, domina Mike prende para Menino volta a jogada com Veiga, ele tenta o levantamento para o comando de ataque, Rony vai aparecer com a mão em surpresa, aperta na marcação o time do Palmeiras, Castan se complica um pouco, bola tocada para trás e para fora, é lateral para o Timão bater, vem para a cobrança Arthur, ele cobra o lateral, soltou para Rony domina mal, tá um toque de bola Coutinho, recolhe, vem para proteção, tentou ganhar o time do Cruzeiro, ganha tiro de meta para o time do Cruzeiro, bater do campo de defesa, foi mal o Rony agora no domínio, hein? Foi mal, camisa 10 do time do Palmeiras não teve o domínio, acabou desperdiçando a chance de um ataque do Palmeiras e agora o John chega atrasado, faz falta em cima do William, lateral direito da equipe do Cruzeiro, só para passar rapidamente, Ulisses, jogadores pendurados no Palmeiras, Gustavo Garcia no banco, Vanderlan titular, Gomes titular, Zé Rafael titular, John titular, Hendrick no banco, Flaco no banco, Abel no banco, lembrando que o João Martins, auxiliar técnico do Verdão, está suspenso pela expulsão contra o Fluminense, ele pegou 3 jogos de gancho pelo STJD, o Palmeiras tenta recorrer para diminuir a punição. O que eu fico pensando aqui, o que vai acontecer com o Felipe Melo, né? Que falou um monte de coisa da arbitragem ontem do time do Fluminense contra o Grêmio. E vem para o jogo, ganha a bola John. Ele ganha para o time do Palmeiras, tenta partir no campo de ataque. Lançou errado. Boa bola, estava aberto. Veiga livre de marcação. Lançamento vem para Arthur domina para Veiga. Soltou, entrada da grande área. Vem para rasgar do jeito que teve. Neres vem para cortar o perigo. Ela já volta no campo de defesa. Tanto toque de bola com o time no setor intermediário. A abertura foi feita no campo de defesa. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do Cruzeiro bater. Tem jogador do Cruzeiro que tá caído. O árbitro da partida, o Wagner Nascimento Magalhães, tinha mandado o jogo seguir, mas tem jogador do Cruzeiro caído no campo de jogo. É o Matheus Vital, camisa número 7, ex-jogador da equipe do Corinthians, agora recebe atendimento médico no campo de jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. É Sil Brasil. Problema no ombro, né, Mauro Betting? Eu não tenho a menor ideia. Mas deve ser, né, Ulisses? Não, é ombro ali, tá com a mão no ombro. Mas de repente, sei lá, né? Tem jogador, não é o caso da simulação. Agora a gente tá vendo a imagem aqui, ele caiu de mau jeito. É o Vital, Matheus Vital. Exatamente, o Vital num choque, não houve nem a falta do John, o árbitro corretamente não a marcou. E agora é uma pena, não sei se ele tem histórico de lesão, porque às vezes no ombro, você fica o ombro toda hora saindo do lugar. Mas dói muito realmente o ombro direito do Vital. É o futebol da Bandeirantes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade. Economia em todos os produtos. Tenda Atacado. O tempo não para. Bandeirantes marca. 5 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Placar do jogo é de 0-0. Alô, Paulo do Vale. Ulisses, 9 horas da noite, mais um jogo da 19ª rodada. Bragantino e Vasco da Gama se enfrentam em Bragança. Pela Série B, 8 da noite, tem ABC e Ituano. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina o time do Palmeiras, tenta descer, Coutinho vem para o toque de bola curto, Mike abre para Zé, volta para Gomes domina na circunferência central do gramado, vem para o toque de bola, tentou descer o time do Palmeiras, abriu para Mike, chega Menino, ganha o lance no campo de defesa, volta para Lomba domina para o time do Palmeiras e sai jogando do campo de defesa, recolhe Lomba, tenta o toque de bola para Gomes volta para Menino vem buscar a jogada pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, abriu, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes.
A Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. É na volta curta do campo de ataque. Aperta na marcação, tenta descer para o comando de ataque. O time do Palmeiras, lançamento para a Veiga. Tentou de cabeça ganhar, não consegue. Sobe bem de cabeça, vem para afastar o time do Cruzeiro. Ela volta na intermediária, toca Zé Rafael na bola muito forte. Ele tenta evitar a saída na linha de lado, mas a bola saiu. Que esforço do Zé, impressionante, hein? Esforçado o Zé Rafael para tentar evitar esta saída, não consegue, e logo com 6 minutos de bola rolando, a primeira alteração na partida. Matheus Vital tomou aquele encontrão com o John, tirou o ombro do lugar, sai com a número 7, entra com a 23, Felipe Machado. Bem. Evidentemente o problema até com outra característica, entra o Felipe Machado na equipe mineira, e evidentemente você perde um jogador lesionado, nunca é bom você ter que matar uma alteração, é o que dá para fazer também, não tem o que fazer diferente. O Pepa, treinador da equipe mineira. A bola volta, o toque de bola contigo do setor intermediário para ser jogando, tenta o toque de bola pelo comando de ataque, aperta novamente no campo de defesa o time do Palmeiras. A abertura para Veiga, de calcanhar para Menino logo liga para Zé Rafael domina, tem partindo pelo setor de esquerda, cá para ataque, Vander. Tentou o toque, não conseguiu. Vanderlan passa mal. Vem para tirar o zagueiro, tira na direita. O William. A bola volta no campo de retaguarda para o time do Palmeiras descer. E vem com Zé Rafael. Zé Rafael já abre para a direita, soltou jogada para Arthur. Arthur domina para o time do Palmeiras, abre o compasso. Cruzou, levantou na boca do gol. Pro Rony no alto. Rafael Cabral sai para fazer a defesa. Linda leitura de jogo do goleiro da equipe do Cruzeiro. Estava atento, sai na medida para evitar que o Rony subisse de cabeça. Evita o primeiro gol do Palmeiras. Rafael Cabral, campeão da Libertadores em 2011 com o time do Santos. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Na CM Capital, você e seus investimentos contam alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola já volta do toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Palmeiras. Domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque na zaga central para Murilo. Murilo domina pelo campo de defesa, tenta ser jogando no campo da retaguarda. Domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário, abrindo a esquerda, soltou para John. John dominou, cruzou por baixo, vem para tirar. Chica, a perna toca na bola de qualquer maneira, Neres. Ele põe para fora, lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral foi comprado pelo comando de ataque, vem para finta em cima da marcação. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe, domina pelo campo de defesa, tenta o toque contigo novamente pelo setor intermediário. Vai para finta em cima da marcação, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. A abertura foi feita pelo comando de ataque, vem o zagueiro, corta tiro, perigo ali. A bola vai sair para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral no campo de defesa novamente para o time do Palmeiras bater. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita no campo de retaguarda. Placar do jogo, placar de 0-0, Cruzeiro e Palmeiras para você na Bandeirantes. Análise, opinião da Bandeirantes, fala Mauro Betinho. O Ulisses, o Cruzeiro evidentemente perde com a saída do Matheus Vital, jogador que ia articular pelo lado, entra outro jogador de outra característica mais centralizada, que é o Felipe, para tentar fazer essa função. Vamos ver o Cruzeiro. É bola no campo de ataque, o Cruzeiro, bola batida, gol! Vai embora para a linha de fundo. Pega muito mal na bola o Rafael Elias, o papagaio. Mandou em tiro de meta para o Palmeiras, cobrado, e vem Veiga. Veiga do meio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Na esquerda, campo de ataque, bola foi solta para o comando de ataque pelo setor de direita. Na direita, bola foi solta, frente para Arthur. Arthur domina o comando pelo comando de ataque, vai para a finta, prende a jogada contigo no setor intermediário. Já domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer contigo com o Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, vai para a finta em cima da marcação, tentou o toque de bola, tentou escapar da marcação, Mike perto do lance. A bola volta com o time do Cruzeiro em alta velocidade, domina. Arthur Gomes dominou, recolheu, tentou a finta, ganha no meio de campo, Menino. Ele solta para Mike abre pelo setor de direito do campo de ataque. Já desce o time do Palmeiras pelo comando para Arthur. Arthur dominou, linha lateral da grande área, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou para Arthur, dominou mal. No meio do caminho, Luiz Silva ganha. Ele tenta ser o jogador do campo de defesa, Lucas Silva. Aperta na marcação, Gomes toma a falta. O árbitro manda seguir na vontade. O time do Palmeiras tentou descer, o árbitro para. O que é esse? Nossa, meu Deus do céu, parou o jogo. A bola volta no campo de ataque para Rony. Dominou Rony, cruzou na boca do gol. A bola não sai, não. Dominou pelo setor de direita do campo de ataque. Vai para a finta na esquerda. Recolhe John. Domina pela esquerda. Próxima linha lateral no campo de ataque. Vem para a finta na marcação. Já domina do campo de ataque. Vai para a finta. Prende o lance curtido no intermediária. Recolhe, vem para o toque de bola Zé. Zé Rafael já domina do campo de ataque. Tentou cruzado, levantou para Rony. Rony mata no peito, deu para Veiga. Girou, bateu, furou.
Mas o que é isso, Veiga? Furou. Veiga, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem com Rony. Rony domina pelo comando de ataque, abriu para Mike pro toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe Mike, ele vai para finta, faz o break, não tem opção à frente, obrigado a voltar pelo setor intermediário e sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você. 11 minutos e 40 de bola rolando. 11:40 de bola rolando. É por jogo o time do Palmeiras na direita. Rony tentou cruzar, ganha lateral. Repito para você. 12 minutos de bola rolando. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Paulo do Vale. Ulisses, primeira rodada da Premier League. Hoje o Manchester United bateu o Wolverhampton por 1-0. Por La Liga, o Atlético de Madrid venceu o Granada por 3-1. A bola volta com o time do Palmeiras, foi solta na grande área, afastou o zagueiro, cortou, tirou, vem John, tentou ganhar, não consegue ganhar, Vanderlan. A bola volta com o time do Palmeiras, mas com falta do John, segundo o árbitro. Acabou pegando o tornozelo do William na hora de dividir com o camisa 12 do time do Cruzeiro, sobrou um pé do John, falta marcada na entrada da área do goleiro Rafael Cabral e sente muitas dores agora o William, lateral direito da equipe do Cruzeiro, ameaçou até tirar a chuteira, pegou firme ali o John pra cima dele. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se posiciona o time do Cruzeiro para ser jogando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivos. É 99. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance do campo de defesa, já domina contigo novamente no setor de meio de campo, aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Cruzeiro, é para o time do Cruzeiro, bater falta pelo seu campo de defesa, se posiciona em frente à sua grande área, vem o goleiro para a cobrança, Rafael Cabral, ele parte para a bola perto da direita, na bola parte, levanta para o comando de ataque, vem para subir de cabeça Murilo, ele tira o perigo para a volta pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta ganhar o time do Palmeiras, Rafael vem, ele ganha com vontade, toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo time do Palmeiras, bater aí. Falta do William, agora em cima do Zé Rafael, tentava fazer o giro para cima da marcação. Agora os jogadores do Cruzeiro vão trombando com o Zé Rafael para impedir a cobrança rápida de falta. Segue 0-0 no Allianz Parque. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. O quinto sinal marcou, são 19h15, 19h15, vem verde. Domina, tenta o levantamento novamente no campo de ataque para Vanderlan, tentou domínio, não teve. A bola sai, linha de lado, toca o zagueiro na bola, vem para tirar Neres. Ele tira o perigo lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, lateral Cabrado. Vem para o toque de bola contigo na intermediária, o time do verde está jogando o toque curto de John, ele prende a jogada no campo de defesa para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, balança em frente à marcação, tanto o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente o time do Palmeiras, a abertura vem na direita para Mike lança a jogada do comando de ataque para Arthur protege, domina, tenta o toque de bola, vem pro toque novamente o time do Palmeiras, já ganhou Arthur, driblou pro lado errado, vem para ganhar lateral o time do Palmeiras, o árbitro acabou dando lateral para a equipe do Cruzeiro, Batera. E o bandeira de número 1, Thiago Henrique Farinha, não levantou o instrumento, ficou sem entender nada. Quem chamou a responsabilidade foi o Wagner do Nascimento Magalhães, lateral a favor do Cruzeiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Allianz Parque, Palmeiras 0-0 também para o Cruzeiro. Na Bandeirantes, Alô do Vale. Ulisses, e 16 dias depois, o Sampaoli conversou pela primeira vez com o atacante Pedro, após a agressão sofrida pelo preparador até então do Flamengo. O papo durou um pouco mais de meia hora e quem sabe para acalmar os ânimos na equipe do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tem tiro de meta, o time do Cruzeiro para sair jogando. 15:40 jogados, Mauro Betting fala na Bandeirantes de 0 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro não chega no gol do Palmeiras, hein, não Mauro? chega, só uma mas ocasião. Teve aquela vez que chegou melhor. O Palmeiras chega mais, uma chance legal criada pelo Verdão ainda não. O Palmeiras com dificuldades, o Rafael Veiga não tá legal. Teve aquele tiro bizarro de pé direito que não é dele. Arthur tenta bem pela direita, jogo por enquanto bem marcado. O Palmeiras um pouquinho melhor, mas o jogo até agora arrastado aqui no Allianz Parque.
É bola campo de defesa para sair jogando. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente. O time do Cruzeiro recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação, vem para o toque de bola. Mike não dá espaço, aperta o time do Palmeiras, bola lançada. É para Rony, ganhou na grande área, errou o Cruzeiro pela direita, cruzou, não colocou para ninguém. Forte demais a bola, sai em linha de lado lateral para a equipe do Cruzeiro bater pela direita. Que chance perdeu o Rony? Perdeu a chance, né? Porque o Rony cruzou para o centroavante do Palmeiras. Só que ele é o centroavante, então não tinha ninguém dentro da área. Mandou direto pela linha lateral. Só arremesso a favor do time do Cruzeiro. Na hora de fazer a troca de fluido do radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paraflu. A bola volta do toque de bola, Coutinho. Você ligado no futebol Bandeirantes, erra o time do Cruzeiro. Tentou o toque, Veiga perdeu a chance. Impressionante, está parado o jogo. O Cruzeiro erra de novo. Aí, Solera. Jussa acabou errando o domínio. Camisa 18 do Cruzeiro, Rafael Cabral estava atento. Sai no carrinho antes da chegada do Rafael Veiga. O Palmeiras segue pressionando pelo lado direito. E vem para o jogo Arthur domina pelo setor de direito do campo de ataque, solta para menino para Mike recomeça para o time do Palmeiras, lá atrás do campo de defesa, está jogando com Lomba domina para o time do verde praceiro, jogando pelo seu campo de retaguarda. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, será que a próxima avenida estará lotada? Outras vidas, viu como você vive? Apostamos de Estrela Bet, jogou o brilho. É na volta com o time do meio de campo, vem para o domínio, aperta na marcação, Mike ganha a jogada para o time do Palmeiras, soltou para Veiga domina para a direita do campo de ataque para Arthur domina pelo comando, vai para a frente em cima da marcação, soltou, boa bola para Mike na linha de fundo, vai pro cruzado, travado, a bola vai embora, e o Mike acaba batendo a cabeça na placa atrás do gol, fica sentindo o gol, jogador do Palmeiras. Departamento médico tem que dar um pique ali, né? Mas se chocou forte com a cabeça na placa de publicidade ali. Mas já se levantou e já voltou para o campo de jogo, Mike. E agora o Wagner do Nascimento Magalhães pega tiro de meta, porque ele chega trombando ali com o Luciano Castan, bate por último no Mike. Tiro de meta para o Rafael Cabral, ainda bem, só foi um susto, porque a cabeça do homem é uma enormidade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O que foi, Soler, que você falou? O apelido dele é Amendoim, pelo tamanho da cabeça dele, que é um pouco miltoniana. Um pouco? Mas é bem comentado e bem apelidado também. É o futebol da Bandeirantes. E a sua cabeça, Mauro Betti? Não é boa, mas é aquela coisa, é tão brilhante que o cérebro vai crescendo, os folículos capilares não conseguem ter espaço e por isso que eles caem. Você não deixa o natural? Porque minha mulher não quis nem olhar. Ele falou, melhor deixa assim. Não que esteja bom, mas pode ser pior. E ela tem razão mais uma vez. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras, bola foi solta para a Veiga, tentou lançar para Rony. O Abel aplaude o Veiga, mas está parado o jogo. Ela volta no campo de ataque, tenta apertar o time do Palmeiras. Palmeiras ganha toda a bola do time do Cruzeiro. Sai jogando com o Veiga pelo campo de defesa, deu para Mike. Mike domina pelo time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo da retaguarda, liga a jogada com Gomes. Gomes protege, domina, faz o giro, quase entrega o ouro pro bandido. Apertava na marcação, Rafael Elias, o Papalagai. A bola foi solta pelo campo de ataque, tenta o toque de bola, Arthur vem disputar, tem cabeça, não consegue. Veiga ganha o lance, sai jogando para menino protege para o time do Palmeiras, é derrubado. Tá parado o jogo, marcada a falta, próxima linha de vídeo gramado. Falta para o time do Palmeiras bater. Vem menino para a cobrança, ele bate a falta para ser para o jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Recolhe do campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras, bola foi chuta. A abertura vem para o toque de bola do Zé. Zé Rafael já prende o lance pelo comando de ataque, solta a jogada Coutinho pelo setor de esquerda para Vanderlan, deixou para John. Ele domina do campo de ataque, balança Vanderlan, volta a jogada para Zé. Zé domina para o time do Palmeiras, erga a cabeça, inverte na direita, que é boa para Mike. Mike tem aberto pela direita, Arthur. Recolheu novamente, tem que soltar de primeira, prefere o toque no meio de campo. Já domina do campo de ataque, bola foi chuta para Arthur. Na velocidade, tentou chegar na bola, chegou o zagueirão, vem para tirar, mas na bola, chega bem na esquerda, vem para ganhar Marlon, ele ganha para o time do Cruzeiro, sai jogando no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, pisa na bola, consegue Arthur recolhe do campo de defesa, Arthur Gomes, tenta finta para Marlon, a bola saiu. Lateral para o Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo girando o placar do Campeonato Brasileiro.
Continua para você, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Vem Arthur pelo setor de esquerda, que é para ataque, vai pro toque de bola, soltou para Veiga, entrada na área, bateu pro gol. Passa a direita do gol, vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro, Batera. Pegou mal na bola agora o Rafael Veiga, ele marcou um gol parecido com esse contra o time do Fortaleza. Desta vez ela abriu demais, se perde pela linha de fundo em tiro de meta para o goleiro Rafael Cabral. Você ligado no Futebol Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminho, mas Nakata sabe por que hora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21:30 de bola, rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Allianz Parque. Palmeiras e Cruzeiro, placar de 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Paulo do Vale. Ulisses, às 5 da manhã desta terça-feira, acontece a primeira semifinal da Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Suécia, jogo na Nova Zelândia. A bola volta no toque de bola, Arthur foi empurrado, tá parado o jogo, falta do Marlon em cima do Arthur, em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, pelo campo de ataque pro Verdão Batera. Falta a favor do time do Palmeiras, o Mike já pede ali a aproximação de algum companheiro, Abel Ferreira de braços cruzados acompanhando por enquanto este 0-0 contra o Cruzeiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta para a direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente, tenta Mike, o toque de bola, a bola sai. Em lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, campo de defesa lateral para o time do Palmeiras cobrar pelo setor de direito do seu campo de retaguarda. A bola vai ser solta à frente do campo de defesa, se posiciona Mike. Vem para a cobrança de lateral, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Semicapital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Parado o jogo. Falta para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque, a falta para o time do Palmeiras cobrar. Você está ligado no Futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já do meio do campo de defesa para ser para o jogo, reca no campo intermediário para o comando de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Lançamento foi feito pelo meio de campo com um toque de bola curtinho de Murilo prendeu, soltou, jogada curtinha na intermediária para John abriu para Zé lançou para Vanderlan, tentou, dominou da linha de fundo, abriu o compasso, cruzou para trás para Rony, chegou o zagueiro, ele vem para tirar a bola, volta curtinho na intermediária, John vem para brigar, tenta ganhar para o time do Palmeiras, está parado o jogo. Mas o árbitro marcou a falta de ataque do John. Exatamente. Está parado o jogo. Chegou empurrando as costas do Wesley, cometendo a falta no campo de defesa do Cruzeiro, de ataque do time do Palmeiras. Segue 0-0, só destacando, né, Ulisses? Primeira vez que Abel Ferreira e Pepa se enfrentam na área técnica em Portugal. Este duelo aconteceu 8 vezes. 6 vitórias para os times de Abel Ferreira, um empate, uma única vitória para os times comandados pelo Pepa. E tenta descer, vem com a Bistilha para o time do Palmeiras, tenta ser para o jogo, não consegue, a bola volta curta no meio de campo com o time do Cruzeiro que sai jogando. Recolhe Lucas Silva, faz o giro na marcação, tenta o toque de bola para Jussá, ele prende o Lúcio do campo de defesa, solta o continho na zaga central para Norris domina pelo campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, ele prende o lance e prefere voltar a jogada pela intermediária, abre a jogada curtinho com o Felipe vem para o toque de bola, Felipe Macedo, ele domina para o time do Cruzeiro para ser para o jogo, você está ligado no Futebol Bandeirantes, Bandeirantes com você, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do campeonato do Brasileiro. Continua pra você, meu amigo, sabe o que? Continua Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Na Bandeirantes quem fala é você, Paulo do Vale. E o equatoriano Moisés Caicedo é a transação mais cara dessa janela de transferências. O Chelsea paga ao Brighton 133 milhões de euros, a maior contratação da história da Premier League. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com seu microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Você ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente no campo de defesa.
defesa, lateral para o time do Palmeiras, bater e ser jogando. Lateral para o time do Palmeiras, cobrado pelo seu campo de defesa. Ele tenta a finta em cima da marcação, domina novamente, vem para afastar o perigo, corta Norris novamente, põe para fora, lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral vai ser cobrado para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança. Se posiciona Vanderlan para bater lateral para o time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta para Veiga, Veiga para Zé Rafael. Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para a direita para Arthur. Arthur tentou levantamento para Mike de primeiro no meio do caminho, vem para tocar na bola, Marlon põe para fora. Lateral, próximo ao banco de reservas do Palmeiras. Manual para o Palmeiras bater pelo setor de direita, além do banco de reservas. Mais próximo à grande área, lateral vai ser cobrado para o toque de baracutinho de Arthur. Arthur domina para o time do Palmeiras, faz o giro em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, dá o tapa na bola, tentou partir para o comando. Aperta novamente o Palmeiras para ganhar a jogada. Levantamento foi feito à frente, vem para fazer a falta. O árbitro para. Está marcada a falta do Gomes. Campo de defesa para o time do Cruzeiro bater em frente ao banco de reservas do Palmeiras. Chegou pegando ali o Papagaio, camisa 40 do time do Cruzeiro. Falta marcada a favor do Cabuloso. Segue empatando 0-0 contra o Palmeiras. Por sinal, Ulisses, os últimos 3 jogos entre essas duas equipes, 3 vitórias do Palmeiras, mas no repertório geral o Cruzeiro leva vantagem, 35 triunfos contra 34 do Verdão. A bola volta, o Palmeiras pode empatar, então hoje se vencer o jogo, né, Solera? Exatamente. A bola foi solta, à frente ganha a jogada. John abriu depois do Vanderlan, tocar de cabeça, vem Vanderlan, cruzamento errado. Poderia ter dado um tapa na bola e buscar a linha de fundo, Vanderlan. A bola volta no meio de campo, tenta descer o time do Cruzeiro, zaga aberta do time do Palmeiras. Abertura completamente equivocada no posse de bola de Lucas Silva. Domina pelo setor de esquerda do time do Cruzeiro, tenta descer com Arthur Gomes. Arthur Gomes domina, gira pelo meio de campo, vem para o toque de bola Lucas Silva. Ele domina do campo de retaguarda, vai ser jogando com o Jussá. Jussá prendeu pela meia direita para William. William domina para o time do Cruzeiro, abriu o compasso, bateu pro gol, Lomba! Ele dá o tapa na bola, manda para a linha de fundo, escanteio para o Cruzeiro bater. Cruzeiro que não chega, Cruzeiro que não consegue praticamente passar do meio de campo, agora passou e quase o William surpreendendo o goleiro Marcelo Lomba, arriscou de longe, o camisa 42 dá um tapinha nela, escanteio a favor do Cruzeiro e ninguém apareceu para cobrar, todo mundo foi para a área, ninguém foi para a bola para bater, agora sim Wesley, camisa 11, ex-Palmeiras, chega para fazer o levantamento. Vai você bater escanteio aí, pô. Tô longe. Ah, então tá bom. E não aguenta correr, der um né? pique hoje é perigoso. É. Mas passa enrolando. Escanteio, Wesley para a cobrança para o time do Cruzeiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio cobrado, o levantamento foi feito à frente, vem para o toque de bola, afasta, menino, põe para fora novamente no escanteio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. O quinto sinal marcou, são 19 horas e 30 minutos, Campeonato Brasileiro. 29 minutos de bola rolando, Palmeiras e Cruzeiro, placar de 0-0. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater pela direita, escanteio cobrado, o levantamento foi feito à frente, o toque de cabeça para trás, tentou. O Castan tentou, não conseguiu. A bola volta na esquerda com Marlon. Marlon domina, mas o Bandeira já estava marcando impedimento depois do toque de cabeça do Castan. Exatamente, o Castan toca de cabeça, ela sobra para o Arthur Gomes na ponta esquerda, mas estava em posição irregular o camisa 19 do Cruzeiro. Só impedimento a favor do time do Palmeiras fazer a reposição. 29-0-0, Palmeiras e Cruzeiro. Mauro Betting fala. Cruzeiro teve as melhores oportunidades do jogo até agora, com o William A2 e agora a 27 de tiro longo que foi rebatido. O Palmeiras com muita dificuldade para criar, a Veiga não está tão legal. Rony sai da posição de centroavante, vem pela direita, mas a bola não chega. Troca de função com o Arthur, mas fica com dificuldades que o Cruzeiro por enquanto marca direitinho. Um jogo muito arrastado até agora na linha Esparta. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar de Palmeiras e Cruzeiro, placar de 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É bola, campo de defesa para o time do Cruzeiro, ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de defesa para o jogo. Aperta novamente na marcação. Vai tentar o toque
toque de bola contigo no setor intermediário. A bola volta para o comando de ataque no peito de Murilo. Murilo domina novamente para o time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação pela direita, tenta descer novamente Mike prende para o time do Palmeiras. Ele tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, vai para a finta na marcação, já domina a jogada, recolhe pelo setor de esquerda, volta para Gomes domina no campo intermediário, lança a jogada no peito, tenta buscar a jogada novamente, o time do Palmeiras não conseguiu, ela volta contigo no setor intermediário, aperta, vem para o toque de bola, Gomes tentou sair para o jogo, toma falta, o árbitro para, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. Foi deslocado pelo Papagaio, por isso não conseguiu fazer o corte, o capitão do time do Palmeiras, Papagaio, fica na reclamação, mas a falta está marcada perto do círculo central. O tempo não para, Bandeirantes marca. ...31 jogados para você conferir. O primeiro tempo de jogo girando o placar do Brasileiro. Allianz Parque continua para você. Palmeiras e Cruzeiro 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí do Vale. Ulisses Costa lembrando que na quarta-feira tem decisão na Copa do Brasil. São Paulo e Corinthians se enfrentam 7h30 da noite no Morumbi, valendo vaga na final da competição. Ulisses Costa. E vem para o jogo, domina Rony para o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de direita, toca na bola, mas ganha o lateral. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, campo de ataque. Foi inteligente, agora o Rony, ele joga essa bola em cima das pernas do Castan para faturar arremesso lateral. Palmeiras tenta descer pela ponta direita em busca do primeiro. A bola volta no campo de ataque, domina novamente, tenta a finta em cima da marcação, já recolhe o time do Palmeiras para ser o jogador do campo de retaguarda. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, domina Vanderlan, soltou na grande área, tentou Veiga de cabeça, não consegue. A bola volta no campo de retaguarda, vai tentar a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do verde, abertura para Mike recolhe pelo seu campo de defesa e sai jogando. Sil renova sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Ela volta contigo no campo de defesa para ser o jogador Palmeiras. Mauro Betting fala na Bandeirantes, 32 jogados, placar do jogo de 0-0, Mauro. Cruzeiro mantém o Papagaio, Rafael Elias bem espetado à frente, abre bem os lados, marca bem, evita a série do Palmeiras como agora pelas laterais. Vanderlei, que tem sua melhor qualidade no apoio, não consegue jogar e o Cruzeiro segue mais perigoso aqui em São Paulo. Tá parado o jogo. Tá marcado bola novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Tá parado o jogo aí. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ela volta contigo no campo de defesa, já recolhe contigo pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Lançamento vem para Murilo prende o lance, tenta o lançamento para Veiga recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, vem para finta na marcação para Menino, driblou, fintou, abriu o compasso, bateu mal pro gol, a bola volta para Veiga, se atrapalha com ela, ganha a jogada agora sim na direita para Arthur levou para a linha de fundo, faz o break no marcador, já domina, tem Menino aberto atrás, rola para Menino, vem cruzamento na grande área, nossa senhora, bateu exageradamente, a bola volta no toque de bola de John domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta a finta, perde a bola na sequência, ela volta com o time do Cruzeiro que já sai jogando pelo seu campo de defesa, lançamento vem no setor intermediário, vai para o domínio de bola, Lucas Silva domina, protege, vem Zé Rafael, ganha o lance para o time do Palmeiras, o árbitro para, marcou a falta que não aconteceu, mas não aconteceu mesmo. Agora ele vai dar amarelo para o Gomes, tinha que dar amarelo para ele, que é incompetente. Exatamente, com este cartão amarelo, Gustavo Gomes não viaja para Cuiabá para enfrentar o Cuiabá fora de casa no próximo sábado, 6h30 da tarde. Estava pendurado o capitão do Palmeiras, fora do próximo compromisso por reclamar da incompetência do árbitro. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. E aí, Mauro Betting? Não houve a falta, houve a reclamação assintosa do Gomes, mas dá para imaginar que, como ele provavelmente já não jogaria, o Palmeiras deve ter uma equipe alternativa contra o Cuiabá em grande fase, que esse cartão amarelo dele tenha sido estratégico também. Não que ele quisesse agora, nesse momento do jogo, mas acho que o pacote leva a isso e o árbitro errou. Tá paralisado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando, 35 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Allianz Parque para você continua.
Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Paulo do Vale. Ulisses, daqui a pouco pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Vasco da Gama enfrentando em Bragança Paulista a equipe do RB Bragantino. Amanhã encerrando o primeiro turno, Atlético Paranaense e Cuiabá, 8 horas da noite. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Alô, Gabi. Alô, Altair Sabiá em Bauru, ligados no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo, tá marcada a bola para a equipe do Cruzeiro. Jogador do Cruzeiro não tem condição de jogo, mais um sendo substituído. William, camisa número 12, o lateral direito, é agora quem sente muitas dores no tornozelo, ainda por causa daquele choque no começo do jogo contra o John, tá mancando bastante. William agora tá vendo se consegue andar, vai subir no carrinho maca. O Pepa colocou os reservas no aquecimento, agora o William sai andando. Carrinho Max estacionado no meio do gramado, jogador do Cruzeiro sai andando e o Wagner Nascimento Magalhães, naquele jeitão, Wagner Nascimento Magalhães de apitar, né? Tá esperando todo mundo se posicionar para ele tomar um ar e aguentar correr. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Cruzeiro bater. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Entra, mata o jogador, senta e de repente levanta e sai andando, Mauro. Parece que é assim desde 1863, antes da existência não só do carro-máquina, mas de carro, né, Ulisses? Olha o Rony lançado, deixou pra Veiga, entrou na área, bateu pro gol em cima do Rafael. Rafael Cabral faz a defesa. E agora o Rony reclama demais com o Rafael Veiga e tô com o Rony nessa, porque o Veiga, ele tinha a possibilidade de só rolar pro lado. O Rony sairia cara a cara com o Rafael Cabral, ele tentou bater cruzado, bateu fraquinho. No centro do gol, defesa fácil pro goleiro do Cruzeiro. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque, vem Mike de cabeça inteligentemente, toca na bola, põe pra fora, tá parado o Júlio. Bola nas mãos de Lomba, prazer, jogando pelo seu campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes e vem pro jogo, tenta descer o time do Palmeiras, cruzamento na grande área, vem Mike ganhando domina pelo setor de direita, vai para o cruzamento em cima da marcação, a bola sai. Escanteio direita para o time do Palmeiras bater. E quem sabe na bola parada para o Palmeiras abrir o placar, jogando no Allianz Parque. O Mike tenta o cruzamento, é travado pelo Marlon. Escanteio para o Verdão, Rafael Veiga, pé canhoto no córner para fazer a cobrança. Tá paralisado o jogo, tá marcado escanteio novamente do campo de ataque. Você ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Levantamento vem pra dentro da grande área, vem pra cobrança de escanteio. Recolhe do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, Coutinho. Escanteio pro Palmeiras bater, Veiga vem pra cobrança, soltou o menino, apareceu, abriu pra Mike. Mike devolve a jogada pra Veiga, abriu o compasso, tentou o cruzamento, tocou o zagueiro. É pra Zé Rafael, dominou na cara do gol, travou, o zagueiro vem pra tirar. A bola volta do campo de ataque pra menino, tentou enfiar o pé na bola do gol, sai pra fazer a defesa. Rafael Cabral e Zé Rafael ficou reclamando, o time do Palmeiras pedindo pênalti. Mas que com a mesma sensação que você narrou, Ulisses, só foi travado o camisa 8 do time do Palmeiras. Calma aí, o jogador do Cruzeiro tem que tomar amarelo. Ele empurra o jogador do Palmeiras em cima do goleiro do time do Palmeiras. Pelas costas, o Rafael Elias, o papagaio. Isso aí é um lance que pode ocasionar contusão séria. Ele empurrou o jogador do Palmeiras em cima do goleiro do Palmeiras. Ô Soler. E o Wagner Nascimento Magalhães, nada marca, apenas a falta. E aí, Mauro Betting? Eu também marcaria só a falta, Ulisses. É que você gosta de violência. A bola volta no campo de ataque, tenta aquele bola contigo no setor intermediário. Eram 3 carecas na jogada, por isso. Opa, segue o jogo aí. É brincadeira. Domínio do campo de ataque, tenta o cruzamento na grande área. Sai Lomba do gol para fazer a firme boa defesa. Ele vai ser jogando para o time do Palmeiras. Lomba tenta o toque de bola para John de forma errada. Já recolhe pelo comando de ataque, aperta o time do Cruzeiro. Você ligado no Futebol Bandeirantes, levantamento vem na grande área, subiu de cabeça, tenta tirar o perigo Mike, mas ele dá a jogada pelo setor de esquerdo do campo de ataque, vem Cruzeiro, levantamento na grande área, de cabeça vem para afastar o time do Palmeiras. A bola voltaria para Rony. Rony não domina, perde a jogada para o time do Cruzeiro que sai jogando no campo de defesa. É bola para o time do Cruzeiro que tenta ser jogando, bola colocada para fora, lateral para o time do Palmeiras bater pela direita, campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro.
Continua para você. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí. Ô, Paulo do Vale. E na quarta-feira, 4 da tarde, no horário de Brasília, tem a Supercopa da Europa entre Manchester City e Sevilha. O City sem De Bruyne, Cancelo e também Bernardo Silva. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, Mauro Betting fala. 41, primeiro tempo, 0 pro time do Palmeiras, 0 pro Cruzeiro. Já o Capelanes vem com o intervalo Bandeirantes. Alô, Mauro. E o jogo tá pra 0x0 mesmo, né? O Palmeiras teve aquela chegada com o Veiga aos 36, o Cruzeiro 2 e muito pouco. O Cruzeiro tá feliz pelas circunstâncias, jogando contra o Palmeiras, não é o melhor Palmeiras e não tá jogando bem mesmo a equipe do Abel. E deram uma pegada agora. Fica caído o Veiga no campo de jogo. E o árbitro mandou seguir, Solera. Mandou seguir, o Cruzeiro tenta descer agora pela esquerda de ataque. E o Rafael Veiga ficou sentindo muitas dores. Fica tranquilo que eu tô olhando. E o Veiga sentiu muitas dores no braço esquerdo. Esse é o destaque. O Veiga até agora sente muitas dores ali na região do braço e do ombro esquerdo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Alô, Nilson Peloso em Veracruz, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grande Nilson, meu primo, curtindo o Sonsaço Bandeirantes em Veracruz. A bola volta no campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de para tentar ser jogando o time do Palmeiras, bola foi solta para Murilo. Murilo domina do comando de ataque, tenta o toque de bola para John. Já passou, esticou a jogada na esquerda, cá para ataque para Vanderlei, levou na linha lateral da grande área, cruzou no gol, toque de cabeça do menino péssimo. Por sobre o gol, linha de fundo, tiro de meta. Cruzamento na medida do Vanderlei para o Gabriel Menino chegar, atacando a bola, buscando o cabeceio firme. Ele dá aquela cabeçadinha com a tampa da cabeça, ela vai por cima do gol, só tiro de meta para o Rafael. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o microfone Bandeirantes. A bola volta contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras, vem com o Menino. Menino prende, não pode soltar na direita do campo de ataque, deu para Veiga. Veiga não foi na bola, saiu dela. Menino tocou, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta. E agora legal o menino hoje, hein? Partida ruim, né? Tá mal, Mauro? Muito. Será que aconteceu com o menino, hein? Não tem a menor ideia, mas não tá legal. É bola do seu campo de defesa para ser jogado prendendo-se contigo no setor intermediário. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ela volta curta do campo de retaguarda, tenta descer. Neste meio de semana, quarta-feira, tem São Paulo, tem Corinthians valendo vaga para a final da Copa do Brasil. A bola volta do campo de defesa, tanto toque de bola curtinho, o time do Palmeiras tenta ser jogando, passa mal Zé. Ela volta no campo de ataque, vai parar o árbitro do jogo. Tem jogador do Cruzeiro que está caído. Wesley está caído e agora o William chega ali para dar uma bronca no árbitro da partida. Na verdade não é o Wesley, acho que é o Papagaio daqui, está meio distante para enxergar direito. O próprio. O Papagaio ele acabou trombando ali com o Murilo, ficou caído no chão e o William reclamando demais com o Wagner Nascimento Magalhães. O Cruzeiro queria essa falta. Tá parado, o jogo já está marcado, a bola no campo de defesa para o time do Cruzeiro bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo direito do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente, menino vem pro break, tenta o toque contigo no setor intermediário. Já recolhe a jogada para Zé. Zé Rafael domina pelo time do Palmeiras, tenta o toque de bola para o comando de ataque, abriu para Murilo. Murilo domina para Zé Rafael, tenta soltar a jogada para a direita para Arthur. A bola vai chegar no pé do Arthur, já domina pelo comando de ataque, faz a finta, menino tá impedido, não tá não? Tá sim. E bastante. E agora o menino caiu. Sentiu a virilha, o Gabriel Menino, camisa 25 do time do Palmeiras. Ele olha já para o banco de reserva, sente dores na virilha. Gabriel Menino. Sabe quem tá ligado na gente, o Mauro Betti? Quem? Você que é uma candinha danada, você é uma fofoca da vida. Olha lá, hein? Esse é um negócio, hein? Quem? Sérgio Patrick. Ele tá ligado sempre. Papai maravilhoso, tem alguém que merece o Dia dos Pais feliz, é o Patrick. Que pessoa. Que pai, que irmão, né?
Que maravilha, irmãozaço. Grande Patricão, grande também. Sérgio Patrick. Maravilhoso, ele tá sempre ligado, né? E o Patrick, aqui parado o jogo. Todo gás, viu? Menino tá caído. Menino caído e mais 5 minutos de acréscimos. Então, quando ele levantar, provavelmente o Wagner Nascimento Magalhães vai colocar mais um minutinho. E aí tá parado o jogo. Você curtindo o sozaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro 0-0. O que tem que fazer o Palmeiras, hein, Mauro? Gol. Só isso? Cruzeiro também. Mas o jogo não Nada tá legal, mais? né? Não. Assim, pode acertar o pé. O Gabriel Menino não faz uma partida irreconhecível. O próprio Veiga não tá legal. O Rony não vive um grande momento, mas sempre se supera, sempre corre. Não que os outros também não corram. Mas tem muito mérito da equipe do Pepa. Marca direitinho, joga um pouquinho mais à frente. Podia até soltar mais os pontas para encostarem no Papagaio. Enfim, para a estratégia do time do Pepa, tá bom. Pro Abel, não tá legal, não. Richard Rios. Futebol da Bandeirantes Rios. Vem aí, hein? Sempre ele no lugar do menino, né? O menino não tem mais condições de jogo, então Richard Rios daqui a pouco vem para a primeira alteração do técnico Abel Ferreira. Lembrando, né? O Cruzeiro perdeu com 7 minutos o Matheus Vital machucado. Um primeiro tempo ruim, com qualidade técnica e para os jogadores, já que 2 se machucaram antes do intervalo. E o menino já estava com uma proteção ali na virilha, hein? Exatamente, ele vinha sentindo dores anteriormente no tornozelo, agora ele chega com essas dores na região da coxa, da virilha, e será substituído pelo Richard Rios. É bola do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tá parado o jogo. Tá marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Cruzeiro bater. Lateral para o time do Cruzeiro cobrar para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É na volta do campo de defesa para ser jogando. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola volta lateral para o time do Cruzeiro bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, Marlon. Ele bate, levanta o material, tenta o toque de bola, Coutinho Veiga, vem para ganhar, a jogada não consegue. Murilo subiu de cabeça, corta, tira o perigo dali para a volta do campo de defesa. Já tenta partir para o comando de ataque, faz o giro, recolhe novamente o time do Cruzeiro. Domínio do campo intermediário, domínio pelo campo de defesa, vem Felipe Machado. Ele prende o lance no campo da retaguarda, vai tentar a pinta, Felipe Machado prendeu, passa do primeiro, passa do segundo, soltou bola à frente, vem para tirar o perigo dali. Mike antecipa a jogada, põe para fora em lateral para a equipe do Cruzeiro bater. Na jogada do Jussa, se livrando exatamente na marcação do Richard Rios, camisa 27 que acabou de entrar, ele toca na medida para o Papagaio. O Mike estava atento, evita a chance do Cruzeiro. Eu vou dizer para você, hein? Tirou o doce da boca da criança. É uma boa expressão, Ulisses. Condiz. Ia fazer o gol, o Papagaio, hein? Podia. Tá bem o Papagaio, tá se esforçando. Tá falando muito só. Boa. Defesa tenta o toque de bola contigo do setor intermediário. Aperta, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Levantamento com o time do Cruzeiro pela direita. Na direita do tanque de bola, bola vem curtinho, vem pro toque de bola. Murilo domina para Zé Rafael. Zé Rafael tentou chegar na bola, vem na dividida. Ela volta curta pelo meio de campo. Recolhe o time do Cruzeiro para ser jogando. Lançamento vem pelo setor intermediário. Prende o lance curtinho, Arthur Gomes. Ele prendeu, soltou pelo setor de esquerda. Cá para ataque, vai para finta na marcação. Já domina para o comando, tanto o drible em cima da marcação. Prende o lance pelo setor de esquerda. Ergue a cabeça, vem Mike para tirar o perigo. Domina do campo de defesa, Gomes sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele tenta ligar a jogada para o comando de ataque, levanta para o comando, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Palmeiras, vem para sair para o jogo, domina novamente Veiga, lança a jogada no meio para ninguém. A bola volta, campo de defesa com o time do Cruzeiro, que domina com o toque de bola de Felipe Machado. Ele abre a jogada pelo comando de ataque, tenta o toque de bola para John John. John John domina pelo time do Palmeiras, perde o lance para a volta com o time do Cruzeiro, aperta John John para a batida pro gol, dá o tapa na bola lomba. Eu tive impressão no chute do Rafael Elias, do Papagaio, que essa bola entraria no ângulo esquerdo. E foi ele mesmo. O Papagaio chega, recupera a bola do John John e quase marca um golaço no Allianz Parque. Você falou, né, Ulisses? Papagaio tá falando muito. É exatamente esse o motivo do apelido. Ainda na base do futsal do Palmeiras, era um garotinho tanto quanto animado, um pouco falante, então por isso virou o Papagaio. Quase marca um golaço. Escanteio para o Cruzeiro. Felipe Machado, camisa 23, toma a posição de pé direito. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro, bater Vinícius Machado, vem para a cobrança pelo setor de direita, escanteio para o time do Cruzeiro, bater pela direita do campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área, repito o placar do jogo, 0-0, lançamento na grande área, subiu de cabeça Zé Rafael, tirou a bola, volta com o time do Cruzeiro, daqui a pouquinho Capelanes e o intervalo Bandeirantes, já João Paulo Capelanes e o intervalo Bandeirantes, lançamento vem para dentro da grande área, ela passa.
tentou subir de cabeça para chegar na bola, para tocar na bola, se atrapalhou todo o jogador do time do Cruzeiro. E só tiro de meta a favor do goleiro Marcelo Lomba. Agora o quarto árbitro da partida, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, levanta a placa. Mais um minutinho, vamos até os 52. A bola volta para Rony volta a participar do jogo, mas toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater pela esquerda no campo de defesa. 0-0 Palmeiras e Cruzeiro. Capelanes daqui a pouquinho vem para comandar o intervalo. Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui se posiciona para ser para o jogo, já vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Cruzeiro, já domina no campo de defesa, vem para o toque curto pelo setor de meio de campo. Gomes abre a jogada para Mike já domina pelo seu campo de defesa, ele tenta girar, jogada para comando de ataque, volta a jogada pelo setor de esquerda para Murilo liga rapidamente para John quando ergue o braço ao árbitro. Termina o primeiro tempo do Allianz Parque. 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro, tudo ficou para o segundo tempo. Na Bandeirantes está chegando ele aí, alô João Paulo Capelanes, fala Capela. Fala lição, Ulisses Costa, o maior narrador do Brasil, por enquanto. Que pelada no Allianz Parque, hein, velho? Que pelada no Allianz Parque, em Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Poucas oportunidades, pouca movimentação, pelo menos no campo de jogo, porque nas arquibancadas o torcedor do Palmeiras faz a sua festa tradicionalíssima do Allianz, hein, Soler? Exatamente, por sinal, Capê, no último jogo contra o Atlético Mineiro, a gente viu muitas cenas, né, de torcedores palmeirenses e atleticanos convivendo em harmonia, tomando uma cervejinha junto, e hoje, aleatoriamente, tem um monte de torcedor vascaíno, pelo menos tinha um monte de torcedor vascaíno perto aqui do Allianz Parque. Tomei banho hoje. É, porque hoje eles vão até Bragança Paulista para o jogo contra o Bragantino, então os torcedores do Vasco estavam confraternizando com os torcedores do Palmeiras antes da viagem até Bragança Paulista. Para falar do jogo de hoje, Capê, o Abel Ferreira já teve que mudar, saiu o menino machucado, entrou Richard Rios. Para o segundo tempo, ele ainda tem à disposição Marcos Rocha, Hendrick, Luan, Flaco Lopes, Breno Lopes, Luiz Guilherme, Garcia, Naves, Fabinho e Kevin, além do goleiro Kaique. Maravilha, daqui a pouquinho o Gustavo Soler volta para o segundo tempo no Allianz Parque. De por enquanto, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. E que pelada, hein, seu Mauro Betti? Qual? Essa aí que a gente tá tentando acompanhar com emoção. O Ulisses tá colocando, mas tá o jogo tá duro, hein, Maurão? Tá duro de ver mesmo, tá duro de torcer pro Palmeirense, pro torcedor do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro voltando, ainda longe do ideal, mas caminhando, é longa recuperação, ok, né? E ainda tem que criar as melhores oportunidades. Foram 3 com boa vontade do Cruzeiro, 3 chegadas, 2 delas de fora da área, com o William aos 27, agora aos 48 com o Papagaio. Teve a chegada inicial do William de canhota aos 2, e do Palmeiras teve só um lance com o Veiga aos 36. Bem destacado pela reportagem da Bandeirantes, que era o lance que talvez ele pudesse combinar, concatenar, que é a bela palavra, com o Rony, mas o fato é que a palavra pode ser bonita, meio pomposa, mas o jogo foi longe do ideal. Gabriel Menino errando muito, o Veiga errando muito, Palmeiras não dando bote correto na marcação, saindo um pouco pelos lados, Marco abaixo do potencial, mesma coisa com o Vanderlei. E do lado mineiro, Wesley e Arthur Gomes dando velocidade pelos cantos, marcando também. O Matheus Vital teve que sair logo pela lesão, evidentemente atrapalha qualquer plano, mas não entrou mal o Felipe Machado não, para fazer ele a meiuca. E o Papagaio só, o Rafael Elias, que sentiu a ausência de mais chegada, tanto do Arthur Gomes quanto do Wesley, estavam bem pelos lados, podiam se aproximar mais do atacante solitário do Cruzeiro. Ainda assim, a estratégia mineira foi melhor, jogou um pouco melhor do que o Palmeiras, mas o jogo não foi bom mesmo aqui no Allianz Parque. Nota do jogo, Maurão? 4. 4. Ah, 4 nota Karsugiano, né? 4. O Karsuga era assim, aquele de 2011 na Vila, Santos 4, Flamengo 5, ele daria nota 6,5. Mas aqui é 4, né? Mas 4 ainda assim passa de ano. A arbitragem algum problema, Maurão? Passa de ano só na tua escola, né? Passa. Que escola no mundo passa nota 4? Ele fala faz 10 anos que ele fala isso. 4? De 0 a 100? Que é isso, Capelão? É Agora 6 o mínimo. Você... Não, 5 tudo bem, agora nota 4 eu nunca vi, pô. Mas isso é literalmente abaixo da média. Você passa pro conselho, faz aquele servicinho sem nota, você tá ligado, sim. né? Conselho tudo bem. Isso, então dá pra passar. Nota do narrador, hein? Que nota merece? Essa é sempre 4. Mas é de 0 a 4, entendeu? Hein, Capelinha? É de 0 a 4, irmão. Não, o Ulisses é maravilhoso. 0, máximo 4. Ele faz também 300 coisas ao mesmo tempo. Eu adoro o Ulisses. Eu adoro. E a arbitragem, Maurão? Sem BO, tudo tranquilo? Não, teve assim um e outro. Aliás, a gente adora, entre tantas bobagens que a gente fala na imprensa, é o famoso... a arbitragem não teve um bom trabalho porque inverteu faltas.
Quantas faltas são invertidas na história do futebol interplanetário? Deve ter acontecido umas 14, né? Não tem inverter falta. Ou você não marca a falta, ou você marca uma falta que não aconteceu. No caso, o Wagner, ele só marcou naquele lance do cartão amarelo pro Gomes, houve a falta, ele não marcou. Aí o Gomes reclamou, exagerou e tal. Mas fora isso, normal. Nota 5. Ah, tá ótimo. Tá bom. Mauro Betti. Aí pelo visto, vai ser o maior aluno da tua classe, né? Ah, não Porque tem se dúvida 4 alguma. tá na média, 5 é o Einstein, Eu né? acho que qualquer nota que não seja um 0 já é alguma coisa. Não, porque mas zero pelo menos ninguém, alguma coisa cara. você acertou. Não, ou de repente errou o professor ao dar nota, né? Sei lá, 0 não, né? 0 não. Até já, Maurão. Tá, até amanhã. Um abraço, voltamos no Primeira Hora. Daqui a pouquinho, Mauro Betti volta pro segundo tempo de Palmeiras e Cruzeiro 0-0 no Allianz Parque, com o Ulisses Costa, com o Gustavo Soler e agora o PDV. Paulo Vale, muitos jogos movimentam a rodada cheia de Campeonato Brasileiro no último final de semana, é claro, mas amanhã o complemento dessa rodada do primeiro turno, é o ponto final no primeiro turno do Brasileirão 2023, PDV. Isso mesmo, João Paulo Capelanes. E já, Bragantino e Vasco da Gama, 9 da noite, no Nabizão, em Bragança Paulista. E amanhã, 8 horas da noite, o seu Atlético Paranaense encerra o primeiro turno do campeonato, recebendo o Cuiabá na Liga Arena. Lembrando que o Brasileirão tem a liderança do Botafogo com 47 pontos, que no sábado bateu o Internacional por 3-1. A melhor campanha da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, desde que é disputado nesse formato, com 20 equipes. Tem o Botafogo que caminha a passos largos, quem sabe, para confirmar o título no segundo turno da competição. Até porque o Grêmio, o segundo colocado, tem 33 pontos, ou seja, 14 de diferença neste momento. O Grêmio que tem um jogo a menos. Vai ainda realizar uma partida que ficou para trás do Campeonato Brasileiro e pode até encostar um pouquinho no time do Botafogo, mas que não vacila. E na zona do rebaixamento, tem o Santos. O Santos, com apenas 18 pontos, foi goleado no final de semana pelo Fortaleza 4-0. O Coritiba, com 14 pontos, aparece na 18ª posição. O Vasco da Gama, que entra em campo daqui uma hora, com 12 pontos, tenta dar uma aliviada e vencer o Bragantino. E o América Mineiro, em que coisa, 10 pontos apenas para o Coelho, que vai novamente disputar a Série B, ao que tudo indica, pelo menos se repetir essa campanha no segundo turno, João Paulo Capelanes. Que fase do Coelho, hein? Se não abrir o olho, volta a jogar mais uma Série B na sua história em 2024, mas calma, torcedor. Tem muita coisa para acontecer ainda no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando, esse meio de semana, jogos fundamentais da Copa do Brasil. Quarta-feira, Morumbi vai ficar pequeno para tanta gente. São Paulo e Corinthians, lembrando que na ida o Timão venceu por 2-1. Não há o critério do gol marcado fora de casa. E amanhã, Neoquímica Arena. É isso que você ouviu, torcedor. Terça-feira, evitem a região de Itaquera. Evitem a região da Zona Leste a partir das 4, 5 horas da tarde. Treino aberto na Neoquímica Arena para mais de 35 mil torcedores. Assim como Morumbi, a Neoquímica Arena vai ficar pequena. Quem vai ficar pequeno também é o Allianz Parque para todo o segundo tempo, já de Palmeiras e Cruzeiro. Por enquanto 0-0, mas expectativa de muitos gols na segunda etapa. Futebol é com a Bandeirantes e até já! Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na carta
no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogando pela direita, ela estava na esquerda no primeiro tempo, encarou a marcação, buscou a linha de fundo, chutou, brilhou! É Copa do Mundo Feminina da FIFA aí. E onde tem estrelas, tem Estrela Bet. Só que agora com uma apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo, porque uma coisa é certa, as estrelas são elas. Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Motorista parceiro. Mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. 8h05. Estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto, Palmeiras e Cruzeiro vão empatando por 0-0. Com este empate, Paulo do Vale, Palmeiras sobe alguma posição, movimenta a tabela, e o Cruzeiro, Palmeiras pode ser ultrapassado. Como é que tá indo o PDV? Vamos lá, João Paulo Capelanes. Neste exato momento, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras na 4ª posição, ou seja, se mantém no 4º lugar com esse empate, chegando a 32 pontos. Já o Cruzeiro na 12ª posição, com esse empate caiu uma posição do 11º lugar para o 12º lugar com 25 pontos. Os dois times na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro encerrando o primeiro turno. As duas equipes com 19 jogos, ou seja, o primeiro turno já cumprido para Palmeiras e também Cruzeiro. Capela. E uma pergunta, zona de rebaixamento, PDV, atualiza pra gente aí, porque o Payet será jogador do Vasco da Gama, camisa 10, jogador de 2 Copas do Mundo, seleção francesa, muito sucesso na Premier League, baita de jogador, reta final de carreira, mas que contratação aleatória. Eu me arrisco a dizer que essa é a contratação mais aleatória da história do futebol mundial. Ou pelo menos do futebol brasileiro, vai, para não forçar tanto. Porque o James Rodrigues do São Paulo é um grande clube, não que o Vasco não seja, mas olha a fase que vive o Vasco.
pode estar selando o 5º rebaixamento na era pontos corridos. Vice-lanterna. Aí você tem Luizito Soares no Grêmio, que é uma grande equipe, campeoníssima, etc e tal. Mas o Payet no Vasco, olha, não achei que eu ia estar vivo para ver isso aí, hein, do Vale. Exatamente, né? E jogador que estava já há um bom tempo música, no Olympique de Marseille. 7 temporadas jogando pelo Olympique de Marseille. Chega ao Vasco da Gama, desembarca na quarta-feira, 5h20 da manhã, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e vestirá a camisa 10 do Vascão. E o Payet terá uma missão complicada pela frente, porque o Vasco da Gama tem 12 pontos, está na 19ª posição, inclusive já temos, daqui a pouco, né? Pouco mais de 53 minutos para o início de Bragantino e Vasco, Capela. Maravilha, vamos lá, Soler, rapidinho aí que os times já estão voltando. Não tem musiquinha pro Payet já ou não? Arerê, o Payet vai jogar a Série B. Como você é bandido, velho. Como você é bandido. Os times voltaram, né, Soler? Vai começar. Então vai começar. De volta, Gustavo Soler, Mauro Betting e ele, Ulisses Costa. Apita o árbitro, Papagaio toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Domínio do campo de defesa, está jogando Murilo para o time do Palmeiras, abriu jogada para Lomba, domínio do campo de defesa, pois não, Solera. Alteração no time do Cruzeiro, saiu com a 12, William entrou com a 24, Palácios. E aí, Mauro Betting? O William já havia sentido uma lesão, né, no jogo, meio que estava se arrastando e tal, e fez uma boa partida. Das 3 oportunidades da equipe mineira, 2 foram evidentemente com o William. Vai fazer falta, se o Palácio não é mau jogador, mas o William é melhor. Em Washington, José Luiz está ligado no microfone da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de defesa, tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente para o time do Palmeiras, ser jogando no campo de defesa com Zé Rafael, bola para Zé Rafael bater. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou o visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogo brilhou. A bola volta pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola Murilo. Ele domina para o time do Palmeiras, solta a jogada cotinha na zaga central para Gomes. Gomes domina para ele, abre para Mike recolhe para a direita no campo de ataque, faz a pinta, o break, toca a bola para Lomba, Lomba domina dentro da sua grande área, recolhe para o time do Palmeiras para ser jogando com o Murilo, Murilo domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o passe de bola, solta contigo no setor intermediário para John prendeu, abriu jogada no campo de ataque, tentou descer, vem para a finta novamente, Vanderlan tentou ganhar, não consegue. Pelo setor de esquerda, campo de ataque, é isso, né? Exatamente, falta em cima do Vanderlan. No primeiro momento ele leva vantagem para cima da marcação, mas como não teve sequência, a falta marcada em cima do lateral, camisa meia dúzia do verde. Não levou a famosa vantagem, né, Solera? Exatamente, não teve vantagem, então Wagner marca a falta para o Palmeiras. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Não pintou amarelo não, né, Soné? Não, só a falta marcada. É falta pela esquerda para o time do Palmeiras bater. Falta para o Verdão cobrar. Vem para a cobrança de falta. O time do Palmeiras vem com Veiga. Veiga para bater falta para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Rafael Veiga vem para a bola para bater falta. Placar do jogo, repito para você. Placar continua de 0-0. Veiga vem para a cobrança de falta. Deixa a bola curtinha no setor intermediário. Não bateu a falta, não soltou. É para Vanderlan. Tentou o cruzamento para dentro da grande área. Cruzou no boca do gol. A bola volta no caminho. Tentou ganhar. Rony se atrapalha tudo com a bola e perde. A bola volta com o time do Cruzeiro que tentou descer da direita, vem para tirar. John toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pela direita no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Mauro Betti, vou dizer para o seu Abel, tá tão passivo, né? O Palmeiras tá estranho, não tá com aquela pegada, aquela intensidade, aquela vibração do Abel e do time também. Vamos ver o segundo tempo mudando, né? Eu quero dizer que é a troca. Quando o Palmeiras começa atacando pro lado que atacou pro Gol Sul, não é a mesma coisa, viu, Ulisses? É uma outra longa história. E vem pelo jogo, domina pelo campo de defesa. O time do Palmeiras sai jogando novamente com o Murilo. Murilo domina pelo setor de esquerda, cá para ataque. Já caiu. O Dudu faz uma falta danada, né?
Não tenha dúvida. E mesmo porque não é o melhor momento do Dudu. Soma as duas coisas e aí, no caso, subtrai porque ele não está em campo. Nada contra o John, tem muito potencial, tem uma molecada muito boa como o Luiz Guilherme, o Hendrick, né, que não está jogando tudo que pode e sabe e ainda vai jogar. Tudo isso acaba pesando. E aí fica aquela questão da limitação em quantidade de opções pro Abel. É bola no campo de ataque para o time do Palmeiras na esquerda com Vanderlan. Ele domina, passa em frente à área, a área técnica do time do Cruzeiro. Desce pelo setor intermediário. Se aproximou da área, deu para John, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol. Vem para tirar. E Chico, o pé vem para pôr para fora o jogador do Cruzeiro. Aí tira de qualquer maneira o Neres. Foi muito bem agora o Neres, camisa número 27, porque esse cruzamento tinha direção, ia cair no pé canhoto do Rafael Veiga. Ele manda para fora, escanteio para o Verdão e o próprio Veiga vem de pé canhoto para fazer a batida. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Vem Rafael Veiga na bola. Perna esquerda levantou, no gol. Tentou Rony. De cabeça não consegue. John briga perto. Lance a bola. Volta com o time do Cruzeiro que tenta descer do comando de ataque. John vem para ganhar. Ganha a jogada. Toma falta. O árbitro para. Wesley fez falta para a equipe do Palmeiras bater. O Zé Rafael tá pedindo um pênalti na área do Cruzeiro, hein? Exatamente, ele jura de pé junto que foi empurrado dentro da área. Fiquei com a impressão que foi um choque natural dentro da grande área do goleiro Rafael, mas o Zé Rafael continua reclamando demais com o árbitro da partida, o Wagner do Nascimento Magalhães. Gustavo Gomes chega por ali também, falta marcada a favor do time do Palmeiras. Tá parado o jogo. É falta para o time do Palmeiras bater no setor intermediário. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Palmeiras vem Rafael Veiga para a cobrança de falta para o time do Verde. Você ligado na Bandeirantes, 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 5h30 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0, Paulo do Vale. Ulisses, bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, começou agora há pouco, ABC e Ituano por enquanto 0-0. Já, Série A, Bragantino e Vasco da Gama se enfrentam em Bragança Paulista. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, se posiciona para a cobrança de falta, tem falta novamente no campo de ataque, é falta para a equipe do Palmeiras bater, se posiciona. John partiu, Veiga, levantou no boca do gol para Gomes, entrou para fazer o gol, Arthur bateu para fora! Ele abole o gol, Arthur perdeu um gol inacreditável numa metida incrível na cobrança de falta do Veiga. Dentro da pequena área ele bateu por sobre o gol. Cobrança muito boa do Rafael Veiga na medida, mas o Arthur, ao invés dele chegar chapando, ou então até mergulhando de peixinho, ele foi encher o pé canhoto na bola, quase manda na arquibancada, perde um gol simplesmente impressionante. O Gustavo Gomes reclamando que foi puxado dentro da área. Agora o Rafael Toschi Marques conversa com o Wagner do Nascimento Magalhães, lance paralisado e o VAR analisando o puxão na camisa do Gomes. Tá parado o jogo, Gomes reclama demais e pede pênalti. E aí, Mauro Betting? Daqui não vi. E no VAR não viram também nada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É para o campo de defesa, tenta descer Coutinho no setor intermediário. John vem para o toque, ele para, recolhe para a equipe do Palmeiras, solta a jogada Coutinho na zaga central. Recolhe Lomba domina para o time do Palmeiras, tenta o toque, ele para Murilo recolhe para Gomes domina novamente para Lomba vai rasgar na frente, rasga do setor intermediário, vem para tentar chegar a jogada pelo setor de esquerda, aperta na marcação, bola quica, volta para um toque de bola, tenta o Rony, passa muito mal, ela volta no comando de ataque com o time do Cruzeiro pelo setor de direito do campo de ataque, bola foi solta na esquerda para Wesley, dominou, vem para a finta, faz o drible, balança novamente, tenta o drible na marcação. Aperta, tenta chegar na bola, Rony vem, toca na bola, ganha para o time do Palmeiras, sai jogando do campo de defesa, já domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer, Coutinho na intermediária com Veiga, lançamento de forma errada, ganha, vem para o toque de bola, recolhe do campo de defesa, sai jogando novamente Vanderlan, ele prende o lance pelo setor de ponta, arma, jogada para Arthur se levanta, ganhou o lance do primeiro, ganhou do segundo, vai para a finta, tentou o toque de bola, abre para Zios domina, enfia a jogada no meio de campo para Zé Rafael já do meio do campo de ataque, prende pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta o toque de bola, cultura novamente de esquerda, lançamento na grande área pro Rony, pediu pênalti, o juiz mandou seguir, a bola volta com o time do Palmeiras, tentou o domínio, Zé Rafael toca na bola bate nele, sai, tá marcado aí tiro de meta para a equipe
do Cruzeiro bater. E agora o Rony, ele abandonou essa última disputa de bola. Ele sente o encostão do Luciano Castan nas suas costas e vai se atirando para o gramado. Não foi nada, só tiro de meta a favor do Rafael Cabral. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O Tenda Cacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Cacado. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater 0-0 é o placar do jogo. Palmeiras e Cruzeiro, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no campo de defesa, tenta descer da ponta, vem pro toque de bola, vai para baixar, aperta o perigo, Mike põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Cruzeiro que tenta descer do comando de ataque. Abertura do setor intermediário, volta para Zé domina, salta a jogada para o comando de ataque, esticou para Rony domina, vem para frente, se soltar na esquerda, bota o Arthur, preferiu o toque de bola. Domina na esquerda, John prendeu, tentou, passe de bola no meio errado. A bola volta novamente com o time do Cruzeiro que sai jogando pelo seu campo de defesa. Já domina do campo de defesa para ser jogando, recolhe para a direita, vem Murilo domina para o time do Palmeiras, sai jogando pelo campo de defesa. Murilo domina para o time do Verde, abre para Zé Rafael. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise na melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta contigo no setor intermediário. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente, domina pelo campo de ataque. Aperta o time do Cruzeiro, tenta descer pelo setor de esquerda. Na esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Apertou na marcação, já domina curto novamente o time do Cruzeiro. Lançamento vem pelo setor de esquerda do seu campo da retaguarda. Já domina a jogada contigo no meio de campo. Domina do campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação. Já domina novamente, aperta o time do Cruzeiro, tenta descer pelo setor de esquerda de forma errada. Já parte em frente na marcação, domina pelo seu campo de defesa. Ele tenta o toque de bola, cortou pelo setor de esquerda, tenta o levantamento dentro da grande área. Afasta o zagueiro, corta, tira, vem para tirar de qualquer maneira, corta Murilo. Ela volta com Rios domina, dá um tapa na bola, Arthur já parte. Bola foi chuta para Arthur em alta velocidade, domina para o time do Palmeiras, vem a marcação em cima dele. Luciano Castan domina, Arthur domina dentro da grande área, vai para a finta, deu para trás, cruzamento na boca do gol, pro Veiga, tira o zagueiro, aperta na marcação Rony, a bola volta no comando de ataque, tentou, Zé Rafael pega mal. Manda para o sobregol, linha de fundo, tiro de meta novamente no campo de defesa para o time do Cruzeiro bater. Zé Rafael, que ainda não marcou nesta temporada de 2023, jogando como camisa 5, ele que tem 22 gols pelo Palmeiras, foi tentar agora e mandou por cima da meta do Rafael Cabral. E aí, Mauro Betti, o jogo, 11 jogados, placar do jogo continua 0-0. Vamos ver esse ataque primeiro do Cruzeiro, Ulisses. E vem para o jogo o time do Cruzeiro, a bola foi chuta pelo setor de esquerda com Wesley dominou, balançou, abriu na direita, bom lance à frente para Palácios, tentou cruzar em cima da marcação. Bola bate no Vanderlan. Lateral, direita, campo de ataque para a equipe do Cruzeiro bater. Lateral a favor do time do Cruzeiro, Palácios é quem pega a bola, pode tentar chuveirar dentro da área com as mãos. É bola do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Levantamento foi feito à frente do campo de ataque, tenta o toque de bola, já domina pelo setor de esquerda. Aperta na marcação para ser para o jogo. Domina do campo de ataque, tenta arrancar para o comando de ataque, aperta o time do Cruzeiro, está parado o jogo. Está marcada a falta, direita não, o árbitro está dando apenas escanteio, direita, campo de ataque para o time do Cruzeiro bater. Exatamente, teve um desvio no meio do caminho, escanteio a favor do Cruzeiro, quem chega é o próprio Palácios. Camisa número 24 é o lateral em busca do primeiro do Cruzeiro, levantamento de pé direito. E vem pelo setor de esquerda, vem para a cobrança Felipe Machado, ele vem para bater escanteio para o time do Cruzeiro, camisa 23 pela direita, partiu para a bola, correu, bateu escanteio, levantando o gol, vem para afastar Mike de cabeça tira. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque para tentar ganhar Zé Rafael, ele mata na coxa, domina pelo comando de ataque, toma a pancada do Wesley. E apenas a falta marcada pelo Wagner Nascimento Magalhães, não apresenta cartão amarelo. E agora Palmeiras tentou bater em outro lugar a falta, o Wagner apita e indica o local certo. É bola no campo de defesa, recolhe contigo novamente no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer pelo comando de ataque, aperta novamente no campo de ataque, o time do Palmeiras, bola foi solta pelo setor de direita, lançamento foi feito à frente, domina Arthur pro Palmeiras, abriu o compasso, não cruza, prende a bola, insiste na jogada pela meia direita, cruzou para ninguém.
Tiro de meta para o Cruzeiro. Exagerou muito na força, ele tentava o Rony na segunda trave, mas colocou muita, mas muita força. Só tiro de meta para Rafael Cabral. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Peças para o carro, moto, caminhão, Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pra frente, é Nakata, Brasil. A bola volta, campo de ataque, domina Rios. Ele prende para o Palmeiras, tenta a finta, perde a bola novamente. Já domina pelo seu campo de retaguarda para ser jogando. Aperta o time do Cruzeiro, bola foi solta pelo setor de esquerda, cruzamento na grande área. Rony não chega na bola, também o Gomes. A abertura foi feita pelo setor de esquerda para Papagaio, domina o Cruzeiro, boca do gol. Vem para afastar, tira muito mal do gol. Domínio do campo de ataque, Wesley tentou bater em cima da marcação, passa pelo Veiga. Veiga vem para apertar para o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance. A bola volta com o time com Palácios. Palácios domina para o time do Cruzeiro, que sai jogando no seu campo de retaguarda. Já domina pelo campo de defesa novamente o time do Cruzeiro. Vai para o toque de bola, continua novamente no setor intermediário. E vem para o toque de bola, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, já tenta descer pelo setor de esquerda. Recolhe no campo de ataque, vai para o toque de bola, o time do Cruzeiro na intermediária. Abertura vem com o toque de bola de Lucas Silva. Ele prende na zaga central, soltou o né, domina novamente Neres prende a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina pelo caminho, abriu jogada para ponto direita, campo de ataque para Palácios, cruzando a boca do gol para ninguém. Murilo tira, Rony domina campo de defesa, curtindo de lateral do campo de retaguarda, Rony. Ele levanta a frente, vem para o toque de bola, tenta ganhar a jogada, Veiga, toca de cabeça, mas toca mal. É na volta do caminho de ataque, batida, gol, vem para travar, Murilo não tira, Dani Gomes afasta o perigo, bola volta novamente para Wesley, domina para o time do Cruzeiro, vem para frente em cima da marcação de dois, vem para ganhar John, péssimo John na reposição de bola, tocou muito mal. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura para o comando de ataque, prendeu novamente o time do Cruzeiro, tentou o toque para contigo do setor intermediário, domínio para o setor de meio de campo, Castan tenta a finta em cima da marcação, prendeu, jogada contigo na intermediária, recolheu para o meio de campo com o Lucas Silva, prendeu pelo setor de esquerda, deu jogada para Wesley, domina para o time do Cruzeiro, vem para a finta, fecha a porta, Zé Rafael, vem para ganhar para o time do Palmeiras, domina Zé Rafael para ser o jogador do campo de defesa, ele vem para o break, dá o tapa na bola e toma falta, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, falta a favor do time do Palmeiras no campo de defesa e a todo momento o Vitor Castanheira chega, conversa com o técnico Abel Ferreira. Hoje não tem o João Martins no banco, agora Vitor Castanheira vai buscar alguém ali nos reservas, no pessoal que tá fazendo aquecimento. Palmeiras daqui a pouco deve fazer uma alteração, chamou o Hendrick, camisa 9, daqui a pouco no campo de jogo. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do campo de ataque, tentava descer, o Palmeiras não consegue, volta no toque de Baracutinho. Palmeiras cai, hein, Mauro, de produção. Sim, dá uma melhoradinha no segundo tempo, mas o Cruzeiro já dá uma reequilibrada. É fundamental que o Abel use o banco, ainda que não seja o ideal. Olha o toque de bola, vem Palmeiras, cruzamento na grande área. Arthur tentou ajeitar de cabeça, não conseguiu. Seria pro Veiga no meio da pequena área, quase o Palmeiras chega aí, Solera. A intenção do Arthur foi boa, mas a zaga do Cruzeiro estava atenta, consegue fazer o corte, evita o primeiro do Palmeiras. Hendrick e Breno Lopes, que é com impressão também do Kevin. Os três ali já conversando com o técnico Abel Ferreira. Daqui a pouco, mudança tripla no Verdão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de fluido de freio, meu amigo. Escolha quem entende tudo do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Aperta o time do Palmeiras, vem pregar a jogada no contra-golpe, errou o Cruzeiro. Lançamento na grande área, bateu pro gol, a bomba do Rony, a defesa do Rafael Cabral. Ele dá o tapa na bola, espalma, manda para a linha de fundo, escanteio direita pro Palmeiras bater. Nos últimos momentos de Rony no campo de jogo, já vi que piscou a placa do camisa 10 para a entrada do Hendrick, ele finaliza, o Rafael manda para fora, escanteio para o Palmeiras, Rafael Veiga, pé canhoto, é a chance do Verdão abrir o placar na bola parada. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, cá para ataque, levantamento, vem Veiga, ele partiu para a bola, levantou no banco do gol, subiu de cabeça, vem o zagueiro, quarta tiro, perigo de qualquer maneira, Neres, ela volta em lateral para o Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. E aí, será que a próxima avenida estará anotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogo brilho. A bola volta do toque de bola lateral novamente pelo campo de ataque para a equipe do Palmeiras, bater no lateral, cobrado, bola volta para Mike. Mike domina, tem Murilo aberto mais atrás, meteu a jogada para Murilo. Domina de perna esquerda, tenta o levantamento à frente, abriu jogada pelo setor de esquerda para Vanderlan. Vanderlan domina, tenta o cruzamento para dentro da grande área, aperta no alto, tranquilo, sai para fazer a defesa. Rafael Cabral sai do gol para fazer a firme defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, que domina Murilo, sai jogando com Lomba recolhe pelo seu campo de defesa, já abre a jornada pelo setor de esquerda com Vanderlan. Vanderlan domina para o time do Palmeiras, tenta descer para o comando de ataque.
Ele vem pro break, vai pra finta, já solta a jogada contigo no comando de ataque, vai pro drible em cima da marcação. John passou, escapou, foi seguro. Vem! A falta para cartão amarelo. Vem para fazer a falta o Jussá. Cartão amarelo para o camisa número 18 do time do Cruzeiro. Impediu o avanço do Veiga. Mata o contra-ataque, leva o primeiro cartão amarelo para jogadores do Cruzeiro. E o Palmeiras vai mudar agora, Ulisses. Sai com a número 10, Rony, para a entrada do número 9, Hendrick. Segunda troca do Palmeiras no jogo. A primeira desta leva e a primeira no segundo tempo. Então sai com a 10 o Rony, entra com a 9 o Hendrick. Sobe também a 14 Arthur, deixa o campo de jogo com a 14 Arthur, entra com a 31 Luiz Guilherme. E agora o Breno Lopes também já posicionado, vai sair com a 40 John, entra com a 19 Breno Lopes. Repetindo então, muda o ataque inteiro, 40 John, 14 Arthur e 10 Rony, para as entradas de 31 Luiz Guilherme, 19 Breno Lopes e 9 Hendrick. Depois da bola parada eu falo, Ulisses. Mexendo que tá precisando, né? Já não tem a dúvida, vai falar. não tem a dúvida. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta do campo de ataque novamente para o time do Palmeiras bater intermediário em frente ao banco de reservas da equipe do Cruzeiro. É falta para o time do Palmeiras bater. Levantamento vem de Veiga, levantou no banco do gol, toque de cabeça pro Mengo, pegou. O Gomes cabeceou nos pés do Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, que faz a defesa. Defesa tranquila do Rafael Cabral, apesar do Gustavo Gomes ter aparecido cara a cara com o goleiro, mas o Gomes não conseguiu colocar direção na bola, cabeceou no centro do gol. Tranquilo, faz a defesa, Rafael Cabral segue 0-0. Ela tá uma maravilha o Palmeiras, mas melhora. O Luiz Guilherme é um bolão, a gente só não fala mais dele porque tem o Hendrick não tá no nível ideal dele, e o Breno Lopes entra na esquerda para tentar fazer o que normalmente faz, quando entra nos últimos 10, 15 minutos. Um pouquinho antes, nem tanto. Mas é o Palmeiras bem melhor no segundo tempo, o Cruzeiro com mais dificuldades para marcar e também para contra-golpear. A bola volta com o time do Cruzeiro, que sai jogando do campo de defesa. Prende bola ao Cruzeiro do campo de retaguarda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas. Palácios faz falta, falta campo de defesa para o time do Palmeiras bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Allianz Parque, placar de Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Alô, Paulo do Vale. Ulisses Costa pela Série B do Campeonato Brasileiro. ABC e Ituano vão empatando por 0-0. Daqui a pouco, Série A, 9 da noite, tem Bragantino e Vasco da Gama. Mexe o Cruzeiro. Sai com a número 19, Arthur Gomes, para a entrada do 9, Bruno Rodrigues. Sai também com a 40, Papagaio. Entra 99, Gilberto. E aí, Mauro Betti? Vamos ver se tá aqui. É bola para o time do Palmeiras descer pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem para o toque de bola, Hendrick abriu para Mike cruzou, levantou no boca do gol, de cabeça, vem para tirar Palácios, ele tira para a volta do setor intermediário, Zé Rafael tentou subir para ganhar, não consegue, vem para o corte, Vanderlan tentou tocar a bola, não conseguiu, ela volta para Mike toca de cabeça, domina o time do Palmeiras, mas o árbitro para... Marcou a falta do Mike, pois não, Mauro? Uma boa mexida, sobretudo o Gilberto, goleador experiente, de qualidade, para fazer aquilo que o Papagaio, já parecia bastante cansado para tentar fazer. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe contigo novamente no setor intermediário. Já aprendeu a jogada pelo comando de ataque, aperta, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras ganha com Breno Lopes. Breno Lopes domina pelo seu campo de defesa, vem para frente em cima da marcação do primeiro. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já levanta a jogada, vai para frente, prende o árbitro, para. Tá marcada a falta para o Palmeiras bater no campo de defesa. Tá caindo ali o Murilo. Chegou junto dele o Gilberto, cometendo a falta em cima do camisa 26, para sorte do Palmeiras, que o Breno Lopes ia errando o passe, quase entregou o ouro. O Gilberto apelou, fez a falta em cima do Murilo.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no campo da retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta no toque de bola Zé Rafael. Ele perde o lance, vem Vanderlan, ganha a jogada no peito do Vina Gomes. Gomes tenta ser jogando para o time do Palmeiras. Liga para Breno Lopes. Ele tenta chegar à frente do zagueiro. Consegue tirar o zagueiro. Vem para afastar o perigo da linha. Recolhe campo de defesa, sai jogando. Vem para o toque de bola Luciano Castro. Castro domina pelo campo de defesa. Vem para em cima da marcação do primeiro. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Alô, Ricardo, ligado no futebol Bandeirantes, presidente do ONI, tá lá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui parado o jogo. Parado o jogo, falta em cima do Luciano Castan, camisa número 4 do time do Cruzeiro, que não tem pressa para fazer a reposição. Segue 0-0 no Allianz Parque. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola para a equipe do Cruzeiro tentar ser o jogador do campo de defesa. Prende a jogada do campo da retaguarda. O time do Cruzeiro vem com o goleiro Rafael Cabral. Ele domina o campo de defesa e está jogando. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. É a bola para o Cruzeiro. Domina o Wesley pela direita do campo de ataque. Abre o compasso, vai para o cruzamento. Ele faz a finta na marcação. Tentou o toque de bola, solta contigo na intermediária. É com o Bruno Rodrigues. Tentou devolver a jogada para o Wesley. Wesley abre para o toque de bola curtinho de Palácios. Palácios prendeu pelo meio de campo. Gira do toque de bola curto. É com o Felipe Macedo. Felipe Macedo já abriu para o setor de esquerda. Solta o lance no comando de ataque com o Jussá. Jussá prendeu de esquerda. Abriu para Marlon. Marlon domina, prefere voltar a jogada. Recomeça o Cruzeiro e sai tocando no seu campo intermediário de ataque. A bola foi chuta de primeira. Tenta o domínio Gilberto. Ele perde o lance. Vem o Gilberto, faz a falta feia, tá parado o jogo. Falta que Zé Rafael cobra. Já domina para o time do Palmeiras. Desce com Rios. Rios domina pelo setor de ponta. Abre. É para Hendrick. Ele domina, vem para finta na marcação. No primeiro tentou o drible. Toma falta o Hendrick pela direita. Falta em cima do Luiz Guilherme, camisa 31 do time do Palmeiras. Foi para cima da marcação ali do Jussá, camisa número 18. Toma falta. E agora o Wagner do Nascimento Magalhães fala que é a última do Jussa. Até porque ele está pendurado com cartão amarelo. Tá parado o jogo. Já domina do campo de defesa. Tenta descer novamente. Prende a jogada do campo da retaguarda. O time do Palmeiras. A abertura vem com o Gomes. Gomes domina pelo campo de defesa. Vai para a finta na marcação. Abriu para Mike. Mike levantou de forma errada. A bola volta com o time do Cruzeiro, que já sai jogando pelo seu campo de retaguarda. É bola para o time do Cruzeiro. Ser para o jogo. Aperta na marcação. Vem para Zé Rafael. Perde o lance. A bola volta no comando de ataque. Lançamento à frente. Tem condição. Wesley partiu na cara do Lomba. Lomba saiu. Wesley bateu na rede pro lado de fora. Inacreditável gol que perdeu Wesley. Ele encheu o pé, o Lomba fechou o ângulo, a bola vai à direita, na rede pro lado de fora. O Palmeiras toma um susto no jogo. De quase a famosa lei do ex acontece no Allianz Parque. O Wesley, jogador comprado por 16 milhões de reais pelo Cruzeiro nesta temporada, fez só 13 gols em 126 partidas pelo Palmeiras, marcou o quinto dele com a camisa do Cruzeiro, bateu mal, perde uma chance impressionante no Allianz Parque. É bola no campo de defesa, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda, vem Palmeiras. Veiga levantou na boca do gol, passa por todo mundo. Hendrick tenta evitar a saída, evita a saída do meio para o time do Palmeiras, vem para a finta, tem Rios aberto, domina o Hendrick. Hendrick abre para Mark recolhe novamente do conta de bola. Mike prendeu para Hendrick. Hendrick domina para Mike domina para o time do Palmeiras, abre a jogada pelo setor de esquerda, solta na intermediária para Murilo. Murilo domina para o time do Verde, abre para Vanderlan prendeu para Veiga para Vanderlan, domina o time do Palmeiras, parceiro jogando pelo seu campo de defesa, já abre para Murilo domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe no comando de ataque, lançamento foi feito pelo setor de esquerda, prende a jogada, ganha o time do Palmeiras, vem com Breno Lopes, ele domina para o time do Palmeiras, arma a jogada para o toque de bola de Veiga domina para o time do Palmeiras, ameaça o lançamento, nossa senhora, nada a ver o lançamento do Veiga, péssimo lançamento dele, domina o time do Cruzeiro para ser jogando. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. É bola para o time do Cruzeiro, batendo pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, trava a bola, vem para cortar a Mike. É na volta no setor intermediário com o time do Cruzeiro, com o Marlon. Abre o compasso, solta a jogada para Palácios. Palácios domina pelo setor de meio direito do campo de ataque. Ele tenta o toque de bola, vem Breno Lopes para acompanhar da marcação. Sai do gol para fazer a defesa. Árbitro está dando tiro de meta. Tiro de meta a e favor. o Wesley dá um bico na placa de publicidade ali. E tem que tomar cuidado porque essa placa ela é toda dura, né? Capaz de machucar o pé ainda, chutando a placa de publicidade. Só tiro de meta a favor do time do Palmeiras. Marcelo Lomba não tem pressa para repor.
É o futebol da Bandeirantes, você vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, rebate contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor do meio de campo. Aperta a marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Vem pro toque de cabeça, Murilo ganha a jogada, tenta o toque Coutinho para Breno Lopes. Ele passa muito mal para a volta com o time do Cruzeiro, tentou Wesley, o drible, a bola sai. É lateral para aqui para o Cruzeiro, bater pela direita do campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Mauro Betting? Aí que o Cruzeiro dá uma equilibradinha com a entrada do Bruno bem, o Gilberto também, o Palmeiras perdendo oportunidades mais na segunda etapa, mas o grande lance do jogo foi esse lance do Wesley, num belo contragolpe, a posição era legal, ele conseguiu atirar à direita da meta do Lomba, que fechou bem o ângulo, mas parece que quem fechou mesmo foram os olhos, foi o Wesley. Tá parado o jogo, falta em cima de Zé Rafael para o time do Palmeiras cobrar. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Parado o jogo, falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola Vanderlan, ele domina para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa com o toque de bola de Lomba prende a jogada pelo setor de direita, tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada para a ponta, subiu de cabeça, Veiga tentou tocar, perde o lance, ela volta com o time do Cruzeiro, já domina pelo campo intermediário de ataque, tenta ser jogando para muito mal tocada, Hendrick tenta, chega a ganhar a jogada, não consegue, vai para cima o Hendrick da marcação, para a volta com o Cruzeiro, que sai jogando no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 29:30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Diz aí, do Vale. Ulisses e Neymar Júnior com um contrato de 320 milhões de euros. Por 2 anos é jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. O anúncio deve ser feito amanhã. Bandeirantes. É bola no campo de defesa, vai morder uma boa grana o Neymar, hein, Mauro Betting? Nossa, não dá nem pra falar, e ele merece. O staff dele merece, a família dele merece, mas a seleção brasileira merecia um futebol mais competitivo do seu campo. A bola volta do campo de ataque, tenta descer o Hendrick, tenta chegar na bola perto do lance, a bola volta pelo caminho do Hendrick, se esforça, tenta ganhar a jogada, ganha, recupera para o time do Palmeiras, toma falta, o árbitro para. Ele marcou a falta do Hendrick de ataque, é isso? Exatamente, o Hendrick foi seguro pelo camisa de número 4, o Luciano Castan. Na sequência, ele trombou com o Palácios e o árbitro escolheu marcar a falta a favor do Cruzeiro. Tá parado o jogo, tá marcada a bola novamente no campo de defesa para o time do Cruzeiro bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mauro Betti, o jogo. O jogo daquele jeito, com muita lentidão, Luiz Guilherme tenta dar gás, o Hendrick segue não estando legal, o Breno Lopes errando muito tecnicamente, e o Palmeiras com muita dificuldade para criar depois das mexidas. Havia voltado melhor para o segundo tempo, mas o jogo segue igual, e por hora, com 4 oportunidades para o Cruzeiro, 4 para o Palmeiras, não merece muito além desse 0x0. A torcida que tem bom número no horário que é mais proibitivo, 7 da noite, as pessoas não conseguem sair do trabalho e não conseguem chegar em uma cidade como São Paulo, mereceu a melhor coisa, até porque também não está agradável a temperatura, tá friozinho, até aqui na cabine, né, Ulisses? Como tá, né, Mauro Betti? Tá, eu adoro frio, mas tá frio demais hoje e ontem também esteve. É bola no campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário novamente, no meio do campo de defesa, tenta o toque de bola curto no campo de retaguarda, o time do Palmeiras tenta descer, não consegue, bola volta com o time do Cruzeiro. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Me chama a atenção a passividade do Abel Ferreira, hein? Aliás, nem no banco, quer dizer, no banco ele não tá em pé, né? E nem ali de cócoras. A bola volta com o time do Cruzeiro, levantamento à frente, Lomba no alto, sai para fazer a firme defesa, fica sem opção de jogo, abre a jogada agora sim para o toque de bola curtinho pelo setor de esquerda, desce o time do Palmeiras em alta velocidade, do time do Verde vem com o Luiz Guilherme, ele vai para frente, escapa para a marcação, no primeiro tem Hendrick descendo, já partiu, abriu o compasso, bateu pro gol, passa a direita do gol, e o Veiga vinha livre pelo meio, se ele rola pro Veiga, chegaria para fazer o gol, tá marcado o tiro de meta na chegada, bonita, mas muito bonita do Luiz Guilherme. No 18º jogo dele como atleta profissional, tentou marcar o primeiro dele como jogador do time de cima do Palmeiras, fez fila na marcação, mas na hora do bate, exagerou na força, mandou para fora, só tiro de meta para Rafael Cabral.
Futebol da Bandeirantes, tiro de meta para o Cruzeiro. E o Palmeiras não consegue fazer gol, hein? Não, mas foi lindo o lance. O Luiz Guilherme é um bolão. Não por acaso é o melhor companheiro do Hendrick desde a base e também na seleção brasileira. Tem muito potencial pela direita, como tem entrado, ou também por dentro. Joga muito esse canhoto. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 33 minutos de bola rolando. Você curtir o sonsaço Bandeirantes no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, tenta partir novamente o time do Palmeiras. O Wesley fica caído no chão como tivesse tocado no rosto do time do Cruzeiro, tenta descer, recolhe no campo de defesa. O árbitro para o jogo. Wesley caído. Caído Wesley, agora o departamento médico do Cruzeiro já pede para entrar no gramado, fica rolando de um lado para o outro o jogador do time do Cruzeiro, o jogo mais uma vez paralisado no frio Allianz Parque. Não tem o que fazer, Mauro? Nesse caso não, né? Tem que esperar, né, Ulisses? Né? Enfim, e no Brasil não estou dizendo que é o caso, tá? Até porque eu não sou médico, evidentemente, nem de botequim, nem de jornada. Mas é aquela coisa, se perde muito tempo com lesão, com simulação. O goleiro que espalma fica uma hora caído, uma hora para bater falta. Uma hora não, mas 1 minuto e 45 segundos. Agora a gente vê outras grandes ligas do mundo, a gente vê quanto tempo a gente perde no futebol brasileiro. Você comigo do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Flaco e aí, Lopes. será que a próxima avenida estará anotada ou tranquila? Viu como você vive apostando em Estrela Bet? Jogou, brilhou, pois não. Flaco Lopes será a última troca do técnico Abel Ferreira, já conversa com os auxiliares do português. E o Flaco Lopes vai entrar no lugar de quem, o Mauro Betti? Então, ele pode fazer a função vindo um pouquinho mais de trás. É uma tentativa provavelmente do Rafael Veiga, né? Uma tentativa do Abel ultimamente, ele dá uma chegada de qualidade também. Ele tem boa visão de jogo, não tem tanta movimentação assim. Tem boa técnica com a canhotinha. E às vezes num desespero ele faz, joga ali em cima. Fala, velho. Só para te ajudar vai sair o Zé Rafael. Olha lá. Então, interessante, é uma operação mais ofensiva, né? Para Cotiga, Adilson de Souza, tá ligado com a gente, vem pro jogo, o time do Cruzeiro, a bola foi chutando esquerda, Gilberto prendeu o domínio, vem para fechar a porta, Breno Lopes. A bola vai para a linha de fundo, tiro de meta para aqui para o Palmeiras bater. Tiro de meta. É o Gilberto, tira a bandeira de escanteio, joga no chão. O camisa 99 do Cruzeiro tá tomando cartão amarelo, Gilberto. Exatamente, cartão amarelo para o centroavante, camisa 99 do time do Cruzeiro. E agora a última troca do Verdão, sai com a número 8, Zé Rafael, para a entrada do número 18, Flaco Lopes. Veiga fica tá aí saindo o Zé atrás. Rafael, entrando o Flaco Lopes, Mauro Betting. Veiga um pouquinho mais atrás ao lado do Richard Rios e o Flaco Lopes chegando como meio atacante junto com o Breno Lopes à esquerda, o Luiz Guilherme da direita cortando por dentro e o Hendrick por dentro. É um Palmeiras bem mais ofensivo. É bola no campo de retaguarda para o time do Palmeiras, bater tiro de meta, parte para a bola, tenta o levantamento, lomba, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser jogando, vem Mike, toca na bola de forma errada, bola voltando à esquerda com o Marlon, domínio para o time do Cruzeiro, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prendeu, soltou, jogar a Coutinho na intermediária, abre o jogador no comando de ataque para Lucas Silva, prende o lance, vem para a tabela o time do Cruzeiro, desceu na direita, prende o lance, Palácios já pede, recebe Palácios, ele vai para a finta, se aproxima da grande área, volta, mas o árbitro para. Tá parado o jogo porque tá caído lá do outro lado, Mike. Exatamente, sente demais o tornozelo esquerdo. O Mike no último lance ficou pedindo falta para o Wagner do Nascimento Magalhães. Tá se contorcendo no gramado, dando soco no chão. Sente muitas dores o Mike, lateral direito do time do Palmeiras. O Abel acabou de fazer a 5ª alteração, então não pode mais trocar. E agora o Mike, não dá para falar o que ele diz pro árbitro do jogo, porque foi um pouco impublicável. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 37 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, 37. Girando o placar do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Allianz Parque para você. Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, do Vale. E o primeiro turno, Ulisses Costa, que teve a liderança absoluta do Botafogo, que no sábado bateu por 3-1 o Internacional no Engenhão e chegou a 47 pontos, a melhor campanha da história do primeiro turno de pontos corridos do Brasileirão.
O Botafogo é um negócio impressionante, Mauro. Impressionante mesmo, 47 e 57 possíveis, 15 vitórias e trocando o comando técnico nas últimas partidas, não podendo atuar o artilheiro e craque do campeonato, Tiquinho Soares. Tem tudo para ser campeão mesmo. E olha só, e aqui o que chama a atenção é o seguinte, Mauro, que a administração está ligada diretamente a tudo que acontece no futebol, indiscutivelmente. Claro, na vida, né? Porque eu estou falando do Botafogo, mas eu posso falar do Barcelona, que não tinha dinheiro para trazer e pagar o salário do Neymar. Que queria o Neymar e não conseguiu ter dinheiro. Barcelona não tem dinheiro, olha que a administração pífia. Pois é, muitas dívidas, lá a coisa é mais séria, você não pode brincar de administrar futebol como ainda lamentavelmente acontece no futebol. Eles não conseguiram trazer o homem que vai para o Al Hilal agora. Muito bem, tá saindo o Marlon, é isso? Exatamente, a última troca do Pepa, técnico do Cruzeiro. Sai Marlon com a 3, entra com a número 14, o Kaique, para ajudar o Mauro Betti. Enquanto o Mike não volta para o campo de jogo, Breno Lopes é o lateral direito do Palmeiras. Boa, e ajudou mesmo. E resta saber se ele vai ajudar mesmo, né? E o Kaique vai fazer a função lá, que o Marlon fez até bem. Voltou. Voltou, né, Soler? A bola volta do campo de defesa, vem Murilo de cabeça, tira o perigo, Rios tenta subir de cabeça para afastar, não consegue. A bola volta do campo de retaguarda, houve a falta no Rios. Tá parado o jogo, falta intermediária, campo de defesa para o time do Palmeiras, bater do campo de retaguarda. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata Brasil, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. É falta no campo de defesa, se posiciona para a cobrança de falta. Vai ser o jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Vem domina para o time do Palmeiras, abre o compasso, vai lançar na frente, tenta o toque de bola para Rios. Rios domina, vem para frente, em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance curto do setor intermediário, com o time do Palmeiras, abre no toque de bola contigo na intermediária. Flaco Lopes domina, balança em frente, a marcação no primeiro. Ele tenta o toque de bola, volta para Mike pela direita no campo de defesa e sai jogando. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta com o time do Palmeiras, domina do campo de defesa. Mike solta a jogada do campo de defesa, abriu do toque de bola curto no setor intermediário, vem para Lomba, domina para o setor de direita, abriu para Murilo. Murilo prendeu para o setor de esquerda, campo de ataque, vai para frente em cima da marcação. Houve a falta no Rios, o árbitro para. Tá marcada a falta do campo de defesa para o time do Palmeiras bater. É falta para o time do Verde Cabral. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Mike lançou para Veiga, Veiga abre na direita do campo de ataque, alta velocidade, bom lance à frente do Milu. Luiz Guilherme vem pro cruzado, tira o zagueiro, cruza mal. Ela volta do campo de ataque, aperta na marcação, tenta ganhar o time do Palmeiras. Flaco Lopes vem pra cima, ganha a jogada, já solta a jogada pra Mike, Mike pra Veiga. Veiga domina pro time do Palmeiras, tentou enfiar no campo de ataque pra Luiz Guilherme, empurrou pra Mike na direita, cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro. Rafael Cabral sai pra fazer a defesa. Sai pra fazer a defesa, mas o Mike já estava impedido, então mesmo se ele tivesse cruzado bem, o lance seria impugnado pela arbitragem no momento que tem público e renda. 38.555 torcedores para uma renda de R$ 2.485.779. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque para você, continua Palmeiras 0, Cruzeiro 0, vem Palmeiras, domina, Breno Lopes prendeu, abriu jogada para Luiz Guilherme, ele prendeu o campo de ataque, cruzando o gol, Bender que não entra, pega Rafael Cabral e aí do Vale, vou dizer para você como é que tá aí do Vale, tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo, Ulisses Costa, e bom lembrar que Rafael Klaus será o árbitro de quarta-feira para São Paulo e Corinthians, 7h30 da noite, Morumbi, semifinal da Copa do Brasil. Chegaram as pizzas que eu pedi aí pro Capelante e para você? Não, mas se precisar eu vou buscar. Também não pedi. A bola volta do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina a balança do campo de defesa, tenta descer o time do Cruzeiro. Capela paga o jantar hoje, tá com a mufunfa. A bola foi solta à frente, enfiou o pé na bola, tranquilo, tentou buscar a jogada. Bruno Rodrigues pega o goleiro, sai junto do campo de defesa. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. Paga a janta aí. Ei, gordão!
Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Cruzeiro, 0-0 é o placar do jogo. Lançamento foi feito à frente, tenta descer para a direita o Wesley. Ele abre o compasso vazio, tentou o cruzamento na grande área, afasta a zaga do time do Palmeiras. A bola volta pro Veiga. Domínio do campo de defesa, tá uma falta feia do Palácios. Tá parado o jogo, era uma faltinha para cartão pro Palácios, hein? E é isso que o Abel Ferreira ficou cobrando para o árbitro da partida, mas Wagner do Nascimento Magalhães está bem à moda. A bola volta do seu campo de defesa. Já domínio do campo de ataque. O time do Palmeiras, bola foi chuta para o comando. Tenta chegar da bola novamente. O jogador Luiz Guilherme ganha lateral. Lateral ganha o Cruzeiro do campo de defesa para sair para o jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Placar do jogo continua Palmeiras e Cruzeiro. Placar de 0-0 aqui no Allianz Parque para você. Estamos com 42-43. Já os acréscimos do árbitro. Devemos ter mais de 6-7 minutos do segundo tempo, hein, Solera? Exatamente, deve ser grande o período de acréscimo nesta segunda etapa, muitas alterações, lances paralisados por causa de atendimento médico, então hoje o acréscimo deve ser elevado aqui no Allianz Parque. A lateral pelo setor de direita, vem Mike para a cobrança de lateral para a equipe do Palmeiras, tentou o toque de bola Coutinho na intermediária, aperta na marcação, Hendrick tentou ganhar o lance, o árbitro para. Marcou falta do Hendrick para o time do Cruzeiro bater. E o Hendrick fica na reclamação, porque ele chega ombro a ombro com o Kaique, que cai por cima da bola, segura ela com as mãos, mas falta a favor do time do Cruzeiro. Já vem o apito final na Rádio Bandeirantes, uma marca de Luciano do Vale. O apito final chega já na Rádio Bandeirantes com ele, João Paulo Capelanes. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, vem Gomes de cabeça, põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do Cruzeiro bater. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Estamos com 44 minutos de bola rolando, 44. É o segundo tempo de jogo, placar de 0-0, Palmeiras e Cruzeiro. Com esse empate, o Palmeiras vai perdendo a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, hein? E vem para o jogo o time do Cruzeiro, a bola foi total para o Palmeiras, tentou a finta, Wesley Vanderlan vem para fazer a falta e vai tomar amarelo. Toma cartão amarelo e não viaja para Cuiabá. Estava pendurado, camisa meia dúzia do Verdão. Mais um jogador que vai desfalcar o Abel Ferreira no jogo da próxima semana contra o Cuiabá. Fora de casa, cartão amarelo para Vanderlan. Ô Mauro Betti, diga, Ulisses Costa. Eu sinto um pouquinho de falta de interesse até do Palmeiras no jogo. Esse jogo, cara, esse não tá legal mesmo, né? Até porque não vai ter Copa do Brasil, por óbvio, agora. Tem um jogo complicadíssimo com a grande campanha do Cuiabá. Lógico que tem a viagem, tem desgaste contra a Pereira, mas dá a impressão, não só o Palmeiras, o que aconteceu com o Flamengo, com outras equipes. O Grêmio faz um campeonato muito interessante e tal. O Botafogo desgarrou tanto que os caras acham que parece que largaram, não vai dar pra chegar. E tem todo o retorno pela frente, né, Ulisses? 6. Inteirinho, né? Quantos? 6. Meia dúzia de minutos para o segundo tempo de jogo de acréscimo, iremos a 51. Não foi o mesmo que ele deu no primeiro tempo? Isso. Ele deu 5 e depois mais um. Mas no segundo tempo, no segundo tempo nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alterações. Era só aí 5 minutos, que é 30 segundos cada. É falta para o time do Cruzeiro bater bola batida. Gol, vai embora. Desvia na barreira. Ela resvala em cima da marcação, explode, ficou doendo em cima do Rios, hein? Escanteio direita. É, pancadaça do Lucas Silva, jogador que teve passagem pelo Real Madrid, tentou marcar o golaço de falta, ele explode no meio do caminho e o próprio Lucas Silva é quem toma a posição para bater o escanteio. E vem Lucas Silva, ele passou pelo Real Madrid, mas jogou lá? Passou. É bola do campo de ataque, tem uns empresários que são heróis, cara. Se posiciona, Lucas partiu para correr, bateu o toque de cabeça para trás do Wesley. É lateral para o Palmeiras bater pela direita, campo de defesa aí, Sonera. E o Palmeiras se esforçando para colocar a lei do ex em atividade. Mais uma vez o Wesley fica cara a cara com o Marcelo Lomba, desta vez de cabeça, mas aí lembrou os velhos tempos de Wesley e perde mais um gol. É o futebol da Bandeirantes. Lateral para o time do Palmeiras, bater lateral, campeonato, levantamento foi feito à frente, tenta o toque de bola para ser jogando, a bola sai para a linha de lado, tá parado lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerdo do seu campo de ataque. Na hora de fazer a troca de fluido, de radiador, de fluido, escolha quem entende do assunto. E sabe quem entende do assunto, meu amigo? É a Paraflu.
Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta para Lomba, domínio do campo de defesa. Estamos aí chegando já a 47 minutos, daqui a pouquinho mais 4 minutos de jogo. Aí tá parado o jogo, 47, é falta para a equipe do Palmeiras bater em cima do jogador do verde, Luiz Guilherme, que fica caído. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do setor intermediário, prende a jogada Murilo, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Veiga, domina para o setor de esquerda, ameaça, levantamento à frente, lançou para Breno Lopes, mais para o goleiro Rafael Cabral, pega. Tranquilo para fazer a defesa, cair no chão, ganhar tempo. Mais um passe errado do Rafael Veiga na noite de hoje. É bola no campo de defesa, irreconhecível o Palmeiras, hein, Mauro Betti? E quando um jogador tão determinante como o Rafael Veiga para o Palmeiras e para o futebol brasileiro não joga bem, de fato jogou muito abaixo do que pode, ainda mais sendo Dudu, e contra um time que marcou direitinho como o Cruzeiro, o 0-0 se justifica. A bola volta no toque de bola para Gilberto, tenta ganhar a jogada, o árbitro está parando o jogo. Marcou a falta em Wesley para o time do Paulo do Cruzeiro, bater pela direita. E agora o Cruzeiro tem a chance de jogar a bola na área e quem sabe quebrar um tabu de 4 anos sem vencer o Palmeiras no Allianz Parque. 48 minutos de bola rolando, 48 segundo tempo de jogo, 0 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro, para você ligado no futebol Bandeirantes. O Palmeiras vem de uma derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, uma classificação de 0-0 contra o Galo, dentro da Copa Libertadores da América, Taça Libertadores da América. Mas o Palmeiras também, se continuar nessa batida, vai dando adeus ao Campeonato Brasileiro em termos de título, hein? Vai, tá difícil. E precisa jogar mais também, porque quartas de final contra o Pereira. É só o Pereira, mas tem que jogar mais. Tem que jogar. É falta para a equipe do Cruzeiro. Bater o árbitro, demora para autorizar a cobrança. Temos 40 minutos de paralisação já para a cobrança de uma falta pela direita. Falta cobrada para o Cruzeiro. Levantamento na grande área. Subiu de cabeça sempre de Gomes, de cabeça soberano. Tiro, perigo dali. A bola volta no toque de bola, tenta descer para o comando de ataque. Aperta na marcação novamente o time do Cruzeiro. O lançamento vem na esquerda. Flaco Lopes tira. Tem com Breno Lopes já domina do campo de defesa. Ele tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque em velocidade. É para Luiz Guilherme. Luiz Guilherme escapou do primeiro, tentou escapar do segundo, ele perde o lance e sentiu. Parte posterior da coxa direita, tá parado o jogo, vai pintar amarelo pro Palácio, se fez a falta direita, ataque pro Palmeiras bater. Apelou, né? Tomou o chapéu do Luiz Guilherme fora do lance, deu um trança-pé pra cima do camisa 31 do time do Palmeiras, que ainda sente dores na região da posterior da coxa direita, vai pro sacrifício dentro da área o Luiz Guilherme. Rafael Veiga vem pra cobrança da falta, o Palmeiras nos acréscimos tenta o gol da vitória no Allianz. Mais 1 minuto e 20 de jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. Veiga é pelo setor de meia direita, campo de ataque. Ele vem de perna esquerda. Veiga, ele vem para a cobrança de falta. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona Veiga para sair para o jogo. Lançamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Veiga ajeita. Quem sabe o gol do Verdão? 0-0. Palmeiras e Cruzeiro. Meia direita, ataque, falta para a equipe do Palmeiras bater à esquerda do seu rádio, gol. Se posiciona para a cobrança, à esquerda do seu telefone. Se posiciona para a cobrança, é falta para a equipe do Palmeiras bater. É meia direita, campo de ataque. O árbitro autorizou a cobrança de falta. Vai partir para a bola Veiga. Ele vem para a bola. Quem sabe o gol do Palmeiras, levantou no gol. Olha o toque, Flaco Lopes! Cobrança de falta de Veiga, eu tô dizendo, quem sabe o gol do Palmeiras, ele entra sozinho, livre. O Veiga meteu a bola na entrada da pequena área, o Flaco Lopes dá um tapa na bola, ela morre no canto direito do goleiro Rafael Cabral, para abrir o placar do jogo, no último minuto de jogo, eu tô dizendo, quem sabe o gol do Palmeiras, aí o gol da vitória, Flaco Lopes, na cobrança de falta de Veiga, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão, agora Palmeiras 1, Cruzeiro 0, caprichosamente a bola dá na bochecha da rede,
do Soler. Se não é o jogo mais brilhante, se tecnicamente o time está abaixo, se parece desinteressado na bola parada, o Palmeiras é letal. Cruzamento na medida de Rafael Veiga e o Flaco Lopes, cara a cara com o goleiro Rafael Cabral, ele só escora de pé canhoto para no último lance da partida abrir o placar. O Palmeiras faz 1-0, o 7º gol de Flaco Lopes com a camisa do Verdão, o 5º na temporada de 2023, o 2º no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pula para a vice-liderança do Campeonato Nacional. 1-0, Sociedade Esportiva Palmeiras, Ulisses. E eu vou além pra você, o Flaco Lopes vem de trás, 2 jogadores pra mim davam condição, a olho nu aqui. O olho VAR nu é aqui. meio João Kleber, né? Para, porque pra mim não tem a menor dúvida. Eu já tava achando daqui da cabine que era legal e vendo pela televisão até agora, pra mim gol legal. Pra mim, gol legal também. Ele vem de trás. Demora, a impressão que eu tenho né? é que ele vem de trás, né? Pra mim, impressão de gol legal. Ulisses. Pois não. Só pra gente situar o ouvinte Bandeirantes, a CBF falou que era a regra, né? Que o lance ia ser passado no telão quando estivesse sendo checado. Neste momento, no Allianz Parque, nada de lance. Só aparece a imagem que o gol está sendo checado. É uma pena isso aí, né? Mas você quer o quê? Quem dirige a CBF? Pra mim é gol legal, cara. Pra mim, gol legal. Vamos ver. Ulisses, agora ele apontou para o centro do gramado, todo mundo comemorou, mas ele não validou ainda. Wagner Nascimento Magalhães também é um Zé Ruela, hein? A torcida, se bobear, vai comemorar 3 vezes, né? Na hora que sair o gol, agora... Gol, agora deu. Nós estamos falando aqui, cara. Gol legal. Porque o Flaco Lopes vem de trás, ele vem da entrada da grande área. Tinha todos os jogadores do Cruzeiro na frente. Não é. É que eles são ruins. Eles são ruins e covardes. Porque a CBF mandou colocar no telão, nem isso eles fizeram. É tipo o João Kleber para criar o suspense que não precisa. Não era um lance tão difícil no VAR. Para a volta do campo de ataque, tempo do toque de bola para a cara do jogo de 1-0 para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Do time do Cruzeiro tenta descer do campo de ataque. Já passaram muito tempo. Lançamento da grande área. Lomba sai do gol para fazer a defesa. Segura Lomba, o goleiro do Palmeiras, para ser jogando pelo seu campo de retaguarda para o time do Palmeiras cedo para o jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, pode lançar a jogada para Flaco Lopes. Espera Lomba, vem para o levantamento à frente. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo. É fim de jogo no Allianz Parque. Palmeiras no último minuto, Flaco Lopes da cobrança de Veiga de falta pela meia direita, 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Verdão vence, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No futebol da Bandeira, sabe quem está chegando? Sabe quem está chegando? O apito final, a marca de Luciano do Vale na Rádio Bandeirantes. O apito final está chegando com ele. Alô, Jovão, Paulo Capelanes. Eu quero ouvir o Allianz Parque na voz do Ulisses Costa. Vitória do Palmeiras. Sobe som do Chiqueiro. Em festa o Allianz Parque. Palmeiras, verde, a cor da esperança. E a esperança é a última que morre no Allianz Parque. O Verdão venceu por 1-0. E a pergunta é, Gustavo Soler, é gol de time que vai brigar até o fim pelo título brasileiro, Gustavo Soler? É o time que não desiste no gramado que a luta o aguarda. E como diria o nosso companheiro Guilherme Simati, feliz aquele que tem a esperança como cor no último minuto. O Palmeiras vence o Cruzeiro no Allianz Parque, gol de Flaco Lopes. Apenas o 7º dele com a camisa do Verdão em 41 partidas. O 2º neste Campeonato Brasileiro, nesta que foi a partida número 230 da atual comissão técnica do Verdão. Agora são 133 vitórias, 55 empates, 42 derrotas, 398 gols marcados. E o Abel Ferreira num X1 contra técnicos portugueses desde que ele chegou ao Brasil. 18 partidas, 13 vitórias, 13 empates e apenas 2 derrotas para conterrâneos e contra o Pepa no repertório geral. Este foi o 9º jogo do Abel contra o Pepa. Ele fez 8 partidas em Portugal com 6 vitórias, um empate e uma única derrota. Agora chega então a sua 7ª vitória contra o Pepa nos duelos entre os portugueses na área técnica. Vem aí o apito final da Rádio Bandeirantes e já parafraseando Mauro Betting, é gol de time campeão brasileiro. Até já.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Lançamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Veiga ajeita. Quem sabe o gol do Verdão? Quem sabe o gol do Verdão? 0-0. Palmeiras e Cruzeiro. Meia direita, ataque. Falta para a equipe do Palmeiras bater à esquerda do seu rádio. Gol. Se posiciona para a cobrança. À esquerda do seu telefone. Se posiciona para a cobrança. É falta para a equipe do Palmeiras bater. É meia direita, campo de ataque. O árbitro autorizou a cobrança de falta. Vai partir para a bola Veiga. Ele vem para a bola. Quem sabe o gol do Palmeiras? Levantou no boca do gol. Olha o toque. Flaco Lopes. Cobrança de falta de Veiga, eu tô dizendo, quem sabe o gol do Palmeiras, quem sabe o gol do Palmeiras, ele entra sozinho, livre, o Veiga meteu a bola na entrada da pequena área, o Flaco Lopes dá um tapa na bola, ela morre no canto direito do goleiro Rafael Cabral, para abrir o placar do jogo, no último minuto de jogo, eu tô dizendo, quem sabe o gol do Palmeiras, aí o gol da vitória, Flaco Lopes, na cobrança de falta de Veiga, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão, agora Palmeiras 1, Cruzeiro 0, caprichosamente a bola dá na bochecha da rede, Solera. Se não é o jogo mais brilhante, se tecnicamente o time está abaixo, se parece desinteressado na bola parada, o Palmeiras é letal. Cruzamento na medida de Rafael Veiga e o Flaco Lopes, cara a cara com o goleiro Rafael Cabral, ele só escora de pé canhoto para no último lance da partida abrir o placar. O Palmeiras faz 1-0, o sétimo gol de Flaco Lopes com a camisa do Verdão, o quinto na temporada de 2023, o segundo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pula para a vice-liderança do Campeonato Nacional. 1-0, Sociedade Esportiva Palmeiras, Ulisses. 9h07. Mais uma vez, boa noite especial para você ouvinte ligado. Rádio Bandeirantes AM 840, FM 90.9, radiobandeirantes.com.br com imagens do switcher do Alexandre Marques, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e o aplicativo Bandplay. Estamos abrindo mais um apito final, é isso aí, para falar mais sobre a vitória do Palmeiras. Não foi lá um grande jogo, de muitas oportunidades, como falou muito bem o Soler no destaque do gol. Era um Palmeiras meio que desinteressado, mas um Palmeiras que na bola parada é algo a ser estudado. O que bate na bola o Rafael Veiga, e o Palmeiras realmente foi fatal contra a equipe do Cruzeiro, que vinha de ótimos resultados atuando fora de casa, mas volta para BH sem um único pontinho na sua bagagem. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Trabalho na zona mista aqui no Allianz Parque, a Rádio Bandeirantes. Acompanhando tudo, o Paulo Vale vai acompanhar também em tempo real, ao lado do Enzo Ortega. Toda expectativa em relação ao jogo do Bragantino, bola já rolando. Amanhã o fechamento da rodada e, claro, a análise dele, Mauro Betting, para falar um pouquinho agora sim com mais calma, para destrinchar bonitinho essa vitória. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. O desempenho não foi dos melhores, mas o resultado, 3 pontos necessários, hein, Maurão? E como o Capelanes, torcedor da Rádio Bandeirantes, não tenha dúvida, o Palmeiras teve com muita boa vontade 6 oportunidades, o Cruzeiro teve com muita boa vontade 5.
Não foi um bom primeiro tempo, foi até pior do que o segundo tempo. O segundo tempo sai um pouquinho mais, tem mais cansaço, as equipes têm que sair mais, sobretudo aquela que busca uma vice-liderança alcançada pelo Palmeiras, sobretudo aquela que manda em casa. O Cruzeiro ainda, queira ou não queira, ainda vem abalado de tantos anos de segunda divisão, né? 3 temporadas lá, voltando, faz o trabalho legal com o Pepa, de reestruturação de casa, mas o jogo não era legal. É aquele típico 0x0 com gol. E o gol saiu aos 50 minutos, bola cruzada na área. É tudo isso que você falou, a gente sabe, os adversários também sabem, mas parece que esquece, né? Ninguém marcou o Flaco Lopes, ele apareceu, esticou a perna, mal relou, mas tirou o suficiente do ótimo Rafael Cabral e o Palmeiras fez a festa. Mesmo que ainda tenha demorado, mesmo que o árbitro tenha se atrapalhado, que o VAR veio naquele esquema terrível do João Kleber, para, e não precisava parar, era um lance fácil no campo, até eu que não enxergo bem, e aqui na cabine da Rádio Bandeirantes do Allianz Parque, a gente não está exatamente próximo dessa meta, a gente está mais próximo da meta sul, embora numa posição central aqui da cabine, do estádio, e aí ele relou e a bola entrou. Não foi um grande jogo, mas fica aquela sensação muito legal de vitória, como fica pro Duduzinho, meu querido Duduzinho Queiroz, filho de um grande amigo, parceiro Jaime Queiroz, que juntos dirigimos o primeiro filme oficial do Palmeiras, o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que foi o primeiro evento aqui do Allianz Parque, em setembro de 14, e o Jaime trouxe pela primeira vez o seu Duduzinho para ver, junto com a Mari, a mulher dele, a mãe do Duduzinho, um gol. Tanto é que é bacana, depois eu vou postar no meu Instagram a imagem dele comemorando, o pai, grande cineasta, diretor de cinema, montador, um cara brilhante, um ator também, o Jaime Queiroz. Ele pegou e falou, eu vou filmar porque eu acho que vai sair gol. E não é que saiu, e saiu mesmo. Não foi um bom jogo, mas saiu o gol do Flaco, vai sair, vai poder dormir feliz o Duduzinho, mas falando de Dudu e falando no Dudu que tanta falta fez hoje ao Palmeiras e mesmo o presente não tá 100% fisicamente, não tá tão legal, o Palmeiras venceu de novo, mas ainda não convenceu, ou não convence pelo nível de um atual campeão do Brasil e um dos grandes favoritos, claro, a conquista de mais uma Libertadores da América. Mas para isso, ô Capelanes, precisa jogar mais. O craque do jogo. Oferecimento Osasco Plaza Shopping, os melhores presentes pelos menores preços. Vamos lá, mais uma vez um abração aqui especial pro Duduzinho, pro papai, pra mamãe, pra todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Lembrando, hein, daqui a pouquinho tem a participação do povo. Alô, torcedor, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu telefone, smartphone, tablet, não importa. Eu não quero mensagem escrita, não. Perca a vergonha se você tem vergonha, manda sua mensagem pra cima. Alegre, o Palmeiras ganhou. Ah, mas peraí, Capela, Palmeiras ganhou, eu tô triste porque eu sou Corinthians. Tem problema também. Pode mandar mensagem pra cá, São Paulino, Cruzeirense, Santista, não importa. 11999048756. Esse é o caminho pra você participar. 11999048756. Se você tiver condições aí de mandar uma mensagem de áudio de 15, 20 segundos com o seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem, fica muito bacana pra gente conseguir rodar muitas mensagens aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Gustavo Soler, vou começar com você aí nos bastidores do Allianz Parque. Já já entrevista coletiva de Abel Ferreira, tudo ao vivo no apito final da Bandeirantes. Pra você, quem foi o craque do jogo, hein, Gustavo Soler? Gustavo Soler, ele tá circunspecto hoje, é tanto conteúdo, certamente. Ele mesmo, pronto. Eu já imagino onde o Gustavo Soler já esteja nesse momento, tá? Eu conheço o Soler de Miliano. Tô aqui na zona mista, mas a grande questão é, o jogo foi tão ruim, a gente só foi mal do jogo. Quem que foi o craque? O Gasparzinho, ué. Não tem outro. Mas, pela boa vontade, porque a filha tá aqui no estádio que eu acabei de ver, Gustavo Gomes, que é um pedaço. Meu Deus do céu, eu falo, é só subir a marcação pressão que entrega a lavoura. Então tá bom, Gustavo Gomes, é o voto de Gustavo Soler. Pra você, Paulo do Vale, seu voto aí, porque o do Mauro Betting é peso 2. Então vai, do Vale. É nada. Vou votar no... Então eu vou com o voto do Mauro. Mas ele não votou ainda, irmão. Boa. O que ele votar... Já tá subscrito. Nossa, mas que falta de personalidade. Mas é uma má vontade pra votar também, desgraçada, mas né? Não tá fácil. Ô, Capela, não teve, tá fácil, não teve ninguém jogou bem. Eu É. tava mais prestando atenção no plantão. Entendi. Por que eu vou mentir pro ouvinte? Não é mentir. Você viu alguns relances do jogo e você tem direito a voto. Mas se você não quer exercer o seu direito à democracia... Vou fazer igual então não o Enzo. reclame depois da própria democracia. Fazer igual o Enzo, defende, que tá votou, certo? que votou em branco. Vou fazer igual o Enzo aqui. Entendi.
O Enzo Ortega, vem cá, senta aqui também, Enzo, vai participar do apito final aqui. Enzo Ortega, aqui ó, nesse mic aqui, ao meu lado, porque Mauro Betti vai votar. Gustavo Soler votou. É um voto bom. É, não Mike? Mike microfone. O Mike lateral é um voto razoável. É verdade, o Mike é um bom voto, né? Se bem que vamos ver a condição física para a sequência da temporada do lateral direito do Verdão. Então, o Paulo do Vale, sem personalidade, vai votar no voto do Mauro. O Gustavo Soler votou naquele pedaço de mau caminho, que é o Gustavo Gomes. E o Enzo Ortega vai votar em quem, Enzo? Boa noite. Boa noite, Capela. Boa noite, Mauro, Ulisses, PDV. É uma honra falar com vocês. Cara, eu vou votar no Flaco Lopes. Eu acho que craque do jogo talvez seja uma palavra muito forte, mas eu acho que foi o responsável por trazer esses pontos pro Palmeiras. Então eu acho que nada mais justo quem decidiu o jogo ser o responsável por esse prêmio. Maravilha, então, Flaco Lopes. Ô, Mauro Betting, pra você vai Diga. com o Soler, você vai com o Enzo Ortega, ou você vai com o PDV que vai contigo? Não, eu iria com o PDV que vai comigo, embora, Vai só ele. para deixar muito claro, é uma frase célebre de Marques, não Groucho Marques nem Armando Marques, na verdade o Groucho Marques, ele não entraria de sócio num clube que o aceitasse de sócio, né? Então eu também não iria na minha, não. Mas eu vou também, até porque a dica foi muito boa do Soler, o Gustavo Gomes, cara, quando você não tem quem votar, vota nele. É tipo a Meryl Streep. De repente ela não fez... né, Mauro? Não, além do estético, né? O maior zagueiro que eu vi no Palmeiras desde Luiz Pereira. Nos últimos 50 anos, o GGG, o grande guerreiro Guarani Gustavo Gomes, o 5G, e que faz todas as conexões e deixa tudo ligado, é o maior zagueiro que eu vi no Palmeiras. Melhor até do que monstros sagrados como Antônio Carlos, Clebão e o saudoso Wagner Bacharel. Bom, então Mas é é o o seguinte. Gustavo Gomes. Tá. Então você não tem quem votar, vota no Gustavo Gomes, É. que é um ótimo voto sempre. Gustavo mas eu tô Gomes. vendo até as notas aqui só rapidinho do Lógico. Sofascore, que sempre nos ajuda muito. A melhor nota é o Rafael Veiga, mas não é porque o Sofascore quer, é porque é um algoritmo e tal, porque ele fez a assistência, Passes a conta certos, tal. Mas né? o Veiga não foi tão legal, não. Eu vou de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Então é o seguinte, Gustavo Gomes é o craque Bandeirantes, mas antes disso, então, já posso deduzir que a zaga do Palmeiras para o Mauro Betting de todos os tempos é Luiz Pereira e Gustavo Gomes, Isso. Maurão. É meu próximo livro, inclusive, Luiz Pereira. Aliás, meu... Darinta jogou Depois. vôlei? Isso adoro a frase jogar vôlei, cara, bem colocado. Você sabe que Darim tá até o do meu, é o meu endereço de Skype, um deles. Mas, e só o Palmeiras pra conseguir durante 6 partidas, se eu não me engano, em 81 e 82, jogar junto o maior zagueiro da história, Luiz Pereira, ao lado do Darinta. Só a Parmeira. Ô Mauro, então Realmente, escala rapidamente Darinta aí. jogou vôlei. A sua seleção do Palmeiras de todos os tempos, do gol. Então, dos que eu vi, tá? Não dos que eu li e ouvi. Dos que eu vi é Marcos. Não, sem ver. A sua seleção de todos os tempos. Então, Não precisa ter eu visto. tô falando, não, eu vi também, não, mas né? não precisa ter Pô, visto. Vai, você sabe da história. Tá bom, então não vamos lá, precisa vai. esconder a Marcos. história do ouvinte. Isso, não, perfeito. É Marcos, Djalma Santos. Não, mas calma, aos poucos. Eu quero justificativas Marcos. curtas. Marcos, por quê? É porque é santo. Tá bom. Djalma Santos. Que é bicampeão do mundo. Na Luiz zaga, Pereira, Gustavo que é Gomes. zagueiro Verdade, artilheiro. também, pois é. Gomes é monstro, sagradíssimo, né? E Lateral Roberto esquerdo, Carlos, por que é o Roberto Carlos? Porque é o melhor lateral que eu vi no Palmeiras e um dos maiores que eu vi na vida. E o maior lateral esquerdo do Real Madrid também. Primeiro volante. É, garoto, Dudu. 12 anos junto com o Ademir da Guia. Segundo volante, por que é o César Sampaio? Não, não vai ser o César Não Sampaio. é? O César Sampaio disputa, aí eu faço um time mais ofensivo. Aí Tá. eu boto Ademir da Guia, porque Dudu e Ademir da Guia é o Romeu e Julieta. do Ah, mas futebol. aí você tá apelando, hein? Mas tudo bem, a sua seleção, não vou ficar mas dando não é apelando. palpite. O Ademir jogava também um pouquinho mais atrás. sei. Aí eu libero para o fundamental das 5 coroas e campeão da Copa Rio de 51, Jair Rosa Pinto. Copa Rio é o Mundial. Copa Rio. Copa Rio é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro em número de clube e seleção. Que é o Mundial. É a Copa Rio. Ah, então não é o Mundial. Não, é a Copa Rio, não precisa dizer se é mundial, Ah, tudo não bem, mas precisa então, provar. então você E tá é falando mais que o Palmeiras difícil tem que qualquer Copa Rio, mas mundial de Mauro 60, Betting diz, 2004, abre aspas, manchete no All Sport, Palmeiras Isso. não tem Mundial. Não, o Palmeiras tem a Copa Rio e basta, e se basta. Tá bom. Terceiro homem de meio. Não, aí o meu campo é Dudu, Ademir da Guia e Jair Rosa Pinto, Ah. fundamental nas 5 coroas e na conquista da Copa Rio. Camisa 7 é Julinho Botelho, o maior de todos. Craque bandeira, maior ponta direita da história do Juventus, da Portuguesa, da Fiorentina e do Palmeiras. Centroavante é Evair, o matador, mas pode ser César Maluco, artilheiro histórico, e o César fica bravo quando eu falo que é Evair, mas é o Evair. E o 11 é o Rivaldo, maior do mundo em 99 e fabuloso no Palmeiras em 96. E ficou gente boa de fora, hein, Maurão? Nossa, tem um que misericórdia. tá se aquecendo, é o craque ídolo do Palmeiras do século, que é o Dudu. Mas também tem Edmundo, cara. Tem o próprio César Maluco, Djalminha. tem Alex, tem Leivinha, Djalminha. É muita gente, né? Afinal, o maior campeão do Brasil e o campeão do século XX por 4 critérios distintos. Nem Então- precisa
brigar pelo título de 51. É verdade. Então, o aliás, que é Bandeirantes... fato, é feito e não é fax. É verdade. Alguns fax por aí, né? Mas faz Nenhum. parte. Todos têm volta olímpica. Em torneios, inclusive, que alguns rivais nem... Não é que não ganharam, nem disputaram o Taça Brasil. Ei, Palmeirão, que fase vive o Palmeiras. Então, na voz de Mauro Betting, quem foi o craque Bandeirantes da vitória do Verdão 1-0 do Cruzeiro, Maurão? O 5G, o grande guerreiro Guarani, Gustavo Gomes. É isso aí, e o ponto G é aqui na Bandeirantes com o craque Bandeirante. Isso. Presenteie quem você ama comprando seu presente no Osasco Plaza Shopping. Na promoção Prêmios Incríveis, a cada R$200 em compras, você ganha um cupom de segunda a sábado. Já aos domingos, as compras de R$200 rendem 3 cupons da sorte. Com eles, você concorre a um automóvel 0 km e a 10 vales compras no valor de R$1.000 cada um. Promoção válida até 31 de agosto. Participe! Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. E às 5 horas da manhã desta terça-feira tem início a fase de semifinal da Copa do Mundo Feminina, com duelo europeu entre a Espanha e a Suécia. Lembrando que teremos uma campeã inédita neste torneio de 2023. E detalhe, por mais que a seleção brasileira já tenha ficado pelo caminho, teremos sim uma grande representante do Brasil nesta fase de semifinal. Se trata de Edna Alves, que vai apitar o jogo entre Espanha e Suécia. Não está com tanta moral assim no futebol brasileiro, mas no futebol mundial a Edna comanda, com auxílio da Neuza Inês Bach e também da Leila Cruz. No VAR, o colombiano Nicolás Galo. Lembrando que esse jogo acontece 5 da manhã e entre Suécia e Espanha sai a primeira finalista da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 9h24, estamos de volta, Rádio Bandeirantes, tudo ao vivo, é o apito final da Rádio Bandeirantes, até às 10 horas da noite, falando muito sobre mais uma vitória. Palmeiras venceu no Allianz Parque o Cruzeiro, quase fechando a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Verdão 1, Cruzeiro 0, gol marcado pelo Flaco Lopes, literalmente no último minuto da segunda etapa. Cruzamento do Veiga cobrando falta e o Flaco Lopes acabou resvalando. Números finais, Verdão 1, Raposa 0. Voltando ao Allianz Parque, Mauro Betting tá por lá, Gustavo Soler também. Gustavo Soler e o Abel Ferreira, demora? Como é que costuma ser aí a tradição de Abel Ferreira nas suas entrevistas coletivas, hein? Olha, Capê, normalmente ele não é de demorar, mas até este momento nada. Nem ele, nem nenhum jogador do time do Palmeiras. Quem tá chegando é o Vin Diesel português, o Pepa. Vai querer ouvir alguma coisinha dele ou tá de boa? Vamos ouvir o treinador do Cruzeiro, certamente o foco, o atleta do Palmeiras, qualquer atleta do Verdão que passa por aí a gente vai ouvir, e principalmente a entrevista coletiva de Abel Ferreira. Mas o Pepa chegou, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro com Gustavo Soler. Ele tá se arrumando ainda, tá se arrumando, acabou de sentar. Cara, pior que ele lembra mesmo o Vin Diesel um pouco, hein? Tem um quê? Tem um quezinho. Mais ou menos, né? O Vin Diesel brasileiro é o Jean-Pierre Gonçalves Lima, que é o árbitro, né? É o árbitro. Não, Mas impressionante. eu te digo, né, Capê? Todo mundo é meio brasileiro, né? É, você vê um careca, por exemplo, Mauro Betting. Né? Agora o Mauro Betting comprou um seu, cabelo que não seu, é dele. Parecia também. É meu, paguei. Paguei é meu. Ei, Mauro, logo ele fã de você, né? Não é isso que eu ia falar, né? Grosso pra colocar capinha na mas cabeça. você pagou. Terceirizado. Mas a diferença é que o Mauro comprou um cabelo que é dele, mas não era dele. O meu é meu. É uma reforma agrária capilar. Seu mais ou menos, né? Porque te deram, né? Não, é reforma agrária capilar. Tira de áreas pouco produtivas e coloca em áreas não produtivas. Começou a falar. Vamos lá. Fomos equilibrando, fomos conseguindo encurtar os espaços, mas mesmo assim no primeiro tempo havia, principalmente o menino estava a pegar muito na largura do lado direito e nós estávamos tanto com o Arthur como com o Lucas muito subidos e estávamos com alguma dificuldade ali em controlar esse espaço no campo. No segundo período, no segundo tempo, penso que fizemos um grande jogo. Tivemos oportunidades, tivemos mais bola, conseguimos acertar muito melhor a marcação, já não deixamos o Palmeiras estar confortável no jogo. A partir de um certo momento sentíamos que estávamos a dominar. Foi no nosso melhor momento depois que acabamos por sofrer um golo já no último minuto dos descontos, dos acréscimos. Fica esta sensação de frustração grande por aquilo que fizemos, principalmente na segunda parte, no segundo período, onde tivemos oportunidades, não deixamos o Palmeiras ter o controle que teve na primeira parte. E os pequenos detalhes, uma situação onde estamos com 3 bolas paradas para criar perigo, para tentar fazer golo, e depois numa transição não ganhamos alto, acabamos por fazer uma falta a meio do meio campo e depois foi uma questão de centímetros, não conseguimos controlar melhor aquela situação. É uma prestação boa da nossa parte. Em relação ao resultado, não levamos daqui pontos. Isto não há vitórias morais, não há nada. Nós viemos aqui para ganhar o jogo, isso é que conta, é os pontos. A justiça no futebol é marcar, mas fizemos uma exibição... Acaba por ser muito frustrante aquilo que aconteceu, mas o futebol é assim mesmo. É estarmos ligados o jogo todo. Não estou a dizer que com isto não estivemos ligados, estivemos. Foi um detalhe que nos roubou os pontos hoje aqui. Ô Pepa, mais um jogo em que o Cruzeiro tem a chance de matar e acaba perdendo uma chance clara, dessa vez com o Wesley. Existe uma indignação com isso? Porque senão todo jogo vem cá e perdeu chance, dava para ter sido um resultado melhor. Quando que o Cruzeiro vai começar a dar uma resposta? Nos últimos 5 jogos são 3 pontos apenas em 15. A resposta precisa vir rapidamente. Quando que essa resposta virá? E existe indignação, cobrança, porque não pode simplesmente errar gol e achar que
tá tudo beleza, errou gol, vamos tentar do próximo. Até quando isso vai? Mas quem é que está aqui a dizer que está tudo beleza? Não estou a perceber. Nós estamos frustrados, estamos indignados, nós jogamos olhos nos olhos, nós merecíamos outro resultado, portanto não estou a perceber essa pergunta de beleza, não há aqui beleza nenhuma. Estamos frustrados com o que aconteceu. Agora, se nós fôssemos para dentro de campo e não disputássemos o jogo olhos nos olhos, se não fôssemos briosos, competentes, com organização e a ter oportunidades para ganhar o jogo, aí era preocupante. Agora, se não ganhamos o jogo por um detalhe, onde fomos superiores na segunda parte, o que é que nós podemos fazer? Continuar a trabalhar como temos trabalhado, porque quem joga desta forma, quem trabalha desta forma, está sempre mais próximo de ganhar. Professor, boa noite. Primeiro, parabéns pelo seu time, que é um time muito bem organizado dentro de campo. A gente vê que às vezes falta ali um improviso de algum jogador, algo diferente, né? Mas isso vai do jogador, isso você não tem o controle, né? E a gente sentiu o Cruzeiro um pouco parando o jogo, um time um pouco mais faltoso, parando as jogadas na falta, e foi castigado por fazer uma falta. O que faltou? Lógico, óbvio que o gol. Mas o que faltou para o Cruzeiro fazer o gol, chegar mais no gol, com chances mais flagrantes de gol? E como sair dessa situação? Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro não deveria estar nessa situação, deveria estar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro, pelo seu trabalho e pelo que ele apresenta dentro de campo. Assim, são detalhes. Eu já disse isto várias vezes, se nós não criássemos, se nós não tivéssemos organização dentro de campo com e sem bola, era muito preocupante. Portanto, lembro-me principalmente no segundo período, no segundo tempo, um bocadinho de mais critério, mais paciência, tínhamos pelo menos deixado os jogadores nossos na cara do gol. Essa situação das faltas, no segundo período principalmente, o Palmeiras estava muito rápido na transição. Nós sabemos que o Palmeiras é uma equipa, quando ganha a bola, tem muita velocidade na transição. E nós estivemos muito bem nesse aspecto. Houve duas situações no segundo período, um remate fora da área, numa transição rápida, e foi agora este lance. Um lance onde nós estamos 2-1, acabamos por fazer uma falta onde, em condições normais, tínhamos ganho a bola, ou até colocado fora, acabamos por fazer falta. Mas tudo o resto é aquilo que eu já disse. Quem joga desta forma está sempre mais próximo de ganhar. Nós sabemos da frustração que é, não vale a pena estarmos a olhar para trás, porque tivemos muitos jogos desta forma, assim parecidos. Foi com o Botafogo, foi com o Paranaense, hoje igual. E o que é igual? É uma equipa organizada que sabe o que faz dentro de campo. Hoje fomos castigados pelos pequenos detalhes, mas é nesses detalhes que nós também podemos marcar mais golos e sair vitoriosos. Hoje fomos infelizes nesses detalhes, mas é nesses pormenores que temos que fazer mais a diferença. Ô Pepa, a infelicidade de perder um jogador com 6 minutos, como você fez, como o Cruzeiro passou hoje com o Vital, Pepa, porque e o o Abel fato Ferreira de entrar de cara com vamos 3 lá, adversários vamos para tirar enfrentar o o Pepa, Palmeiras vamos aqui. ouvir Abel Isso. Ferreira. Bora lá, o Abel já sentando aqui para iniciar a entrevista coletiva, só o ok dos câmeras por aqui. Vai começar. Soler, Começou. gol do Vasco, tá? Vasco abre o placar contra o Bragantino, 1-0, 31, primeira etapa. Vamos lá. E o Pai tá vendo. Vai começar a entrevista coletiva do Abel boa agora. Noite. Vamos lá. O Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tem números defensivos muito impressionantes no campeonato, né? Um time que se defende muito bem e que bloqueia muito bem os espaços ali da entrada da área. Mas eu imagino que o técnico, quando analisa o time antes de enfrentar, ele eventualmente pode tentar perceber alguma brecha. Eu queria que você falasse um pouco qual brecha você achava que o Cruzeiro abriria nesse jogo e, a partir disso, qualificasse a produção ofensiva do Palmeiras, não só pelo placar do jogo, ou pelo número de finalizações, mas pelo que o Palmeiras tentou fazer para abrir essa defesa. Te agradou a forma como o Palmeiras tentou achar espaço num time que cede tão pouco espaço como é o Cruzeiro? Obrigado. Olha, acho que falaste muito bem. É uma equipa extremamente bem organizada, vês que tem tempo de treino e de trabalho. E não é por acaso que tem esses registros que tu estás a dizer, e isso tem a ver com a competência defensiva do nosso adversário, e às vezes, por muito que tu procures mostrar aos teus jogadores quais são os caminhos para ir para o golo adversário, há sempre um oponente que hoje estava fresco, estava intenso. Eu já vos disse isso várias vezes, ainda aqui em nossa casa. Eu sinto que as equipas têm uma vontade extra em jogar contra nós.
Basta ver na Copa do Brasil, enfim, isto não é de hoje, e eu entendi o termo que vocês usam aqui muito, que eu no início eu não conseguia perceber porque é que era a equipa a bater, não consigo entender, não entendia muito bem, mas agora entendo o que é que isso significa. Mas mérito do nosso adversário que nos bloqueou. É verdade que fiz algumas alterações na nossa equipa base. Acho que na primeira parte ela foi muito entroncada, não é? Foi muito equilibrado, poucos remates nossos, pouco remate do nosso adversário, um jogo um bocado atado. Na segunda parte eu acho que fomos melhores, apesar do adversário ter tido aquela boa chance do Wesley, em que a nossa defesa parou. E naquele lance nós temos que corrigir ali, ou rever ali um comportamento defensivo, mas honestamente hoje, digo isso várias vezes, se ficasse empatado acho que tinha que aceitar. Como também já te disse que perdemos jogos em casa aqui que não devíamos ter perdido, que o Botafogo não devíamos ter perdido o jogo, que o Fluminense não devíamos ter perdido o jogo, e volto a dizer aquilo que também já ouvi isso aqui várias vezes, o resultado toma conta dele, a nossa função é dar o nosso melhor, como sempre fazemos, até o último segundo para ganhar o jogo, e felizmente, hoje fomos felizes. Tudo bem, professor? Qual o plano para esse segundo semestre, tendo em vista que vocês estão muito bem na Libertadores, a 2 eliminatórias de uma final, mais uma vez, só que no Campeonato Brasileiro, longas 19 rodadas, com o Botafogo, mesmo com a vitória do Palmeiras, disparado. Como é que você vai trabalhar para motivar o time, para não perder o embalo, para poder tentar o tetra da Libertadores? Como é que você vai mexer com esse emocional do seu elenco? Uma atitude de campeão é um comportamento. Não tem que ganhar. Uma atitude de campeão é um comportamento repetido muitas vezes, que é o que faz esta equipa quando ganha e quando perde. Independentemente dos elogios ou das críticas que nos fazem, nós sabemos muito bem aquilo que queremos, sabemos a forma como trabalhamos, sabemos as dores de crescimento que temos que ter, e portanto o nosso plano é o de sempre, é fazer naquilo que nós somos bons, que é valorizar os nossos jogadores, que é valorizar o clube, que é valorizar o futebol brasileiro, que é valorizar aquilo que tem a ver com o desporto, que é competir, que é aquilo que a nossa equipa sabe fazer. E disseste muito bem, nós em relação ao ano passado temos menos, eu acho que 5 ou 6 pontos em relação à nossa própria performance, e como disseste bem, há uma equipa que está muito melhor e que fez, segundo sei, a melhor campanha de sempre desde que há pontos corridos. Não me custa nada quando o adversário tem este desempenho aceitar e continuar a seguir. Agora a nossa atitude competitiva é sempre a mesma, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, nós jogamos sempre para ganhar. E ai de o jogador do Palmeiras que não tenha essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, não pode fazer parte deste clube, nem pode fazer parte deste elenco, o que não é o caso. Tudo bem, Abel? Boa noite. Em jogos como esse que você falou, jogo truncado, né, como foi na boa parte do jogo, né, dos 90 minutos, faz a diferença uma jogada individual, um drible, né, especialmente dos ponteiros, e a gente viu pouco hoje, né? Eu me recordo de uma do Luiz Guilherme, que ele colocou na frente, traz para a perna esquerda e chuta para fora. É uma característica de elenco que você tem, essa questão, ou é uma fase, de repente, as circunstâncias que o jogo te coloca? Boa pergunta. Sinceramente, os meus jogadores sabem que ninguém gosta mais deles do que eu, mas achei que nós hoje não tivemos criativos na frente, não tivemos inspirados, não tivemos o nosso melhor, quer nas ações individuais, quer nas ações de 2 contra 1, respeitar uma tabela e acertar um 2 contra 1, não tivemos criativos. Não faltou entrega, não faltou rigor, não faltou foco naquilo que são as tarefas, mas sinceramente naquilo que tem que ver hoje com as capacidades técnicas, que eu já chamei nota artística, acho que hoje alguns dos nossos jogadores estiveram abaixo daquilo que é a sua performance normal. Isso depois sente-se, não é? Porque os jogadores de Palmeiras têm qualidade e hoje, também por mérito do adversário, mas nesse tipo de ações achei que faltou um bocadinho de açúcar naquele último terço, né? Adoçar aquelas jogadas, adoçar a tabela, adoçar o cruzamento, né? E nós não tivemos clarividentes nem tão criativos como nós somos e hoje não fomos. Por isso é que te estou a dizer que se hoje o resultado acabasse empatado, teria que o aceitar, assim da mesma forma, como te digo, que jogos que nós perdemos e que de todo merecemos ter perdido. Boa noite, Abel, Eugênio Alemão. Falar um pouquinho do ataque.
O ano passado você dizia que dava amplitude e profundidade às vezes que você colocava o Scarpa na esquerda e o Dudu na direita. Depois da chegada do Arthur, poucas vezes você utilizou Dudu pela direita e Arthur pela esquerda. Por quê? Se você puder me responder. Não, assim, nós pela esquerda temos um lateral que dá muita largura, quer o Vanderlá, quer o Piquerez, e que nós às vezes alteramos, umas vezes um por fora, outras vezes outro por dentro. Tem muito a ver com a forma como eu quero que os cruzamentos sejam feitos, tem muito a ver com a forma de eu quero que a equipa esteja aberta para vir de fora para dentro, ou para assistir, ou para rematar, ou para cruzar. Por isso jogam muitas vezes de pés trocados, mas vocês olham para as equipas do Arsenal, olham para as equipas do City, olham para as melhores equipas em Portugal que jogam com os pontas trocados porque têm uma intenção. Não é? Quando nós sentimos que às vezes é preciso trocar, e já trocámos durante o próprio jogo, seja o Arthur ou seja o próprio Dudu, trocá-los, não os tenho feito tantas vezes, mas tem a ver com isso que te falei, jogar com os pés trocados, porque quando tu driblas de fora para dentro, tens um direito e um esquerdo em cada corredor, tens o lateral que passa, que é esquerdo, e tens o Dudu, por exemplo, ou o Jonathan, que é direito. Portanto, ficas com duas opções. Não só os dois aí para o corredor com o pé esquerdo, mas ficas com o esquerdo e com o direito. É simplesmente por isso que nos dá-nos outras opções. Mas precisamos estar criativos, o teu colega estava a dizer, que inclusive já saiu. Tem a ver com isso, para dar outro leque, outras opções. Mas nós hoje, eu tenho que reconhecer isso, não tivemos tão inspirados naquilo que tem a ver com o nosso ataque organizado, não foi o melhor jogo nesse quesito. Boa noite, Abel. Antes da eu entrar aqui no estádio, né, para trabalhar, eu conversei com um torcedor, com um pai, com um filho que vieram de Portugal para assistir o Palmeiras numa segunda-feira, às 19 horas, num trânsito danado, contra um Cruzeiro, entre aspas, num campeonato, não dizer perdido, mas um campeonato difícil para o Palmeiras. E aí eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, mas você veio de longe, Penafiel, Guimarães e tal. Ele falou, para ver o Palmeiras eu faço de tudo. E na hora que você troca o Zé Rafael pelo Flaco Lopes, me parece que você também acreditava em tudo, inclusive a torcida que lotou hoje, numa segunda-feira. É isso? Esse é o seu pensamento? Esse é os jogadores? Esse gol do Flaco dá aquela confiança para o cara saber que ele é importante dentro do elenco? Olha, muito bem colocada essa pergunta. Agradecer de coração mesmo, hoje estar aqui 33 ou 34 torcedores, 38. Isto é ser palmeirense, isso é gostar de Palmeiras. Eu tenho que partilhar aqui uma coisa com vocês que me vai na alma já há algum tempo, que é... O Messi saiu da Europa para ir para um lugar para jogar, para desfrutar. Ele, a família e os torcedores. É só isso que eu peço aos nossos torcedores. Que venham para o nosso estádio, que venham desfrutar da equipa, que nos apoiem como foi hoje. Um jogo difícil, não foi o melhor jogo que nós fizemos. Acho que tiveram melhor eles do que nós, sinceramente. Mas daquilo que diz respeito ao que tu disseste, nós fazemos tudo o que nós podemos. E o treinador umas vezes faz e acerta, outras vezes erra, porque eu cometo muitos erros, faz parte, é normal, sou ser humano, os meus jogadores também, mas agradecer acima de tudo aos nossos torcedores a confiança que têm neste elenco. Eu gosto muito cada vez que vejo os nossos jogadores aí fazer um corte e os nossos torcedores aplaudem como se fosse um golo. Isto é mística, isto é identificar-se com os valores da nossa equipa, e estes jogadores, através do seu trabalho, da sua dedicação, eu já disse, não sou o melhor treinador do mundo, não temos os melhores jogadores do mundo, mas fazemos de tudo para ser todos os dias melhores e para lhes dar estas alegrias como foi hoje, mesmo no último apito, porque mereciam. Sinceramente, se havia alguém hoje que merecia esta vitória, os nossos torcedores. E fico muito feliz por teres falado nisso, porque às vezes eu esqueço-me. Ainda no último jogo eu queria perguntar aqui em casa como é que tinha ficado o árbitro, o Juan, e esqueci-me completamente. Porque já o tinha defrontado várias vezes, já o tinha defrontado em Montevideo, era ele o fiscal de linha, o Bandeirinha, vocês dizem aqui, não é? O Bandeirinha, e esqueci-me, queria perguntar como é que ele estava, se vocês iam desejar-lhe as melhoras, felizmente sei que correu tudo, deu tudo certo, mas
é inteiramente justo. Esta vitória hoje é deles, sem sombra de dúvidas. E a uma segunda-feira meter 38, epá, obrigado a eles. É uma palavra pequenina, curta, mas mágica. Obrigado aos nossos torcedores. Abel, boa noite. Ainda na mesma linha da pergunta sobre o planejamento agora da segunda metade da temporada, mas num aspecto físico, você mesmo relacionou aquela sequência negativa recentemente ruim a um desgaste físico do elenco. E num momento da temporada agora onde se aproximam também as decisões de mata-mata, falando de Copa Libertadores da América, a tendência é que a gente veja nos jogos do Campeonato Brasileiro, por essa distância para o líder Botafogo, times mistos, como a gente viu contra o Fluminense, hoje mais uma vez contra o Cruzeiro. A tendência é essa no Campeonato Brasileiro, priorizando mesmo o que vem pela frente de mata-mata? Não. Eu preparo-me se estivermos sempre em alta intensidade, não é gerir. Nós gerimos porque não há outra forma. Não é? Nós gerimos porque o Everton já era uma questão que nós tínhamos falado em relação ao Lomba. Este jogo era para o Lomba, acontecesse o que acontecesse anteriormente. Os nossos dois zagueiros jogaram, o nosso lateral direito jogou, o nosso treino é o nosso 5, que era o que estava mais limitado, mas jogou também. O Rony jogou. Eu não vejo uma forma de me preparar para o que vem se não for através da máxima força em cada jogo. E hoje estávamos na máxima força. Os que não jogaram ou que não vieram a jogo foi porque não podiam. Porque se pudessem, eu não me preparo a relaxar, eu não me preparo a descansar, eu não me preparo a dormir. Eu preparo-me a trabalhar, a jogar. Nós treinamos para ganhar e jogamos para ganhar. E isso que nós vamos fazer. Isto é uma filosofia, uma atitude mental, é um estado de espírito. E não é relaxar que nós nos preparamos para aquilo que aí vem. Agora, há determinadas e certas circunstâncias que nós, já vos disse, o Dudu tem um problema, o Piquerez também tem um problema, e nós temos que gerir, como te digo. Temos 24 jogadores, o próprio Zé nós tentamos geri-lo, mas há alturas em que eu o giro e depois sinto quando o meto a seguir ele não está tão bem como deixou. Portanto, há aqui várias decisões que tu tens que tomar, mas a minha experiência e a minha forma de liderar não há de outra forma. É jogar sempre na máxima força, e foi o que fizemos hoje, independentemente dos jogadores que costumam jogar, não jogaram, mas não jogaram porque estavam indisponíveis, não foi por poupar ou por deixar de fora a descansar, não. Ninguém consegue chegar ao topo debaixo do guarda-sol a tomar chope, não, tem que se meter mão na massa, tem que sair do corpo, tem que se suar, não há outra forma. Eu não conheço outra, E, portanto, é isso que faço com os meus jogadores, é preparar uma atitude mental diária que se torna num hábito. Abel, boa noite. Queria que você falasse sobre 2 jogadores do seu atual elenco, garotos que subiram das categorias de base, um John, que demorou um pouco mais para começar a ganhar sequência com você e hoje em vários jogos aparece como titular, e um Luiz Guilherme que atropela algumas etapas, com 17 anos já faz parte do elenco de cima. Em qual estágio estão esses jogadores e como você olha para eles hoje para utilizar no time titular, com relação também à questão física? Hoje a gente viu o Luiz Guilherme em 2 arrancadas sentindo um pouco a coxa direita, o John é um cara que no enfrentamento físico ele leva vantagem sobre alguns atletas, então queria que você falasse sobre esses 2 jogadores e como você analisa o estágio deles. Olha, assim, se contarmos o Kaique e o Mateus, são 11 jogadores dos 24 que temos hoje no nosso elenco. E mais o Kevin, que anda agora neste momento, subiu, anda na bolsa, joga em cima, ou treina em cima e joga em baixo. Isto foi o que aconteceu com todos eles. Foi o que aconteceu com o Garcia, foi o que aconteceu com o Naves, foi o que aconteceu com o Vanderlá, que treina comigo desde que eu cheguei. As pessoas não sabem, o Vanderlá treina connosco desde que nós chegamos. O John começou a treinar connosco de forma seguida há 2 anos, e o Luís entrou há mais ou menos 4, 5 meses. Estava a fazer uma recuperação de uma lesão que tinha. Trouxemos-lo para o CT, para o Núcleo de Saúde e Performance, e quando comecei a vê-lo treinar connosco, fiquei impressionado com as capacidades que ele tem. O próprio Hendrick, as pessoas, eu continuo a dizer, nós exigimos desses jogadores como se fossem o Zé, o Gomes, o Murilo, o Arthur. Eu só em pensar que eles têm 1 ano mais do que a minha filha mais velha,
Não te sei dizer qual é o estágio que eles estão, não te sei dizer. O que sei é que são jogadores com muito potencial, o que sei é que são jogadores que nós temos que ter muita paciência, o que sei é que vamos ganhar muitas vezes com os desequilíbrios deles, com o talento deles, e outras vezes vamos perder por erros deles e por erro do treinador também, assim que funciona. Mas falaste do Luís, o Luís lesionou-se, acredito que esteja fora, mas não posso esquecer que ele mesmo lesionado, foi sobre ele que foi a falta que surgiu depois o nosso golo. E o John, como te falei, é um jogador que espera pela vez dele, que quando não está o Dudu, ele tem aproveitado muito bem esta possibilidade de poder entrar. E a única coisa que eu digo àqueles torcedores mais ansiosos, não é, que tem, e agora o Kevin, e agora só podem jogar 11, não é? Só podem jogar 11, e nós temos 11 jogadores da base que trabalham connosco diariamente, e temos que ter todos um bocadinho de paciência. Para os torcedores mais impacientes, que confiem naquilo que se está a fazer, eu já disse, não de agora, já o ano passado disse, o clube tem presente e tem futuro. Sim, há coisas que nós temos que entender que o treinador arrisca muito, e eu às vezes posso me arrepender por isso. Sou demasiado corajoso e acredito em demasiados nos meus jogadores. Agora sabemos que há determinados pormenores que temos que estar todos atentos e fazer alguns ajustes que tiverem que ser feitos, mas neste momento estou extremamente contente com esses dois jogadores que falaste, John e o Luís. E o Luís não é a função que ele gosta de jogar a 10, na posição do Veiga, só que vai ter que ainda, não é? Vai ter que comer muito arroz com feijão, não é? Muito arroz com feijão ainda, e os outros também, vamos ser sinceros. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não há nenhuma equipa que lute pelos objetivos que nós lutamos, que tenha tanto garoto na equipa principal. Garoto é moleque. Na equipa principal, a jogar de forma tão assídua como tem o Palmeiras, mas posso estar enganado. Tá aí, Capê, a palavra do técnico Abel Ferreira, e revelando que, felizmente, o Luiz Guilherme teve uma lesão na posterior da coxa direita, então desfalque para o jogo contra o Cuiabá, assim como deve acontecer com o Gabriel Menino, que sentiu dores na região da virilha, então o Gabriel Menino também deve ficar de fora do jogo contra o Cuiabá. Mauro Betti, o que te pareceu a entrevista coletiva, agora mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, Abel Ferreira, Maurão? E tá, de um modo geral, sim, até porque saiu a vitória com o gol do Flaco aos 50. Respondeu bem, até porque foram várias perguntas também técnicas, táticas, futebolísticas, e ele tem que estar animado, até porque o Palmeiras acaba como vice, como segundo colocado, num campeonato em que tem um gigantesco líder. Então, dentro das circunstâncias, e não foi um bom jogo aqui no Allianz Parque, é claro que ele e muita gente sai satisfeito. Mauro Betti, seu destaque final na opinião da Bandeirantes, Maurão. Como é bom ter o Mauro Betti de volta na Rádio Bandeirantes, Maurão. Tá feliz, Mauro? Como é ótimo. Eu tô muito feliz de estar de volta na Rádio Bandeirantes, com um timaço, gente que eu já conhecia, gente que eu ouvia, com uma molecada. Aliás, a base vem forte. A base da Rádio Bandeirantes historicamente lança grandes garotos, e parece o grande trabalho do João Paulo Sampaio no Palmeiras. Todo mundo mais jovem, que eu não tive o privilégio de trabalhar, mas já ouvia como grande ouvinte de rádio, ainda mais da Rádio Bandeirantes, é um privilégio estar nesse timaço de gente muito boa, muito bem trabalhada pelo Capriotti, que tem que aturar o Ulisses, mas enfim, todos nós aturamos, mas é uma equipe muito boa. Eu me sinto absolutamente em casa e com uma molecada muito boa de bola, como o Duduzinho, o filho da Mari e do Jaiminho, que eu falei há pouco, pé quente, que na última bola fez o gol da vitória. Que se não foi lá muito justa, não foi um grande jogo, também não foi justa, porque só há injustiça no futebol, meu caro Daverson. Você é o Daverson do rádio. O Capelanes, mesmo. Não, é o Davinho do rádio. Evidentemente, futebol é maravilhoso, como você também é, Capela. E como os nossos cabelos, hein? O tempo fez bem pra gente. Ah, fez bem pra gente e pra outras não, inclusive. Um beijo pra Pia, que tá sempre ouvindo a nossa rádio, mesmo que na concorrência. Mauro Betti, um abraço pra você, Mauro, um bom descanso, beijo. Até a próxima. Pra todos nós, voltamos no Ponto de Bola, no Primeira Hora. É isso aí, Mauro Betti, de volta à Rádio Bandeirantes, o seu segundo jogo, Maurão, é pé quente, é impressionante. Classificação do Palmeiras contra o Galo e vitória contra o Cruzeiro. E tem gol no futebol do Brasil. O Bragantino, o Paulo do Vale, me ajuda, PDV.
O Vasco teve várias oportunidades para fazer o segundo gol, não fez. E aí o que aconteceu, Paulo do Vale? No último lance da primeira etapa ali, já marcando quase 53 minutos, já com os acréscimos, a equipe do Red Bull Bragantino empata o jogo, cruzamento na grande área, o primeiro desvio ali na primeira trave, a bola dá aquela pipocada e sobra ali até, daqui a pouco eu confirmo o autor do gol, que acerta um chute bonito, né, com o lado do pé de chapa. Pois é, eu não consigo reconhecer. É o baixinho, o Gustavinho. Gustavinho, então tá certo. Gustavinho, então, ele mesmo. segundo o João Paulo Capelanes, aí confirmado, camisa 22, Gustavinho. Tudo empatado no Nabizão, Red Bull Bragantino 1, Vasco da Gama também 1, Capela. É isso aí, Paulo do Vale, Enzo Ortega, Michel Lopes, Beto Rebeca, Alexandre Marques, é o timaço de externo da Bandeirantes com Daniel Xingotti. Quem mais com você aí, Soler? Rafael Pellegrini. Mas tá numa preguiça o Gustavo Soler, hein? Ei, Solerzinho! Tá, é o Soler, foi lá dar um H. Ai, 9h54. Vamos fazer o seguinte, pessoal, uma informação muito importante agora, tá? Muita atenção, que é uma informação que chega agora do Departamento Jornalístico da Rádio Bandeirantes. A Central Bandeirantes de Jornalismo informa: não vai ter greve dos metroviários amanhã. Atenção, terça-feira, amanhã, não teremos greve dos metroviários amanhã. 79% aproximadamente votaram contra a realização da greve e 19% votaram a favor da realização. Então, a informação para você, ouvinte da Bandeirantes, que nesta terça-feira não teremos greve dos metroviários. Nesta terça-feira, 9h55, daqui a pouquinho o Alô Torcedor para você participar conosco. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A maioria dos estupros são contra menores de 13 anos. Mais de 80% dos abusadores eram conhecidos das vítimas. Grande parte delas não entendia o que estava acontecendo. A informação protege. Assine um manifesto e ajude a vencer essa violência. Acesse liberta.org.br/manifesto e participe do abaixo-assinado. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11-98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 9h57, apito final, Rádio Bandeirantes, reta final de programa, mas claro, tem a melhor parte. Vamos lá, Michel Lopes. Alô, é com você. Alô, torcedor. Oferecimento: Osasco Plaza Shopping, os melhores presentes pelos menores preços. É com você, Enzo Ortega. Como é que faz pro ouvinte da Bandeirantes participar? Tem número, tem prefixo, tem o quê, Enzão? Vamos lá, Capela. Pra você participar, mandar uma mensagem de áudio pra gente, é só mandar mensagem no número 011-99904-8756 e participar aqui com a gente, né, Capela? No Alô Torcedor e mandar um recado. Então manda aí o recado, dedo no botão, afunda aí, vamos lá. Capelanes, boa noite. É Moacir de Mogi das Cruzes. O Mauro Betting deixou o Leão de fora da seleção.
Ele tá de brincadeira. Ele votou no Marcos porque é amigo dele. Um abraço. Esse Mauro Betti não sabe nada. Vamos lá. Fala, galerinha da Rádio Bandeirantes, aquele abraço. Que é o Jair aqui de Ipiranga, aqui, ó. Pra mim, o craque do jogo, nada mais nada menos que Flaco Lopes. É o cara que resolveu os 3 pontos, já era. Um abraço aí, dá-lhe Palmeiras, hein? Ô, Capela Piruquento, pergunta aí pro Mauro Piruquento o que aconteceu com o Hendrick. O menino sumiu. O menino joga, o Abel coloca ele muito pouquinho. Depois que venderam ele pro Real Madrid, acabou o futebol do menino. Abraço pra Rádio Bandeirantes. Eita, rádio boa demais da conta. Aguinaldo, aqui de Interlagos. Vai. Boa noite, Rádio Bandeirante. Sou palmeirense, tenho 6 anos e gosto do Rony. Quero conhecer ele. Meu nome é Alicia. Aqui do Jardim Gramar. Do Jardim Gramar. Presenteie quem você ama comprando seu presente no Osasco Plaza Shopping. Na promoção Prêmios Incríveis, a cada R$200 em compras, você ganha um cupom de segunda a sábado. Já aos domingos, as compras de R$200 rendem 3 cupons da sorte. Com eles, você concorre a um automóvel 0 km e a 10 vales compras no valor de R$1.000 cada um. Promoção válida até 31 de agosto. Participe! Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços. Quinto sinal da Bandeirantes, está marcando pra você. Quinto sinal Bandeirantes, ponto final no apito final, 10 horas. Falamos muito sobre a vitória do Palmeiras. Verdão venceu o Cruzeiro por 1-0 no Allianz Parque para quase 40 mil torcedores. Enzo Ortega vai descansar um pouquinho, mas amanhã tamo junto no Esporte Debate e quarta-feira um jogaço no Morumbi, hein? Amanhã tem treino aberto na Neoquímica Arena, mais de 35 mil torcedores estarão por lá, Rádio Bandeirantes também, e na quarta-feira certamente mais de 50 mil estarão no Morumbi para Tricolor e Timão. Um abraço, Ortegão! Valeu, Capela, uma boa noite e até amanhã. É isso aí, PDV, tamo junto, hein, PDV? Juntasso, Capela. Abraço pra você, até amanhã, hein? É nóis. Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com Beto Rebeck e Alexandre Marques com imagens no Switcher do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente volta na sequência da programação esportiva da Bandeirantes com muito mais conteúdo pra você. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre. E claro, Caio e Martins por lá também. Tchau! Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia. Mais atendimento aos brasileiros pelo SUS. Novo PAC prevê investimentos de mais de 30 bilhões de reais na saúde. Meta é levar serviços essenciais na rede pública, como o SAMU, a todo o país. Luana Karen. Na atenção primária está prevista a construção
de 3.600 UBSs, que são as unidades básicas de saúde, com prioridade para municípios mais pobres e população indígena. E o presidente Lula afirma que o novo programa de aceleração do crescimento vai reconstruir o país. Nós queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, melhorando as condições de infraestrutura para todo o território nacional. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. O presidente Lula já está no Paraguai para a posse do novo presidente do país. Vamos falar sobre as relações e parcerias entre as duas nações. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O presidente Lula afirmou que o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai reconstruir o país. No programa semanal Conversa com o Presidente, Lula também falou sobre os resultados da Cúpula da Amazônia, realizada na semana passada em Belém, no Pará, que discutiu as propostas que vão ser levadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, que vai ser realizada em novembro nos Emirados Árabes Unidos. Durante a entrevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço do encontro que reuniu mais de 30 mil pessoas na semana passada em Belém, no Pará, para discutir Amazônia e meio ambiente. Segundo ele, o evento foi o pontapé inicial para a construção de uma proposta conjunta entre os países amazônicos a ser levada à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes. A gente conseguiu preparar uma proposta, conseguimos uma coisa unitária, não só entre o chefe de Estado, mas entre o movimento social, que produzimos um documento sobre a floresta, que vai ser uma coisa muito forte. Lula também cobrou a contribuição de países ricos para a preservação da floresta amazônica e destacou que o Brasil vai priorizar a produção de energia limpa. Só na transição energética nós vamos gastar o equivalente a 540 bilhões de reais. Investimento para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa, para produzir biodiesel, para produzir etanol. O presidente falou ainda sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai investir mais de R$1,5 trilhão em todo o país. Queremos cumprir as metas que nós estabelecemos no PAC. Nós queremos investimento do governo, do Orçamento Geral da União, nós queremos investimento de financiamento dos bancos públicos brasileiros, nós queremos construir PPP para que os empresários possam participar ativamente, sabe, da reconstrução desse país. Nós queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, melhorando as condições de infraestrutura para todo o território nacional. O presidente Lula também falou sobre os próximos compromissos internacionais. Na semana que vem, ele vai à África do Sul para participar da cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de meio ambiente, o encontro deve tratar ainda de temas como a desigualdade e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Reportagem Jéssica Gonçalves. O programa Conversa com o Presidente é transmitido pelas redes sociais, pelo canal Gov. E a saúde vai receber investimentos de mais de 30 bilhões de reais no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A cobertura de serviços do SUS vai ser reforçada para alcançar populações desassistidas. Vão ser feitos investimentos na expansão das redes de atenção primária e especializada de saúde, criação de novas unidades básicas de saúde, maternidades e centros especializados. Também está prevista a ampliação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Um esforço de mais de 30 bilhões de reais para garantir o acesso à saúde a todos os brasileiros. No novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, os investimentos em saúde vão contemplar 5 pilares considerados estratégicos: atenção primária, atenção especializada, preparação para emergências em saúde, complexo industrial da saúde e telesaúde. Na atenção primária está prevista a entrega de 360 unidades móveis de saúde bucal e a construção de 3.600 UBSs, que são as unidades básicas de saúde, com prioridade para municípios mais pobres e população indígena. 57% das novas UBSs e 80% das unidades que serão retomadas estão nas regiões Norte e Nordeste. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a priorização dessas regiões atende a uma necessidade para contemplar os locais onde há vazios assistenciais.
reais. A prioridade ela tem a ver exatamente com essa visão de vazios assistenciais, de uma menor infraestrutura, de necessidade de ampliar essa cobertura. Também na região norte nós temos a concentração das unidades básicas de saúde indígena, né? Esse é um outro ponto importante a colocar. E eu somaria a isso, no caso da região norte, o que nós pretendemos fortalecer nas unidades básicas de saúde fluviais. Já a atenção especializada prevê a universalização do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a inclusão de 1.600 municípios no programa e a entrega de 850 novas ambulâncias e de 10 centrais. O novo PAC também contempla a construção de 45 centros especializados de reabilitação e 15 oficinas ortopédicas, a entrega de 200 novos centros de atenção psicossocial, CAPS, a construção de 90 policlínicas, a ampliação da assistência e do número de leitos em 15 hospitais estaduais e 2 federais e a construção de 60 maternidades e 90 centros de parto normal. Algumas das ações já vêm sendo promovidas, como detalha a ministra Nízia Trindade. É o que, por exemplo, já temos feito em relação à radioterapia, em relação ao SAMU, isso na área na atenção especializada. Na área de vigilância também, essa ação de fortalecimento da rede de laboratórios é algo que já inicia este ano. Da mesma forma, o que nós colocamos aqui do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, as ações de fortalecimento à rede de cadeia de produção e editais específicos, nós estamos com um anúncio já também previsto para setembro, o que sinaliza que muitas dessas ações já começam esse ano. Com a pandemia da Covid-19 ainda fresca na memória dos brasileiros, uma das preocupações do Ministério da Saúde é preparar o país para novas emergências sanitárias. O novo PAC vai investir 272 milhões de reais no fortalecimento dos laboratórios de saúde pública. A ideia é aumentar em até 400% a quantidade de diagnósticos processados em todo o país. Também serão criados um centro de inteligência genômica e o primeiro laboratório de nível de segurança 4 do Brasil, o mais alto existente. Já as vítimas da Covid vão ganhar um memorial para relembrar a tragédia que tirou a vida de mais de 700 mil brasileiros. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para profissionais interessados em atuar no programa Mais Médicos. As vagas são para médicos que queiram atender públicos específicos, com atuação na saúde indígena, prisional e em consultórios de rua. As inscrições vão até o dia 18 de agosto e devem ser feitas na página do programa na internet, em maismedicos.saude.gov.br. O programa Mais Médicos leva profissionais para regiões onde existe falta ou ausência de médicos e investe na qualificação e formação deles. O teste do pezinho, realizado nos primeiros dias de vida da criança, ajuda a detectar doenças raras para impedir que elas se desenvolvam. E o teste, que detecta mais de 20 doenças e está disponível de graça no SUS, vai ser ampliado. Em 3 meses, todos os hospitais públicos passam a rastrear uma doença rara que causa problemas cardiovasculares, lesões nas artérias, trombose e pode até causar a morte da criança. Anderson Gabriel fez o teste do pezinho logo que nasceu. Na coleta de 3 amostras de sangue para o exame, uma alteração foi identificada e a criança segue em acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Laiane Pereira da Silva, mãe de Anderson Gabriel, afirma que o filho segue uma vida normal e que o teste do pezinho é importante para garantir a saúde da criança no futuro. Só o teste do pezinho para poder falar alguma coisa, se tem alguma alteração na genética da criança. Então, assim, é muito importante. Porque aí, se der algum problema mais na frente, a gente, se não tiver feito, não vai saber, né? Atualmente, é possível detectar cerca de 20 doenças a partir do teste do pezinho disponível no Sistema Único de Saúde. A triagem neonatal é um conjunto de exames que identificam deficiências que podem causar sérios danos físicos e mentais
nos primeiros anos de vida de uma criança, caso ela não receba o tratamento precoce. É o que explica a médica referência em atendimento neonatal de Brasília, Caliana Duarte. A gente consegue mudar a história natural dessa doença, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e às vezes até mesmo salvar vidas, porque algumas dessas doenças do teste do pezinho, elas podem levar ao óbito, né, se não forem tratadas precocemente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 a cada 2 mil. Essas patologias são caracterizadas por diversos sinais e sintomas, que variam de doença para doença, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição. A homocistinúria clássica é uma dessas doenças que teve a detecção incluída pelo Ministério da Saúde na triagem neonatal. A HCU, como é conhecida, pode causar deficiência na produção de uma enzima que previne problemas cardiovasculares na infância. Sem tratamento adequado, pode causar trombose, lesões nas artérias e até mesmo a morte, como explica a doutora Caliana Duarte. A homocistinúria é uma doença que é rara, né? Então, ela não vai ter uma frequência tão grande na população, mas o que a gente fala de doença rara é que quando a gente junta o rol de doenças raras, vão acabar sendo muitas. Então, hoje a gente tem uma criança com esse diagnóstico de homocistinúria, né? E com a continuação da triagem, provavelmente vão surgir outras mais. O teste do pezinho é um direito da criança e mesmo que ela tenha nascido em uma maternidade particular, o responsável pode procurar o Sistema Único de Saúde para realizar o exame de graça. Reportagem Cleide Lopes. Estudantes vão poder acumular bolsas de estudos de pós-graduação com outra atividade remunerada. Você vai ouvir daqui a pouco qual vai ser o impacto dessa medida para a ciência nacional. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que demitiu 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos. Genivaldo morreu asfixiado em maio do ano passado, depois de ter sido abordado em uma rodovia em Ubaúba, em Sergipe, durante uma fiscalização de trânsito. Genivaldo foi trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram gás lacrimogênio e spray de pimenta. Flávio Dino afirmou que não quer que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Informou ainda que o Ministério trabalha com estados, sociedade civil e corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos. E que determinou uma revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal para aprimorar tais instrumentos para eliminar falhas e lacunas. O presidente Lula desembarcou agora há pouco em Assunção, capital do Paraguai. A viagem é para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Santiago Peña, que vai ser realizada amanhã. A relação bilateral entre Brasil e Paraguai abrange, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial na geração de energia limpa e renovável, que abastece os dois países. E o combate ao crime organizado nas fronteiras. O Brasil é o maior investidor estrangeiro e o principal parceiro comercial do Paraguai. Só este ano o Brasil vendeu mais de 2 bilhões de dólares para o país vizinho, de acordo com informações do Itamaraty. E quase 250 mil brasileiros vivem no Paraguai. O repórter Pablo Mundim está na capital paraguaia e preparou uma reportagem sobre a relação entre os dois países. Vamos ouvir. O novo presidente paraguaio, Santiago Peña, é economista e já foi ministro da Fazenda. O líder do Partido Colorado defende uma economia liberal e de maior integração do Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Antes mesmo da posse, Santiago visitou por 2 vezes o Brasil, maior parceiro comercial do país. No ano passado, a corrente comercial entre as nações alcançou valor recorde, superior a 7 bilhões de dólares. Quase 37% dos produtos paraguaios são exportados para o Brasil, como soja, açúcar, carne bovina e energia elétrica. Essa relação histórica também ganhou destaque no cenário dos investimentos, avaliou Ricardo Cacciolo.
especialista em relações internacionais. Realmente é um país com que o Brasil mantém boas relações, né? Em 2021 nós nos tornamos o principal investidor dentro do Paraguai, superamos os Estados Unidos. Então o Paraguai ele quer continuar as boas relações com o Brasil, atrair mais investidores brasileiros, né? Nós temos uma comunidade muito grande de brasileiros dentro do Paraguai. Então as relações eu imagino que vão se dar com bastante tranquilidade. Na América Latina, o Paraguai abriga a maior comunidade brasileira residente no exterior, superior a 245 mil pessoas. Com Santiago Penha como presidente, os dois países também devem manter acordos de cooperação no combate a crimes transnacionais e renegociar a administração da hidrelétrica de Itaipu. O acordo entre Brasil e Paraguai, que resultou na construção da hidrelétrica, completa 50 anos este ano. O presidente Lula lembrou sobre esta parceria e ressaltou que segue sendo um objetivo do governo brasileiro apoiar o desenvolvimento do país vizinho. Por que nós fizemos essa ligação? Porque faltava luz todo dia em Assunção, então o objetivo era efetivamente que empresas brasileiras também fossem produzir no Paraguai para gerar emprego, para criar oportunidade de trabalho para aquela gente, é trabalhar junto, é ter investimento nos dois países e fazer com que o Paraguai seja um parceiro privilegiado na relação com o Brasil. Outra pauta comum do Brasil e Paraguai são as negociações entre Mercosul e a União Europeia para destravar um acordo de livre comércio entre os grupos. Além do presidente Lula, confirmaram presença na cerimônia de posse de Santiago Penha os chefes de Estado da Argentina, Uruguai, Chile, Espanha, Bolívia e Taiwan. De Assunção, capital do Paraguai, Pablo Mundim. Estudantes vão poder acumular bolsas de estudo de pós-graduação com outra atividade remunerada. Isso vai permitir que eles tenham uma renda extra para se manterem nos estudos e chegarem mais competitivos ao mercado de trabalho. As novas regras passam a valer em outubro. As novas normas permitem que bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado possam exercer outras atividades remuneradas. Os alunos também poderão acumular mais de um financiamento para pesquisa. Antes só era permitida uma bolsa pública por vez. A expectativa é estimular a permanência dos bolsistas e a produção científica no país, de acordo com a presidente da CAPES, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Mercedes Bustamante. O aluno pode receber um apoio, por exemplo, de um projeto de pesquisa, de uma empresa privada que esteja participando da pesquisa dele, com uma complementação do valor da bolsa, isso agora vai ser possível. E a ideia aqui também é facilitar para certas áreas do conhecimento, onde há uma competição maior com o mercado de trabalho, que isso seja também um estímulo para a permanência do discente no programa. As mudanças no programa de bolsas da CAPES abrem novas possibilidades para quase 100 mil estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o Brasil. A única restrição para o acúmulo de bolsas, segundo a norma, é possuir mais de uma ajuda financeira do mesmo nível financiada com recursos federais, ou seja, uma bolsa de mestrado da CAPES junto com uma bolsa do CNPq, por exemplo. Vinícius Gomes, presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, destaca a importância da política de bolsas para o ensino no país. É uma pauta, de fato, de desenvolvimento nacional, né? Porque o pós-graduando, ele utiliza a bolsa não apenas para sua sobrevivência, sua subsistência, mas também ele utiliza a bolsa muitas vezes para o próprio insumo da sua pesquisa, ter que comprar livro, ter que ir para congresso dentro do estado ou fora do estado. Então ele utiliza esses recursos para tudo. As instituições de ensino superior terão autonomia para definir como vão aplicar as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de outubro. Reportagem Gabriela Noronha. Termina amanhã o prazo para estudantes interessados em participar da lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante. Podem se inscrever os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas dessa edição. O resultado da lista de espera vai ser divulgado no dia 18 de agosto. Nesta edição do programa estão sendo ofertadas mais de 270 mil bolsas. Para manifestar interesse na lista de espera, basta acessar a página do ProUni na internet, em acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E foi prorrogado o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A medida beneficia estudantes com contratos firmados até o fim de 2017. Agora eles têm até 31 de dezembro de 2023 para efetivar a renovação dos financiamentos. O mesmo prazo vale para pedidos de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para a solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento. Por meio do fundo, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas, só depois de concluir o curso. Pacientes com câncer que perderam os cabelos vão receber 200 perucas de presente. A ação é de uma organização não governamental que vai produzir as peças a partir de 65 quilos de cabelo humano apreendidos e doados pela Receita Federal. A parceria entre a Receita e a ONG Cabelegria vai levar apoio e autoestima, principalmente a pacientes mulheres. A iniciativa faz parte do programa Receita Cidadão, uma receita de transformação social que possibilita ações de sustentabilidade e promoção do bem-estar social. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que cerca de 700 mil novos casos da doença devem ocorrer no Brasil a cada ano entre 2023 e 2025. A quimioterapia ainda é o tratamento mais comum, mas causa vários efeitos colaterais no paciente, como enjoo, indisposição e queda de cabelo. Beatriz Alves Mota descobriu aos 14 anos que tinha leucemia. Na festa de 15 anos e em pleno tratamento e com a cabeça raspada, ganhou um presente mais que especial, uma peruca. Hoje, aos 19 anos, ela lembra que o acessório trouxe segurança e confiança para comemorar o aniversário e a esperança para seguir em frente. Eu gostava, parece que eu me sentia muito melhor, minha autoestima ela elevava, eu ficava muito bem. Para a dona de casa, Belanise Araújo, que passou por todas as etapas do tratamento contra o câncer, a peruca foi amiga de todas as horas. Meus cabelos caiu sobrancelha, caiu cílios e eu ficava com vergonha quando eu saía de casa. Eu dava a impressão que todo mundo estava me olhando, estava pensando o que é que eu tinha, que se eu estava doente. Aí eu usei peruca e gostei. Foi muito bom usar peruca. A ONG Cabelegria, com sede em São Paulo, confecciona e distribui perucas femininas de forma gratuita a pacientes com câncer em todo o país. E uma doação realizada pela Receita Federal conseguiu animar os voluntários da instituição. São 65 quilos de cabelo humano apreendidos pela alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A mercadoria foi avaliada em mais de R$54 mil. Nas mãos dos voluntários, o material vai se transformar em 200 perucas. 200 presentes que vão levar ânimo e fé a quem precisa de autoestima, como explica a coordenadora da ONG, Mariana Robran. Em setembro, a gente vai fazer uma ação no INCA, que é no Rio de Janeiro, para entregar parte dessas perucas, que o INCA é parceiro da Cabelegria, fora que elas serão distribuídas também nos nossos bancos de perucas físicos, que a gente tem alguns em São Paulo, no Rio de Janeiro, e através do nosso banco de perucas móvel também. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento oncológico em 317 centros distribuídos pelo país. E há pelo menos um hospital habilitado em cada estado. O tratamento público inclui exames, cirurgias, quimioterapias, radioterapia e apoio psicológico. Reportagem Cleide Lopes. A Polícia Federal, junto com o ICMBio e a FUNAI, realiza uma operação contra o garimpo ilegal e outros crimes no Parque Nacional do Pico da Neblina, situado no norte do estado do Amazonas. O objetivo da operação é supervisionar a presença de moradores em áreas protegidas, detectar focos de desmatamento, abordar condutores na região em busca de indícios de utensílios ou equipamentos de garimpo. A ação também realiza visitas às comunidades na terra indígena do Balaio e elimina estruturas situadas em locais irregulares. A operação Yamirim ocorre até amanhã. E essas foram
as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF assegura a prisão domiciliar à mulher presa em local distante dos filhos menores. STJ considera que prêmios retidos por representante de seguros não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. A empresa não pode calcular aprendizes com base nos locais de prestação de serviços. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, concedeu prisão domiciliar a uma mãe de 2 filhos menores de 12 anos acusada de tráfico de drogas. Ele considerou que o fato de ela ter sido presa preventivamente em Juruti, no Pará, e residir em Santa Luzia, na Paraíba, não impede a concessão da custódia domiciliar. O relator destacou que o Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva imposta à mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que ela não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra o filho ou dependente. Segundo o ministro, a acusada é primária, mãe de filhos com 2 e 5 anos de idade que dependem dos cuidados dela. Prêmios arrecadados por representante de seguros e não repassados à seguradora não são créditos sujeitos à recuperação judicial. Portanto, para o STJ, tais valores podem ser cobrados. Fátima Uchoa. Uma seguradora ajuizou ação de cobrança contra uma rede varejista que não repassou os prêmios de seguro de garantia estendida pagos pelos compradores. O TJ de São Paulo extinguiu a ação sem resolução do mérito, avaliando que os valores estariam sujeitos à recuperação judicial da rede varejista. Já a 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para a ministra relatora Isabel Galotti, os prêmios de seguro não são de propriedade da empresa recuperanda. Logo, os valores que deveriam ser repassados à seguradora não estão abrangidos pela recuperação judicial. Empresa de alimentação não pode calcular aprendizes com base nos locais de prestação de serviços. A cota deve ser calculada pelo número total de empregados vinculados ao CNPJ. Michele Chiapa. Por unanimidade, a 6ª turma do TST rejeitou o exame do recurso da GR Serviços e Alimentação sediada em Manaus, no Amazonas, contra a condenação de R$100 mil por dano moral coletivo por descumprir a cota legal de contratação de aprendizes. Segundo o colegiado, o critério adotado para a base de cálculo deve ser o número de empregados vinculados ao CNPJ da empresa e não aos estabelecimentos para os quais a empregadora presta serviços. Ainda cabe recurso. Justiça Federal determina imediata paralisação de obras em área de manguezal em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. O pedido do MPF é para reduzir danos ambientais causados pela construção de um condomínio na praia de Manguinhos. Marissa Almena. A ação é contra a empresa Manguinhos Premium Empreendimentos Imobiliários, o município, o prefeito e o secretário municipal de Meio Ambiente. Pesquisadores de universidades federais apontaram a necessidade de reposicionar as 6 casas construídas, uma vez que as obras têm impacto direto ao trecho de manguezal, que é a área de preservação permanente. Com a decisão, ficam proibidas novas intervenções, ocupações, corte, exploração ou mudanças em qualquer tipo de vegetação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. Negligência de servidores públicos no trânsito leva o estado de Rondônia a indenizar dono de veículo. Houve uma batida simultânea de 2 motocicletas da Polícia Militar do Estado com um veículo particular. Neto Costa. Provas periciais apontam que os pilotos das motos deram causa ao sinistro ao não observarem a distância de segurança e a preferência de passagem do condutor do veículo que seguia na frente. Como os veículos oficiais envolvidos eram dirigidos por agentes do Estado, este responde pelos danos causados à vítima. O Estado vai indenizar o proprietário por danos materiais em R$13.190.
R$90. Foram negados os pedidos de indenizações por danos morais e de lucros cessantes por falta de provas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter, twitter.com/Rádio TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Marco legal para jogos eletrônicos está na pauta do plenário. CPMI ouve fotógrafo que registrou atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Senado celebra 10 anos do Estatuto da Juventude. Boa noite. Boa noite. Os 10 anos do Estatuto da Juventude foram celebrados hoje em uma sessão especial do Senado. A lei, sancionada em 2013, trouxe diversas conquistas para o público de 15 a 29 anos. Um exemplo é a garantia de 2 vagas gratuitas e 2 vagas pela metade do preço em transportes coletivos interestaduais para jovens de baixa renda. Também determina que 40% dos ingressos de eventos culturais e esportivos sejam oferecidos pela metade do valor para estudantes e jovens em situação de pobreza. No entanto, investimentos em educação profissional no nível médio e qualificação para o trabalho são ainda desafios apontados pelos participantes da sessão. A reportagem é de Yara Farias Borges. Por iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o Senado celebrou em sessão especial os 10 anos do Estatuto da Juventude. Aprovada em 2013, depois de uma década de discussão no Congresso Nacional, a lei garante direitos à população de 15 a 29 anos, como explicou Paim. Abrange diversos aspectos dos direitos dos jovens, incluindo cidadania, participação social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, trabalho, renda, saúde integral, cultura, esporte, lazer, igualdade, liberdade de expressão e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne defendeu políticas para a formação dos jovens ao mercado de trabalho. O agente oferece oportunidade de profissionalização com qualidade, oferece oportunidade de emprego à juventude, oferece oportunidade de estabelecer estradas à juventude brasileira, ou nós teremos graves problemas. Também participaram da sessão parlamentares federais e estaduais, representantes de vários ministérios e de entidades que atuam em prol da juventude. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu uma reforma administrativa que elimine distorções salariais, melhore as condições de trabalho e estimule o funcionalismo, tendo como foco o aumento da eficiência do serviço público. Ele citou o levantamento feito pelo Instituto República.org, voltado para a análise da gestão de pessoas no serviço público, revelando que metade dos servidores públicos brasileiros, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, recebe cerca de R$ 3.400 por mês, menos de 3 salários mínimos, e 70% ganham menos de R$ 5.000 por mês. O senador apontou que os supersalários acima do teto de R$ 41.650 beneficiam menos de 1% dos servidores públicos brasileiros. A conclusão é óbvia. O Estado brasileiro reproduz no serviço público as desigualdades salariais de nossa sociedade. Pouquíssimos ganham muito, mas a enorme maioria está distante de ser endinheirada. Seguiu para o plenário o projeto que determina a perda de imóvel utilizado como cativeiro em crimes de sequestro e de extorsão mediante sequestro. O projeto determina o perdimento do imóvel em favor da União
quando o proprietário tiver colaborado para o crime. Repórter Bruno Lourenço. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta determina a perda em favor da União do imóvel utilizado como cativeiro no crime de sequestro e cárcere privado e no de extorsão mediante sequestro, quando o proprietário houver concorrido para o crime. O relator da Comissão de Constituição e Justiça, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, aplaudiu a iniciativa. Observamos que o texto legal vigente apenas prevê o perdimento dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Redação que não alcança, obviamente, o imóvel utilizado como cativeiro. Então, mostra-se conveniente e oportuna a modificação legislativa promovida neste ponto. A perda do imóvel não se aplica caso o bem se enquadre como de família. A relatora da CPMI do 8 de janeiro defendeu a convocação de envolvidos na suposta venda de presentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, os integrantes da comissão devem ouvir um fotógrafo que estava dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão. Repórter Érica Christian. A relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu a convocação dos envolvidos no suposto esquema da venda de joias e outros presentes recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro em viagens oficiais. Segundo a Polícia Federal, teriam participado do esquema o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o pai dele, general Mauro César, o tenente Osmar Crivellati e o advogado Frederico Wassef. De apurar se existe uma relação com a venda fraudulenta de produtos luxuosos com os financiadores do 8 de janeiro. Também nos leva a tomar a decisão de convocar pessoas que foram atingidas por esse mandado. Nesta terça-feira, presta depoimento à CPMI o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado. Um dos autores da convocação, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acusa Adriano Machado de ter manipulado as fotos da invasão ao Palácio do Planalto. A imagem mostrou uma encenação. A imagem que você olha mostra algo muito estranho. O fotógrafo dizendo, não, quebra desse jeito. Não, deixa eu ver esse ângulo se é melhor. Ainda vai e mostra a foto. Quem é esse manifestante? Por que ele estava fazendo esse papel? Na quinta-feira, está previsto o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, acusado de invadir o sistema eletrônico do Poder Judiciário e de telefones de autoridades. Uma proposta que prevê o transporte gratuito em dia de eleição está na pauta do plenário desta semana. Também pode ser votado o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. Repórter Pedro Pincer. Os senadores podem analisar esta semana uma proposta de emenda à Constituição que garante serviço de transporte gratuito no dia da eleição. O objetivo é garantir o direito do voto ao cidadão que mora fora do seu domicílio eleitoral ou que tenha dificuldade para custear o transporte. Para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a proposta fortalece a soberania popular. E a gratuidade, ora proposta, fará com que esses cidadãos votem sem atropelos, contribuindo para ampliar a legitimidade das eleições e dos mandatários eleitos. Os senadores poderão votar o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia, que terão as mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, reduzindo os impostos incidentes sobre eles. Também estão na pauta do plenário a reserva de recursos orçamentários da União para calamidades públicas, a criação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e a concessão de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Após a aprovação pela Câmara, é a vez de o Senado analisar a proposta de revisão da Lei de Cotas. Para o senador Paulo Paim, a medida representa uma transformação na vida de alunos de baixa renda e mais vulneráveis. A reportagem é de Luiz Felipe Liázebra. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a revisão da Lei de Cotas, aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta trouxe uma série de mecanismos para incentivar o acesso nas universidades de estudantes vulnerabilizados. O senador afirmou que deve ser o relator do projeto no Senado e ressaltou que a lei é um instrumento para erradicar a discriminação. Ao longo dos anos, temos testemunhado
a verdadeira transformação trazida pela política de cotas. Eu sempre digo que o acesso à educação não é apenas uma estrada para a justiça social, mas um chispa de luz que cruza a geografia brasileira para erradicar as barreiras que por tanto tempo discriminam nossa população. O texto, que será analisado pelos senadores, prevê uma avaliação do programa a cada 10 anos, a adoção de ciclos de monitoramento realizados anualmente pelo Ministério da Educação, redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de vagas de 50% das cotas e ampliação das cotas para alunos da pós-graduação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário deve votar propostas com urgências aprovadas nas últimas semanas. Ministro diz na CPI do MST que governo Lula vai retomar reforma agrária. Câmara aprova projeto de incentivo a direitos básicos das crianças. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna lei obrigações das famílias e do Estado na educação e desenvolvimento das crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Direitos básicos das crianças estão no centro de projeto aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. A proposta prevê ações para reforçar o direito da criança a coisas simples, mas fundamentais, como brincar, se relacionar com a natureza e viver em um lar protegido e seguro. O texto estabelece que essas ações serão desenvolvidas não só pelas famílias, mas também pelo governo federal, estados e municípios, dentro das políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto tem como eixo o conceito de parentalidade positiva, que é como se chama o conjunto de funções atribuídas às famílias para educarem os filhos, como a de proteção e manutenção da criança, o apoio emocional, a estimulação como maneira de permitir o desenvolvimento, a supervisão e a educação não violenta. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. No parecer, a relatora afirmou que a família tem um papel fundamental ao proporcionar um ambiente afetivo e estimulante, enquanto o Estado deve implementar políticas públicas efetivas para garantir educação, saúde, lazer e proteção contra a violência e negligência. Talíria Petroni explicou a importância dessas obrigações ficarem claras na legislação. Estamos no mês da primeira infância e é fundamental que nós olhemos para as crianças como sujeitos de direitos e não como objeto de violência. E, infelizmente, mais de 70% das violências que chegam no corpo das crianças brasileiras acontecem dentro de casa e, por isso, é muito fundamental políticas públicas para enfrentar o que é a violência doméstica contra crianças e a própria violência do Estado contra crianças. Esse projeto, ele institui o direito ao brincar livre e a parentalidade positiva como estratégias para a prevenção de violência. Um dos artigos do projeto estabelece que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger, preservar e garantir o direito ao brincar a todas as crianças. O projeto, que prevê ações para reforçar os direitos das crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que apresenta orientações estratégicas para o Plano Plurianual e para o Plano Nacional de Saúde, defende a legalização do aborto e da maconha no Brasil. A publicação do texto repercutiu entre os parlamentares. Para André Fernandes, do PL do Ceará, a resolução do CNS, homologada pelo Ministério da Saúde, só comprova que durante a campanha presidencial, o então candidato Lula mentiu quando assumiu o compromisso com os evangélicos de que seu governo lutaria contra as drogas e o aborto. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, também critica a resolução do CNS. Ela protesta contra a redução da idade para o início da hormonização no processo de transição de gênero e a legalização do aborto e da maconha. Para ela, o país deve priorizar outros temas, como o acesso universal à saúde pública. Outro deputado que critica a liberação da maconha e do aborto na resolução do CNS é capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Ele acredita que hoje existe um alinhamento entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à liberação das drogas. Para ele, esse debate deve ser conduzido pelo Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de fazer as leis no país. Agricultura. Eli Borges, do PL de Tocantins, entende que o governo federal age como inimigo do agronegócio, apesar de o setor ser a grande força motriz da economia. Ele lamenta que os recursos do Plano Safra, anunciados com estardalhaço, não tenham chegado, de fato, aos bancos para financiar as atividades do agro. Eli Borges reclama de não ver nenhum esforço do governo Lula de intermediar questões que prejudicam os produtores brasileiros. Ele ainda ressalta a importância de rediscutir as dívidas dos agricultores para resolver as inadimplências e não matar o que chama de galinha dos ovos de ouro da economia nacional. Eduardo Veloso, do União, lamenta que o Acre tenha deixado de ser significativo para o PIB nacional por focar na preservação ambiental. O deputado compara o próprio estado com o vizinho Rondônia, que durante o mesmo período teria expandido sua agropecuária e crescido economicamente. Eduardo Veloso observa que é importante promover a sustentabilidade da floresta amazônica, mas pondera que não adianta ser rico em biodiversidade enquanto a população vive na pobreza. Meio Ambiente. Depois de participar dos diálogos amazônicos em Belém, Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que a ênfase do governo brasileiro em priorizar a preservação ambiental e a inclusão social coloca o Brasil no protagonismo da cena global. Nilton Tato acredita que o Brasil tem uma ótima oportunidade para superar a desigualdade histórica por meio da questão ambiental, fazendo a transição ecológica e energética e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, comenta que o Brasil foi eleito pela revista Forbes o melhor país do mundo para se fazer ecoturismo. O índice elaborado pela plataforma ranqueia os países com base na avaliação da biodiversidade, quantidade de atrativos naturais e parques reconhecidos pela Unesco. Flávio Nogueira atribuiu o prêmio da Revista dos Estados Unidos à gestão ambiental do atual governo, que promoveu políticas de preservação e sustentabilidade reconhecidas mundialmente. Delegado Matheus Laiola, do União, acusa as prefeituras do Paraná de omissão na obrigação de garantir o bem-estar de animais que tenham sido abandonados ou sofrido maus tratos. Delegado Matheus Laiola lamenta o descaso das prefeituras, lembrando que a proteção dos animais em situação de vulnerabilidade é dever do Poder Executivo Municipal. Desenvolvimento Regional. Em recente entrevista, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugeriu a criação de um bloco somente com estados do Sul e do Sudeste. A iniciativa dividiu a opinião dos deputados. Na avaliação de Paulo Guedes, do PT, a declaração é um desrespeito ao povo nordestino. O parlamentar lembra que Minas Gerais possui 249 municípios na área da Sudene, por compartilhar características semelhantes à região Nordeste. Ana Pimentel, do PT, também condena a atitude de Romeu Zema, que, para ela, denota preconceito. A deputada acrescenta que a fala só comprova que o governador de Minas Gerais desconhece o estado que, segundo ela, sempre foi acolhedor, amistoso e nunca separatista. Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, rebate as críticas direcionadas ao governador Romeu Zema. Ele lembra que em 2019, o agora ministro da Justiça, Flávio Dino, participou da criação de um bloco dos estados do Nordeste, mas isso nunca foi alvo de críticas ou considerado crime. Economia. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, comemora o anúncio de que mais de 8.000 obras paralisadas serão retomadas graças ao investimento de cerca de R$1 trilhão por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo Gervásio Maia, o chamado PAC Verde destinará verbas para geração de energia renovável, infraestrutura urbana, inclusão digital e abastecimento de água, impulsionando o desenvolvimento do país. Dr. Francisco, do PT, comemora o relançamento do programa Regularizar, no Piauí.
Segundo o deputado, a iniciativa busca assegurar aos piauienses o direito a ter a titularidade do próprio imóvel. Doutor Francisco informa que 1.700 moradores da capital do estado, Teresina, receberam o registro de imóvel de seus lares, onde vivem há muitos anos, sem conseguir regularizar a propriedade. Comissões. Em audiência da CPI do MST, o ministro Paulo Teixeira reafirmou que o governo Lula vai retomar a reforma agrária. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse na Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que o governo Lula vai retomar a demarcação de terras para assentamentos da reforma agrária e de áreas indígenas e quilombolas. Nós já temos terra e essa terra que nós já temos no estoque do INCRA será regularizada para a reforma agrária com crédito e assistência técnica de primeiro nível. Porque no Brasil também, quando se fez reforma agrária, nunca se conseguiu chegar a terra, assistência técnica e crédito ao mesmo tempo e comercialização para os agricultores. Para o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, do PL paulista, esses planos poderão ser frustrados pela falta de recursos no governo. A verdade é a seguinte: neste ano, por força da omissão dos parlamentares que defendem a reforma agrária, em 2022, não há orçamento 2023 para executar. Ponto. Pode ser que tenha em 2024, mas em 2023 não tem. Mas, segundo o ministro, o executivo buscará os ajustes necessários. Ricardo Salles questionou Paulo Teixeira sobre um acordo no Tribunal de Contas da União, produzido em 2016 e suspenso temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal e que apontava indícios de irregularidade no caso de 35% dos 1,6 milhão de assentamentos da reforma agrária no país até 2015. Segundo o ministro, esse acordo do TCU resultou de mau trabalho técnico e preconceito, e análises posteriores demonstraram que eventuais irregularidades não chegariam a 1% de todos os casos. Ele considerou um crime paralisar a reforma agrária por 6 anos. Em resposta ao relator, que questionou o ministro sobre eventual participação dos movimentos sociais na seleção de futuros beneficiários da reforma agrária, Paulo Teixeira explicou que a legislação atual já estabelece critérios de preferência para definir novos assentados e eliminou dispositivos de escolha adotados pelo INCRA desde 2001. O ministro foi chamado pela CPI para discutir, entre outros assuntos, as ações do governo federal para combate a invasões de terras produtivas. Autor do pedido para a oitiva do ministro, o deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, lembrou que de janeiro a abril foram 33 invasões, superando a média dos últimos 5 anos. Segundo Paulo Teixeira, todas as ocupações registradas neste ano foram alvo de negociações e desfeitas espontaneamente, pois o governo Lula demonstrou que a demarcação de terras só ocorrerá dentro dos programas oficiais. Queremos paz no campo, nós queremos respeito à Constituição, nós queremos levar a todos os agricultores o que precisa de melhor. Durante a reunião, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, criticou as substituições na CPI que levaram à saída de opositores, o que levou o relator Ricardo Salles a dizer que não pedirá mais prazo para a comissão, que deve acabar em setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o governo federal de interferir na composição da CPI do MST. De acordo com o deputado, a manipulação política distorce a CPI para tentar proteger um grupo criminoso que se sustenta por meio de atos violentos. Ele espera que a oposição resista a mais esse golpe. Caroline Dittoni, do PL de Santa Catarina, acusa o governo federal de trocar integrantes da CPI do MST para dificultar as investigações sobre o movimento. A deputada pede o apoio da população para fortalecer a atuação dos parlamentares de direita que, segundo ela, estão sendo perseguidos e calados com a ajuda do Poder Judiciário. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta o que considera interferências indevidas na CPI do MST. Para ele, é importante que haja uma investigação efetiva com membros comprometidos em representar quem condena as invasões de terra e defende os direitos dos produtores rurais. Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, descreve a CPI do MST como um fórum de discursos de ódio e acusações vazias por parte dos apoiadores do governo Bolsonaro. Ele espera que a CPI não prejudique os movimentos de luta pela terra, como os trabalhadores rurais, os sem terra, os quilombolas e os indígenas. Justiça. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso preventivamente em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022.
A prisão repercutiu entre os deputados. Na avaliação de Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a prisão de Silvinei Vasquez mostra a gravidade dos fatos que ocorreram nas eleições de 2022. A deputada lembra que, na época, já havia alertado a Justiça sobre uma possível instrumentalização de órgãos de segurança para beneficiar Jair Bolsonaro. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que Silvinei Vasquez agiu a mando de Jair Bolsonaro para interferir no resultado das urnas. Ele entende que o envolvimento de Bolsonaro nesse episódio e em outras irregularidades mostra que já há motivos suficientes para a prisão do ex-presidente. Welter, do PT do Paraná, avalia que as recentes prisões realizadas pela Polícia Federal, por determinação da Justiça, comprovam que as instituições estão atentas à proteção da democracia. Ele ainda defende o fortalecimento da autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público. Por outro lado, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, entende que a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, representa um atentado à democracia. O deputado questiona as motivações reais que existem por trás dessa prisão, que, na visão dele, não tem amparo legal. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, manifesta solidariedade a Silvinei Vasquez, argumentando que a Polícia Rodoviária Federal tem o dever de fiscalizar rodovias e combater crimes eleitorais. Ele acredita que quem interferiu no processo eleitoral foi o próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Votação. O plenário da Câmara pode apreciar projetos de lei que tiveram regime de urgência aprovado na semana passada. Entre eles, o que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever atendimento educacional diferenciado à gestante ou lactante. O repórter Santiago Delap elenca outros projetos que podem entrar na pauta de votações da Câmara essa semana. Entre os projetos que tiveram pedido de urgência aprovado na semana passada e podem ir a voto estão: o que muda o Estatuto da Advocacia para permitir sustentação oral do advogado no agravo regimento do recurso especial; o que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tutelar os interesses de pessoas com sequelas de queimaduras e o que determina a destinação de recursos públicos recuperados em acordos de leniência para obras de infraestrutura em escolas públicas ou para a compra de veículos de transporte escolar. Outro projeto de lei que já está pronto para ir à votação em plenário é o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A proposta visa a qualificação, autonomia e inclusão dessas pessoas, como explica a autora da proposta, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Este sim é um projeto que visa o respeito, a empatia, a inclusão e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua, que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito e que precisam de um olhar responsável, empático e de qualidade. Para o deputado Gilson Marques, do Novo Catarinense, a aplicação da política prevista no texto é inviável. Existem municípios que não têm nenhum morador de rua. São Paulo, eu não sei o número, mas tem milhares. Pomerode não tem nenhum morador de rua. Como se resolve? É uma política inviável. E aí, vamos ter que importar morador de rua? Vamos ter que incentivar as pessoas a ir para a rua? É óbvio que não, isso é um absurdo. Uma série de projetos voltados à área de educação também tiveram regime de urgência aprovado e com isso já podem ir à análise do plenário. Lembrando que na pauta constam ainda algumas medidas provisórias que perdem a validade agora em agosto. A mais urgente é a MP que aumenta em 9% a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal, vencendo dia 25 de agosto. 2 dias depois, caduca a MP que altera a tabela do imposto de renda de pessoa física, tornando isento o cidadão que recebe até R$ 2.112 por mês e passando a taxar aplicações financeiras no exterior feitas por brasileiros residindo no Brasil. Bem, essas são algumas propostas que estão prontas para ir à votação em plenário a partir desta semana. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou os pregões eletrônicos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A instituição é responsável pelos processos de concorrência para execução de serviços de pavimentação de vias públicas da região. A auditoria constatou que as licitações não são competitivas, pois alguns critérios de habilitação e julgamento são inadequados. O TCU também identificou superfaturamento por serviço não executado. O problema ocorreu na contratação de uma estrutura de drenagem de grande porte, que não pode ser instalada em vias urbanas. O tribunal fez uma série de recomendações para a companhia, que deve aperfeiçoar os mecanismos e estruturas de controle. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Canal Livre, programa da TV Band com reapresentação agora pela Rádio Bandeirantes. Boa noite. Ele comanda o Ministério Público Federal há quase 4 anos e o seu mandato termina no mês que vem. Nesse período, travou embates com lideranças da Operação Lava Jato, recebeu denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e tratou de muitos outros assuntos relevantes. Atualmente, passam por seu gabinete as acusações aos investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e ainda pode ter que lidar com denúncias derivadas das operações que agitaram essa semana. É muito assunto, muita discussão, que o Canal Livre hoje recebe o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Muito obrigado por aceitar nosso convite, procurador. Cumprimento a todas e a todos e agradeço ao Grupo Bandeirantes pelo convite de estar mais uma vez aqui no Canal Livre. Obrigado também a participação aqui dos jornalistas Fernando Mitre, André Basbaum, Eduardo Eneg, nosso âncora do Jornal da Band também. Procurador, queria começar perguntando sobre um pouco também do futuro do senhor. O presidente Lula lá atrás ia na lista tríplice, já disse que não irá dessa vez, até soltou uma frase muito forte, disse que não confia mais no Ministério Público Federal. O ex-presidente Bolsonaro saiu da lista tríplice, o senhor, inclusive, foi uma escolha através disso e depois teve mais 2 anos de mandato renovado, mas o senhor vinha, de certa forma, sendo cogitado para isso. Tem muitos nomes. Parece que isso esfriou um pouco nos últimos dias, até por campanha de gente dentro do governo, como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que se a escolha fosse o senhor, seria horrível, chegou a falar decepcionante. Queria lhe perguntar, para começar, o senhor nutre esperanças de permanecer no cargo e como o senhor classifica, avalia essa declaração da ministra também? Bom, Rodolfo, em primeiro lugar, é preciso dizer que eu recebo as críticas com muita tranquilidade. Faz parte do meu estar no mundo conviver com a divergência para, quiçá, obter o consenso. E, eventualmente, até recebo pessoas de grandeza especial quando se arrependem de certas conversas, de certas afirmações sobre a minha pessoa e os meus atos. Por isso, eu não tenho nada a comentar em relação à senadora, aquela que disse que votou em mim uma vez, não votou a segunda. Eu só lamento não ter tido a oportunidade de mostrar à senadora todas as nossas realizações. Eu creio que ela até mudaria de ideia se soubesse o quanto nós temos feito pelo Ministério Público brasileiro e pelo Brasil. Mas o senhor nutre esperança de permanecer no cargo? Olha, essa indicação é do presidente da República. Sua Excelência tem a ampla liberdade constitucional de indicar quem quiser dentro de um quadro de servidor, de membros da instituição. E de maneira que se o presidente Lula me honrar com esta indicação,
eu terei que reapreciar um conjunto de decisões pessoais e familiares. E se isso não acontecer, eu certamente voltarei à vida que tive antes, no que toca às minhas atividades privadas. Voltarei à minha advocacia, voltarei a ministrar palestras, a faculdade, eu irei me aposentar da faculdade também, da Faculdade de Direito de Brasília, e voltarei às atividades privadas, mas com a satisfação de que esses 4 anos me ensinaram muito do Brasil, do mundo, da natureza humana e de ter um único desejo que manifesto neste programa. Eu gostaria muito de ver o Brasil no contexto da comunidade planetária até 2050, no mínimo com um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Este é o meu grande desejo e creio que deva ser o desejo de todos os brasileiros. O senhor falou que se a senadora, a ministra, conhecesse as suas realizações, talvez não dissesse o que o Rodolfo lembrou aqui que ela disse. As pessoas que o criticam dizem que o senhor substituiu com qualidade o papel que cabia a um antecessor seu, que era o Geraldo Brindeiro, que era chamado de engavetador-geral da República. Das 600 ações que havia contra o governo Fernando Henrique, ele deu sequência a 60. E das 600, 60, 10%. Queria saber, quando o senhor escuta isso, depois de ouvir a crítica, só que essa é uma crítica que ninguém fala pela sua frente, assim, o senhor é um engavetador. O que o senhor apresenta de resultado para responder? Para começar, eu registro, Oineg, que há pouco tempo, após o falecimento do colega Geraldo Brindeiro, eu pude participar das solenidades em homenagem ao saudoso colega e eu vi muitos dos seus detratores confessarem publicamente que moveram ações, inclusive, de improbidade administrativa contra ele de forma injusta. O tempo é o senhor da razão, dizia Pascoal. E a mim, sem julgar o colega, que já não está mais entre nós para fazer a sua defesa, mas respondendo a sua pergunta em relação ao meu trabalho, eu só posso dizer o seguinte: eu apresento estatísticas que são dados objetivos e que irão a público na próxima semana. Eu apresento a seguinte estatística para começar. Na área criminal, a minha gestão prendeu, denunciou, investigou, fez busca e apreensão em mais de 500 pessoas com prerrogativa de foro no Supremo e no STJ. É mais que os últimos 12 anos antes da minha assunção em setembro de 2019. Eu obtive na minha gestão 43% de condenações penais no Supremo Tribunal Federal. É mais que o dobro de todos os meus antecessores. Na área de ações de constitucionalidade, eu devo registrar que de 2001 a 2023, nós temos nas nossas estatísticas 927 ações de controle de constitucionalidade. Metade são da nossa autoria. Essa metade da nossa autoria, 85% foram acolhidos os nossos pleitos, sendo que 76,9% nós tivemos total procedência dos pedidos e 8% e alguns décimos foram acolhidos parcialmente. Procurador, mas há outros dados num outro sentido, que de alguma maneira não, claramente contesta a tese que está por trás dos números que o senhor oferece. No caso do presidente Bolsonaro, eu estava consultando os números, cheguei a julho de 2022. O senhor já tinha recusado, naquela época, 104 pedidos de investigação do presidente. Quer dizer, 104. Houve um que o senhor acolheu, mas depois logo o senhor sugeriu o arquivamento, que foi a questão lá da vacina. Então, isso é um argumento muito forte. Agora, paradoxalmente, aqueles que condenavam o senhor por isso e tal, agora estão até torcendo para o senhor continuar lá, porque não é que eles não gostam disso, né? Então, temos aí um paradoxo e temos uma realidade clara para o senhor comentar. Mitre, em primeiro lugar, agradecer a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de prestar contas ao público que nos assiste. De logo, registro que
Os arquivamentos que foram feitos na gestão anterior, em 3 anos e 3 meses da minha assunção no cargo de Procurador-Geral da República, todos estão fundamentados tecnicamente. Mas eu garanto a vocês que em 7 meses do atual governo, nós já arquivamos mais do que foram feitos os arquivamentos do governo anterior. Mas tem um detalhe, por que os arquivamentos? Mitre, essas representações, antes de 88, elas não tinham nem sequer autuação num procedimento. Elas iam diretamente para o lixo. Depois de 88, com a assunção do devido processo legal, nós somos obrigados a qualquer tipo de manifestação de cidadão, seja no canal do cidadão, seja de forma técnica, processual, nós temos o dever de analisar qualquer manifestação popular do cidadão. E aí, o que é que acontece? Nós abrimos notícias de fato, analisamos uma a uma. Lamentavelmente, há quem nesse país use a judicialização da política para tirar proveito. Nós tivemos um caso emblemático que foi um falso pastor importante do Brasil que fizera 400 representações contra autoridades diversas. Depois da terceira, eu havia recebido horas antes no meu gabinete, eu liguei para ele. Pastor, o senhor fez essa representação? Não, doutor Aras. Eu digo, pastor, aqui tem tantas representações. O senhor, por gentileza, encaminhe ao seu advogado comunicar à Procuradoria que tem alguém usando seu nome em vão. E assim nós tivemos 400 representações em nome do pastor em todo o Brasil. Ou seja, havia um grupo organizado para atrapalhar os trabalhos da Procuradoria, do Supremo Tribunal Federal, e com isso criar uma condição de incerteza ou mesmo de desprestígio para a máquina administrativa do Ministério Público e do Judiciário. Então, cada representação que chega na nossa mão é passada primeiro por uma triagem de servidores, depois por uma triagem de procuradores, depois é que vai para o gabinete do PGR. E normalmente a atividade criminal ela é delegada. Eu pessoalmente não atuo na área penal. A área penal foi ocupada primeiro pelo meu primeiro vice-procurador-geral da República, o doutor José Bonifácio Borges de Andrada, depois o segundo, doutor Humberto Jacques de Medeiros, e depois pela doutora Lindora Araújo. Na verdade, o Procurador-Geral da República tem 16 atividades distintas, inclusive no plano internacional. E a próxima semana teremos um evento internacional. E se o Procurador-Geral não confiar nos seus colegas, que são subprocuradores gerais da República, ou seja, são 74 menos o procurador, são 73. Se ele não confiar nos seus colegas para o auxiliarem na atividade, o Procurador-Geral não pode fazer nada. Porque são muitas... Um exemplo só, Petri. No ano passado, o gabinete do PGR recebeu 36.800 processos para se manifestar. Os colegas subprocuradores gerais só da área penal receberam 400 mil processos do STJ. Se o procurador-geral não contar com as delegações, delegação do Tribunal Superior Eleitoral, o colega Paulo Gustavo Gonet Branco, meu colega de concurso, está lá no eleitoral. Se eu não contar com a colega Lindora na área penal do Supremo, não contar com o colega Carlos Frederico, que está na área do STJ e do 8 de janeiro, se eu não contar com todos os colegas que atuam nas câmaras de coordenação e revisão, para gerir o Ministério Público e a PGR, é preciso ter, no mínimo, 30 colegas dos 74 da carreira. Procurador, momento importante dos últimos 4 anos, o Brasil viveu uma pandemia do Covid de maneira terrível e muitas omissões do governo passado talvez pudessem ter sido enfrentadas de outra forma. Hoje, um tempo mais distante, como é que o senhor avalia o trabalho do Ministério Público Federal nesse período e o que o senhor teria feito de diferente? Bem, obrigado, André. A pergunta me dá a oportunidade de dizer a todos que estarei lançando na próxima semana este livro, Ações que Salvam.
como o Ministério Público se reinventou para enfrentar a Covid-19. Aqui nós temos a capa somente, claro, do livro. O livro tem 320 páginas. O livro, a sua capa. O livro tem 320 páginas e narra como nós, 30 dias antes da declaração de pandemia da OMS, formamos o grupo de integração e acompanhamento da Covid-19, constituído por 150 promotores e procuradores de todo o Brasil, com o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Comissão de Saúde, com 5 subprocuradores gerais acompanhando em todo o Brasil. E o procurador-geral, evidentemente, tomando decisões estratégicas com o grupo de trabalho. A defesa feita pelo Ministério Público Brasileiro na Covid foi uma ação inédita no Brasil. Procurador, eu posso interromper o senhor Totalmente, com uma pergunta dentro disso? Totalmente. Eu estou lembrando agora... Sim. Não, agora não. Sim. Eu confesso que eu preparei essa pergunta. Sim. Mas eu diria o seguinte, lembrei hoje, da última vez que o senhor esteve aqui, faltavam 3 dias para o senhor receber o relatório final da CPI da Covid. E eu perguntei ao senhor, há 3 dias do fim dos trabalhos, não é difícil adivinhar o que vem lá, a gente já sabia. O senhor, como é que o senhor vai receber isso? O senhor terá em mãos esse relatório no dia 21, era dia 18 de outubro de 2021. Como é que o senhor vai reagir? O senhor vai dar continuidade? O senhor vai se omitir? O que vai ser? O senhor respondeu assim, e aí eu anotei a resposta sua, que prova que eu preparei a pergunta. Jamais me omito, serão tomadas todas as providências, tudo será investigado. Muito bem. Não foi bem isso que houve, né? Bom, Mitre, é importante a provocação que você faz. Me dá a oportunidade de lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o GIAC, que é a sigla Gabinete de Integração e Acompanhamento da Covid-19, composto por 150 membros do Ministério Público Brasileiro, e quando eu sou atacado por suposta omissão, não estão atacando a mim, estão atacando ao Ministério Público Brasileiro, por 150 membros atuando em todo o Brasil. Nós recebemos o relatório da comissão em ato solene e formal, embora não entregue formalmente o relatório, mas foi documentada a informalidade da entrega. Nós, do Ministério Público, leia-se os colegas procuradores, acompanharam as 67 audiências públicas da CPI da Covid. Gravaram, analisaram, muito antes do recebimento da CPI do relatório, já havia inquéritos instaurados contra diversas autoridades do governo e até mesmo de particulares. Quando nós, me permita terminar, quando nós recebemos naquele ato solene, porém sem a formalização do relatório em veículo eletrônico, nós pedimos que fossem entregues as provas e a comissão se obrigou a entregar as provas eletrônicas em 10 dias. Em 10 dias, nós mandamos nossa equipe de TI ao Senado Federal receber as provas. O Senado recebeu 10 terabytes de provas totalmente desarticuladas e desordenadas, em que era impossível fazer a conexão necessária entre fato, autoria e materialidade de cada ilícito. Nós fizemos ofícios reiterando essa organização pelo Senado. Está no livro que vocês vão receber aqui, o livro da atuação, Ações que Salvam, que é a vida da atuação do MP na Covid, cada processo, cada ato oficial. Nós esperamos até 5 dias antes, salvo engano, do fim do prazo de 30 dias para denunciar ou arquivar. Em
que faltando 5 dias para o 30º dia, nós convertemos todos aqueles materiais que ainda não tinham sido instaurados como PET, para virar um inquérito. Fizemos mais 10 PETs, ou seja, 10 inquéritos no Supremo, nascidos da CPI da Covid. Dissemos aos eminentes ministros, foram 8 sorteados, é preciso que Vossas Excelências requisitem do Senado as provas, os 10 terabytes devidamente organizados. Por quê? Solicitamos aos órgãos públicos federais ferramentas para abrir aqueles arquivos. Não conseguimos. Até o dia de hoje, o Senado Federal tem lá guardado, sob os cuidados do Prodazem, 10 terabytes que ninguém consegue organizar ou abrir. Não, o que o senhor está falando é o seguinte, essa é a maior cascata Exatamente. Da história. A CPI, a pandemia, dizer que o senhor arquivou. Agora, Lava Jato. O Brasil criou uma expectativa enorme em torno daquele trabalho, uma oportunidade para que se combatesse a corrupção. E a gente acompanhou aqui a forma como o juiz Sérgio Moro e os procuradores, com destaque ao Deltan Dallagnol, começaram a gostar dos holofotes e descuidar dos autos e do processo. O senhor entrou e o senhor deu uma pancada nessa forma de agir. Principalmente esse conceito de força-tarefa, que o incomoda, e eu queria ouvir o senhor sobre isso. E com isso, a Lava Jato foi morrendo. E quando a gente pega o que sobrou, a gente vê que tinha muito ar lá dentro. E, no entanto, tinha uma coisa importante por trás, que era a denúncia de corrupção, tinha casos de corrupção verdadeiros e tal. Resultado, muitos dos denunciados e muitos dos envolvidos acabaram livres e as empresas sumiram, né? Me lembro de uma entrevista do senhor lembrando que Volkswagen e outras empresas na Alemanha nazista, dirigentes dessas empresas se envolveram com o nazismo, foram julgados em Nuremberg e nos tribunais da Segunda Guerra, e, no entanto, as empresas foram preservadas. Isso no nazismo. E nós estamos aqui com as empresas. Acabaram os empregados todos na rua e tal. Queria ouvir o senhor sobre o lado importante da Lava Jato e o lado ruim da Lava Jato. Porque fica parecendo que o senhor entrou para proteger os vigaristas e atacar os homens bons que tentavam limpar esse país. Neg, em primeiro lugar, é importante dizer que eu entrei com uma maturidade não só etária, aos 60 anos, mas entrei com 32 anos de carreira, mais 30 e tantos de professor de Universidade Pública Federal e com a passagem pela advocacia também não tão longeva. E tudo isso me deu a experiência de que o que estava acontecendo no Brasil poderia ser bom até um momento. Mas houve um momento em que houve uma virada de chave, vamos usar um termo vulgar, para dizer que a partir de um certo momento as garantias processuais constitucionais deixaram de ser observadas. E que tudo isso, em algum momento, trouxe graves problemas. Eu poderia até dizer a você por que eu resolvi me apresentar a ser Procurador-Geral da República. É que eu percebi que aquela força-tarefa e as práticas adotadas na força-tarefa levaram de forma indireta à morte de 6 colegas procuradores da República, um inclusive por suicídio, porque não concordando com as práticas que ali se estabeleceram na minha instituição, eram vítimas de injustas representações, inquéritos policiais, ações penais, para intimidar e calar essas pessoas. E eu não estou falando de cancelier, eu não estou falando dos empresários que morreram em razão até de ataque cardíaco numa mesa de audiência. Eu estou falando que em algum momento eu vi a criminalização da política. E eu aprendi que quem não faz política faz guerra. Lição clássica de Clausewitz. E eu aprendi que
aquela insegurança, aquela instabilidade política e de destruir a economia. E eu vi 4 milhões e 400 mil empregados, desempregados. Eu vi um prejuízo de 454 bilhões na economia brasileira, com a perda daquele espaço econômico. Nós temos hoje necessidade de investir 500 bilhões em infraestrutura e temos que recorrer a empresas estrangeiras, porque as nossas grandes empresas nacionais, com todo o seu legado empresarial, praticamente se esvaiu. Era 5% da engenharia pesada do mundo. Hoje é 0,4% a engenharia brasileira. Aquilo me causou a indignação agustiniana de que era preciso que alguém fizesse alguma coisa. Eu não fiz nada contra a Lava Jato. Eu apenas reconstituí a organização que deve haver em todo e qualquer lugar público. Nós constituímos 27, uma unidade para cada federação, uma em cada federação. 27 GAECos federais em vez de 3 lava-jatos. E com isso, nós dotamos cada estado de procuradores, servidores, verbas, também com responsabilidade para os projetos de investigação, tempo para a investigação, prestação de contas dessas despesas e anteriormente, na minha sabatina, me perguntou o senador Girão por que a Lava Jato não chegava no Ceará. E eu disse, porque os arquivos com os bancos de dados de Curitiba e do Rio de Janeiro eram praticamente de propriedade privada da Lava Jato, porque nem o Procurador-Geral, nem a Corregedoria-Geral, nem a Nacional tinham acesso. Para que nós obtivéssemos a reunião dos bancos de dados, foi preciso até haver ação no Supremo Tribunal Federal contra o PGR, que apenas queria o óbvio, que a instituição, na sua unidade, tivesse a possibilidade de todo e qualquer membro ter acesso aos dados. Procurador, mas tem uma questão aí, podemos... Eu quero responder todas, Dmitry. Claro, mas eu sei disso. Mas tem uma questão aí que eu acho fundamental, que é essa relação que nós vimos de maneira escandalosa na Lava Jato, entre quem acusa e quem julga. Uma relação que me parece absurda. Mas ela não acontece só na Lava Jato, não. Aliás, agora o juiz das garantias está surgindo aí. Talvez ele possa resolver em parte essa questão. Mas no Brasil, de um modo geral, o promotor e o juiz, eles estão ali juntos o tempo inteiro. Quer dizer, o juiz vai julgar, o promotor acusa. Há casos até de que eles combinarem as coisas. Então, isso que houve na Lava Jato, de maneira mais escandalosa, acontece no Brasil. Ou o senhor discorda disso? Não, pelo contrário, eu sempre digo aos meus colegas que a amizade entre juiz e entre membros da magistratura e do Ministério Público só entre namorados ou marido e mulher, ou companheiros e companheiras. Mas não é o que acontece. Porque não dá certo. Não dá certo porque são duas atividades distintas e devem ser distintas, embora ambos sejam consideradas magistraturas, porque gozam dos mesmos direitos, garantias e prerrogativas. Mas o Ministério Público tem as suas atribuições previstas na Constituição e na lei, e o juiz também. E o fato de um juiz ter como pré-condição a imparcialidade não exime o membro do Ministério Público também desta imparcialidade. Daí porque, depois da Constituição de 88, se o membro do Ministério Público chega ao final de uma instrução e não consegue provar a acusação feita inicialmente, ele tem o dever de pedir a absolvição do réu. Procurador, uma pergunta. Voltando ao ponto do Rodolfo sobre a possível recondução, o presidente Lula passou 500 dias na cadeia e me parece que tornou-se uma figura ainda mais pragmática nessas escolhas contramajoritárias, né? Haja visto a indicação no Supremo. Então, eu pergunto, como é que o senhor avalia a sua chance de ser reconduzido, tendo em vista que o senhor foi indicado pelo grande adversário dele, né, um político de direita, que, né, numa eleição muito rachada, mas ao mesmo tempo também tem as suas interlocuções com o petismo da Bahia, o ministro Rui Costa, o senador Jacques Wagner, com quem o senhor diz que tem uma boa relação.
Essas duas versões de Augusto Aras, elas podem coexistir? Não existem duas versões, existe só um Augusto Aras, e é este, não é aquele avatar que algumas emissoras de comunicação criaram e que costumam malhar como alguma figura mítica praticamente todos os dias há 4 anos. Esse único Augusto Aras tem uma orientação. A orientação é a Constituição e as leis do país. Eu fui, quando indicado pelo presidente Bolsonaro, eu fui acusado de ser lulopetista. Então, as redes devem estar cheias de acusação. Augusto Aras é petista. E agora... A Carla Zambelli fez uma campanha contra o senhor, dizendo que o senhor era um petista, que não podia ser o procurador-geral. Exatamente. E agora, em que o presidente está na iminência de indicar o procurador-geral, eu agora sou bolsonarista. E eu tenho que dizer que não é possível um procurador ser de A ou de B. Ele só pode ser da Constituição. Ele não pode ser um procurador de governo nem de oposição. Porque se isso acontece, ele perde a condição do exercício do cargo. Procurador, como é que o senhor convive, por exemplo, com uma notícia como essa dessa semana? Qual delas? Que o senhor esteve reunido com o Bolsonaro alguns dias antes de tomar uma decisão sobre o Bolsonaro. Isso vai na primeira página de um jornal, é reproduzido e tal, é um fato. Como é que o senhor convive com isso? Como é que o senhor explica isso? É adequado isso? Em primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não posso confirmar nada disso, porque eu não sei nem de onde brotou essa... o senhor não confirma isso? Não. Não houve? Eu não me lembro disso de hipótese alguma. Em 1 ano e meio, alguém acusar o PGR de ter estado com o presidente... A doutora Lindora estaria diz que com teve 3 em 1 ano e meio, o PGR 2 em 1 ano e meio. Inclusive com um filho do Bolsonaro também. Quer dizer... Essa seria da Lindora, né? A Lindora teria estado três vezes em 1 ano e meio, e eu 2. Em primeiro lugar, eu quero fazer algum esclarecimento que eu acho que é importante. O PGR tem o dever de atender a convites e a convocações dos 3 poderes, dos chefes dos poderes, em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia, salvo uma impossibilidade física. É dever. E um procurador-geral, qualquer que seja, não está obrigado, de hipótese alguma, a saber se quem o convoca lançou ou não lançou numa pauta pública, numa agenda pública. Ocorre que esse tipo de informação que ganha um contorno de maledicência não resiste ao cotidiano do Ministério Público e da magistratura. Eu não vou aqui invocar terceiros que frequentaram e frequentarão os palácios de governo e mesmo do Planalto, do Alvorada, porque é conhecido por todos. Eu só tenho uma coisa a dizer, é que a equidistância deste procurador-geral, seja com Bolsonaro, seja com o presidente Lula, é a mesma. Quando convocado, irá atender à convocação, salvo uma impossibilidade física. Independente de lembrar ou não dos encontros, o senhor, em algum momento, recebeu, nessas reuniões que o senhor não sabe se foram oficiais ou não, registrados ou não, qualquer tipo de pedido? Jamais. O presidente Bolsonaro e mesmo o presidente Lula, com quem eu nunca estive a não ser nos eventos públicos, jamais... Ele disse que vai conversar com o senhor. Quando ele me convocar, eu estarei pronto para atendê-lo. Aliás, essa questão da convocação não é uma questão da boca para fora. Existe um estudo feito pela FGV na gestão do colega Roberto Gugel, dizendo quais eram as autoridades que o PGR tinha o dever de atender dentro da lei e da liturgia do cargo. Os chefes dos 3 poderes, os 81 senadores, as lideranças da Câmara Federal. Essas são as obrigações. Que o senhor tem que receber. Obrigatoriamente. Agora, procurador, toda vez que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República é demandada. Claro que temos uma exceção sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas no pedido de prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a Procuradoria-Geral disse o seguinte: não prende, não tem que prender. No caso de uma discussão sobre drogas,
em que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes estava discutindo e tem a votação no Supremo para definir se o que é droga para uso próprio e o que não é. Então lá eles, numa alquimia para saber se é 25 gramas, 60 gramas, a Procuradoria-Geral da República falou, não é tarefa do Poder Judiciário entrar numa seara que é de outro poder. Sim. E, no entanto, nem aí porque disse a Procuradoria. A Advocacia-Geral da União defendeu a mesma posição da Procuradoria-Geral da República. Essas manifestações, elas, portanto, contrariam ou elas vão numa linha que está diferente desse punitivismo ou então de uma intromissão do Poder Judiciário nos outros poderes. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Estamos num novo jeito de enxergar o mundo? Essa visão é dominante? Porque o que a gente vê do Supremo Tribunal Federal é muito clara, essa visão mais dominante. E também esse punitivismo, porque prender o diretor da Polícia Rodoviária Federal com base num fato que aconteceu, criminoso, provavelmente, senão não seria preso, que aconteceu há 10 meses. Ele não é mais dirigente, portanto, não tem prova de que iria fugir, não tem como interferir porque não é mais diretor. Enfim, as condições da prisão preventiva não estão estabelecidas. Foi essa a posição da Procuradoria. Sim. E aí, mesmo assim, prende e o sujeito está preso. Vamos lá. O direito penal clássico, ele se baseia no acolhimento da teoria tradicionalista, que é uma teoria que exige que que se configure um fato delituoso, haja uma figura típica, ou seja, uma descrição na lei de que matar alguém é crime e que tem uma pena, exige um ato antijurídico, que é o ato injusto de gravame a alguém, e exige uma culpabilidade. O Ministério Público age dentro daquilo que a Constituição e as leis construíram ao longo desses 8.000 anos de processo civilizatório. Dizem hoje que são 10.000 anos. E no processo, e no penal, no direito penal, a sua incidência como uma restrição, uma disciplina que garante o cidadão contra os abusos do Estado, se lastreia na utilidade e na necessidade da defesa de certos bens relevantes. Eu pergunto a aos telespectadores, se uma decisão que solta um traficante que foi preso com 900 quilos de cocaína, isso é bom? Bom, Marco Aurélio Melo soltou por uma decisão liminar o André do Rap e a gente, na Band, filmou a saída dele, ele saindo e nunca mais apareceu. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu não vou comentar a decisão do ministro, até porque ele não está aqui para se defender, porque já está aposentado. Mas o ministro deu uma decisão fundamentada. Eu não me lembro mais os fundamentos. Mas eu me refiro a outra... que tinha uma questão de prazo. Já tinha passado de um determinado... Mas eu me refiro a outras decisões desse tipo. Ocorre que o direito penal, como um direito de limitação dos poderes do Estado em defesa do cidadão, ele tem natureza fragmentária, subsidiária. Para que haja um ato penalmente punível, é preciso que o objeto jurídico lesado seja relevante para a sociedade. Um atentado à vida, por exemplo. Mas é preciso também que não haja outras vias de sancionamento. Há vias administrativas, há vias políticas, como o impeachment, há vias disciplinares na administração pública. Ou seja, o direito penal, se nós formos punir cada ato que diariamente alguém comete, nós não teríamos cadeia nem nesse país, nem em nenhum outro. Porque o bem protegido penalmente é aquele que é relevante para a sociedade e para o Estado. Dessa forma, a discussão do direito penal tem que se basear sempre nos seus estritos ditames legais. Por isso é que vige um princípio milenar. Nullum crime, nulla pena sine lege ou sine previa lege. Ou seja, só é crime o que está descrito na lei. Não é possível fazer interpretação analógica, aplicar analogia no direito penal. Por quê? Porque isso vai criar insegurança jurídica. Nós temos uma série de situações graves que são postas diariamente com prisões. O exemplo que você deu, Aineg, é de falta de contemporaneidade do ato. A prisão cautelar, que você tem dois tipos de prisão no sentido geral.
ou é cautelar, e nas cautelares se encontra a cautelar propriamente dita, assim como a temporária, e existe a prisão para cumprimento da pena transitada em julgado. Essa cautelaridade precisa estar centrada no risco do indivíduo voltar a delinquir num grau compatível com... Ou interferir nas investigações e no processo. Fugir. Sim. Essa era a convicção do juiz quando ele pediu a prisão preventiva. Agora, nós temos, como Ministério Público, que velar pelo devido processo legal. Todas as ações da Lava Jato caíram por vícios de violação do devido processo legal. Mas não só. Lembrem que o mensalão de 2006 não ficou nada do mensalão. Foram 40, né? E não ficou nada, porque a pergunta que se faz, eu vou perguntar para os senhores, doutor Aras, por que é que o senhor vê tantas nulidades processuais? Por que é que não se faz a coisa certa? Nós estamos fazendo a coisa certa. Nós, de alguma forma, investigamos, prendemos, afastamos, punimos 550 pessoas na nossa gestão. Não teve uma nulidade. A questão é de competência, a questão é de respeito à Constituição e às leis, a questão é de trabalho. Por quê? Fazer a investigação com base em grampo telefônico, mesmo que seja autorizado judicialmente... Ou delação, né? Ou delação, vai dar errado. Só precisaria ficar claro o seguinte, o conjunto de suspeitas e acusações sobre esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é gravíssimo. Os crimes da lei são gravíssimos. A minha pergunta, não sei se o Rodolfo permite que o senhor responda nesse bloco, é o seguinte, haveria outras medidas cautelares, né? Por exemplo, proibir ele de sair de casa, de conversar com outras pessoas e tal. Agora, o fato de criticar essa prisão preventiva não significa que ele não seja acusado e suspeito de uma coisa gravíssima. Ele tem interferido, ele tem interferido nas eleições, se isso for comprovado, isso é gravíssimo, Mas é um atentado contra a democracia. Mas a prisão é necessária? É essa a questão. Bom, eu vou lembrar somente uma obra clássica, o caso dos denunciantes invejosos. É uma obra clássica do direito penal, em que, em tese, se passaria na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, em que desafetos de judeus ou de não-judeus acusavam outros de serem judeus ou simpatizantes. E esse livro coloca a situação do suspeito. Você falou de suspeição. Nós não podemos, no direito penal, trabalhar com suspeição. Senão nós cairemos na doutrina do Tunnel Vision Doctrine, que ontem ainda foi suscitado pelo ministro Zanin na tribuna do Supremo. O que é isso? É o seguinte, você conclui que fulano de tal cometeu um crime e você vai trabalhar não para apurar se houve ou não um crime. Você vai apurar as provas para garantir a sua compreensão de que fulano de tal é o culpado do crime. O domínio do fato, a teoria do domínio do fato trabalha um pouco por aí. Um pouco por aí, mas eu diria que o túnel, a doutrina do túnel, da visão de túnel, que é uma paráfrase do glaucoma, que algumas pessoas vêm a ter durante a sua vida madura, é a doutrina do olhar só para aquele foco. De maneira que olhar só para o foco faz com que o indivíduo inverta a lógica do processo de respeito ao devido processo legal. Ele acha que o fulano é culpado. Então ele vai buscar as provas de que o fulano é culpado. Quantos erros judiciários nós não conhecemos? Claro. Exatamente porque desprezou-se o verdadeiro culpado, que muitas vezes voltou à cena do crime, como nos romances de Conan Doyle, de Agatha Christie ou de tantos outros conhecidos, Edgar Allan Poe, e o verdadeiro criminoso estava ali olhando a cena do crime, e isso faz parte da literatura policial. Procurador, eu preciso olhar para o faturamento para pagar o salário dessa turma toda aqui, então a gente tem que ir para o intervalo, já estouramos a boca do balão. Tá uma loucura isso aqui hoje. A gente vai para o intervalo e já volta com o Canal Livre. Canal Livre, programa da TV Band com reapresentação agora pela Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade.
No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. O Memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa. Produção e apresentação de Milton Parron. É uma viagem no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Canal Livre, programa da TV Band com reapresentação agora pela Rádio Bandeirantes. O Canal Livre está de volta, hoje entrevistando Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Procurador, eu queria rapidamente voltar na questão ainda da Lava Jato e também do Ministério Público. O presidente Lula disse que por causa disso, por causa dos doidos, enfim, de Curitiba, ele não confia mais no Ministério Público Federal e por isso não vai seguir a lista tríplice. O senhor acha que foi muito duro o presidente Lula? Dá para confiar no Ministério Público Federal? Olha, eu acabei de dizer que o que me motivou a apresentar o meu nome para o ex-presidente poder escolher para ocupar o cargo de PGR foi a minha indignação acerca de tantos abusos que eu vi e presenciei. Dentre essas violações estão todas aquelas que levaram muitas pessoas à prisão, levaram à destruição de patrimônio público, patrimônio privado, a perda de vidas, enfim. Tudo isso me motivou a pensar o Ministério Público no seu viés, que é eminentemente constitucional. E com isso, a preocupação do presidente Lula é fundada. É fundada. Não é possível que uma instituição que deva ser constitucional venha a extrapolar os seus deveres. Nós temos muitos vícios que foram praticados recentemente, desde a Lava Jato até há pouco tempo. Nós temos vícios como o ficha expedition que é praticado. Você sabe o que é ficha expedition, Rodolfo? É o indivíduo querer lhe alcançar e vai quebrar o sigilo de OINEG para lhe alcançar e aleatoriamente buscar algum ato que possa levantar suspeita sobre você. E aí vem a suspeição Mitre. Você sabe o que é dumping, document dumping? É o indivíduo pegar uma montanha de papel, 10 terabytes, e entregar a uma autoridade judicial, ministerial ou policial e dizer, aqui está o Rodolfo que cometeu um ato ilícito. Procure dentro. Aí Rodolfo, o delegado, se tiver com muita disposição, vai intimar Rodolfo para se defender. Rodolfo não vai ter condições de defender. Isso é ilícito. E agora, por último, o ministro Zanin trouxe aquilo que já conhecíamos como a Tunnel Vision Doctrine, que revela que o indivíduo não pode partir do desejo de provar que está certo numa suspeita para produzir provas contra o suspeito. Porque provavelmente, e muitas vezes isso aconteceu na história dos sistemas jurídicos, não só brasileiros, mas alienígenas, o criminoso ficou impune. Quantas vezes um criminoso chegou a escrever uma carta confessando que cometeu o crime? E só para terminar, leiam uma obra clássica, uma novela de Joseph Conrad, Freia das Sete Ilhas. É um conto sobre uma garota sensata que no final do livro de 120 páginas, uma sentada, você descobre que muitas vezes o suspeito é absolutamente inocente. E não adianta que o culpado sequer vá ao último sacrifício para que terceiros acreditem na sua inocência. É por isso que o direito penal exige provas, tem um sentido estrito, só vale o que está
provado sem nenhuma dúvida. Na dúvida, em favor do réu. Posso falar para fazer, ministro? Procurador, nós tivemos uma semana muito tensa no continente com o assassinato de um candidato à presidência no Equador, né? Temos visto grupos armados ou criminosos, né? Organizações criminosas tomando conta de portos, rotas de tráfico de drogas e armas. Enfim, a América do Sul é um problema seríssimo. Nós temos a fronteira amazônica, que é dificílimo de lidar com ela, né? de fiscalizar bem as fronteiras. E eu pergunto ao senhor, o que o Ministério Público Federal faz em relação a isso? O que tem feito e qual é a solução? Existe a gente só vê piorar esse cenário. Cada vez mais arma de grosso calibre, cada vez mais índice de criminalidade violenta. Você vê algum horizonte para o Brasil e para o continente? O Ministério Público vai fazendo a sua parte. Eu diria que nós fizemos muito mais do que imaginado anteriormente na nossa gestão. Vou lhe dar um exemplo. Nós dirigimos, nos últimos 2 anos, 65 procuradores